Sí. Welcome everybody, good morning from a beautiful day right here in Itacoatiara. Today, a full day of action. We're going to be seeing the open division with the non-elimination round at the beginning of the day right now. And then we're going to go for the master and also the open again. And then we're going to go for juniors. Good morning, Lucas, and welcome to the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro second day of competition. Good morning, Bego. So, a quick introduction in Portuguese. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje na praia de Jacaraípe, vamos começar com o início com a categoria profissional, depois vamos dar início à categoria master e depois vamos de volta para profissional para ter as Pro Júniors. O Marco melhorou as condições aqui e agora nós já vamos direto para a água. Así es, let's go straight to the water because we have some action. Por favor, director, agua. And in the water we have the first heat of the open division, of the professional division that's we have in purple, Paloma Fregan from Chile. We have in white, Madalena Baleiro from Portugal. We have in orange, Juliana Dourado from Brazil, from Bahia. And in blue, we have Dalete Mozinho. So remember this heat right here? It's a non-elimination, so it means that only the first, and the first and the second are going to advance to the round number 6, skipping one round, and the rest are going to meet in round number 3. Então, relembrando, esse round é um round não eliminatório, portanto, as atletas que ficarem em primeira e segunda posição vão pular diretamente para o round 6, e as atletas que ficarem com a terceira e a quarta posição vão ter uma segunda chance na repescagem, que é o round 5. Então, nessa bateria, nós temos na camiseta branca a atleta de Portugal, Madalena Valério, a atleta do Chile com a camiseta roxa, Paloma Fregan, Juliana Dourado da Bahia, de camiseta laranja, e Dalete Mozinho, atleta cearense, de blusa azul na água. Já tivemos aí a primeira onda da Madalena Valério, que está com a primeira posição, tirou uma nota 3. Enquanto isso, as outras atletas ainda não pegaram ondas. As condições hoje do mar melhoraram, o mar está um pouco mais firme. Não aumentou muito de tamanho, mas as linhas estão mais bem definidas. Então, acredito que as atletas vão conseguir encontrar melhores oportunidades aí para mostrar sua performance, Bego. That's right. Good comment there from Lucas. The ocean is getting better, and we have better conditions today. It's glassy, and there's a little bit more size. So definitely these athletes will be able to show themselves. And here comes Madalena Baleiro. She's in the first position so far with a 3-point ride. And let's see what the other riders can do. Remember, all the heats are 25-minute heats, but the juniors, which are 20, and here comes Juliana Dourado. First wave for Juliana, spinning, very nice reverse spin, and finding a good section for a very projected roll. She keeps going, and I think she's going to connect to the latest section there. And nice looking 360 spin. Good job there for Juliana Dourado. If you missed the first day, she continues. Well, that was a very good wave for Juliana. Remember, the glare, it's a little bit strong today because we have the sun here comes out almost in the ocean, so we have the sun very close to our camera's view, but it's going to get better throughout the day. So good wave there for Juliana Dourado. We're waiting for those scores. Boa onda da Juliana Dourado ali, com menos de 5 minutos do início da bateria. Já pegou uma boa onda lá fora, com um rolo bem executado na boca do tubo, e veio conectando até o inside, para poder construir uma boa nota aí, tentar explorar ao máximo e agradar os juízes, Vamos ver o que a Juliana consegue com essa primeira onda dela. Já conseguiu uma nota 7,5, que acabou de sair aqui. Portanto, a Juliana vai para primeiro lugar. E saiu também a nota da Dalete Mozinho na blusa azul, com 5 pontos. Então, toda a situação da bateria acaba de ser alterada. A Juliana pulou para primeiro, uma nota muito boa de 7,5, menos de 5, agora passados 5 minutos do início da bateria. E a Dalete com 5 pontos em segundo, seguido pela Madalena com uma onda de 3 pontos, enquanto a Paloma ainda não surfou nenhuma onda. Great job there.
excellent wave for Juliana, and we did have another wave for Dalechi, and it was a 5-point ride. And Juliana completely destroyed that wave, a wave of 5 maneuvers. Yeah, Juliana is so competitive, right? She's just so fierce in her surf, and she's proving that she wants the title more than anyone in this heat, just beginning the day. Well, and I was saying, if you missed it, and the first day we gave some information about all of the athletes, and actually Juliana, it's the partner for the Uri Badalao Academy there in Bahia, and she comes again here, pretty active. Juliana, nice combo again, starting with a good reverse spin and not connecting the second one, but I really enjoy her technique doing those spins and throwing buckets of water. Yeah. And in this heat, Madalena is debuting, right? I think it's her first heat in the competition. Madalena just starting off, and she got also a second wave, but it wasn't enough for her to change the situation. It was a 0.75. Let's see what's Madalena's holding for us also in this round, which is a non-eliminatory round. And if the athletes stay in third or fourth in the heat, they'll have a second chance on round 5. That's right, and here comes the first wave of Paloma Fragan, the Chilean. Nice looking spin, and another one. She knows she has to perform the most maneuvers possible. And there's a reverse spin there with the roll. Great combo for Paloma Fragan as well. This is a 4-maneuver ride, and the judges are definitely liking those several maneuvers in the wave. I think it determines that you are pretty active, and that's what the judges want to see. So definitely today we're going to be seeing waves with more than 3 maneuvers, and in some cases, as the first wave of Juliana Dorado, 5 maneuvers in a wave. It's pretty cool to watch. Yeah, and Solemar here in Jacaraípe is not such a short wave. It's more of it's a longer wave, so I believe the judges are also looking for it. Athletes that do all the line, construct and build a good projection on the wave. So that's what the girls are showing up here. Juliana, Dalechi, Madalena, and Paloma. They are looking for these waves, starting with the spins on the outside, coming all the way to the shore, and ending up with a roll, or maybe something else as well. I think we might see some different maneuvers today because the waves have that projection that we were expecting, and we might see some ARSs. I know for a fact many of these girls perform those maneuvers in daily basis, so that might happen here. So I am more than happy to be in an only women event. I like to thank ArcelorMittal, our name sponsor, for bringing this event, and of course the Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal da Serra, also Capaloa, present in this event as a partner. Compropay, also Ervas Naturais, how's that Portuguese? DNA or DNA, Farmácia de Manipulação. And also we have media partners, which is Ride It Magazine and Mundo Bodyboarding. So thank you very much everyone for bringing this event. This is beyond, there's no words for us to express what we are feeling here and how important this event is for the future of female bodyboarding. And I have to say special thanks to the organizer and main figure in Brazil and in this beautiful state of Espírito Santo, Neymara Carvalho, bringing this event, working really hard, and also her daughter working with us as an interviewer and great competitor. So thank you very much to everyone. And if you're tuning in right now, help us spread the word that we are back, and help us push the female bodyboarding, the women bodyboarding, and share this live streaming and let the world know that the women, not the girls, the women are killing it right here in this amazing surf break of Solemar, Jacaraípe. Yes, and Paloma also changing the situation right now. The judges liked her very last wave. She got a 6 point and went all the way to the second position, and she just has 1 wave
So far, so Paloma with a total score of 6 points, followed by Dalete in third, which is now in need of a 1.1 to advance and change her situation. Então, atualizando aqui em português, como a Bego falou, é uma satisfação enorme a gente trabalhando nesse evento, que foi idealizado, né, pela Neymara Carvalho, através do Instituto Neymara Carvalho, e também possibilitado através dos nossos patrocinadores, né, ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, TNA, Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e o Mundo Bodyboard, nossos parceiros de mídia. Temos aí na onda a camiseta azul da Dalete Mouzinho, que precisa de 1.01. Muito provavelmente já sabe aí, está querendo mudar a sua situação, vem com um rolo, conectando até o inside, mais um rolo para a Dalete. E ela continua ali na sessão, procurando até a última, tentando fazer mais uma manobra no inside. Vamos ver o que os juízes vão dar ali de nota para a Dalete. That's right. And if you haven't done it, please make sure the website for the IBC World Tour, which is ibcworldtour.com. All the information is available there. Make sure to get your hands on the new calendar, the new schedule that we have for this year. And it's a lot to come. This is the last event of the South American leg for the IBC World Tour. We're more than happy to have the chance to bring you 7 events in this region. We had 2 in Peru, 3 in Chile, and 2 in Brazil. So great times we're living and supporting and pushing the Latin bodyboarding. And it looks like Juliana's going to take a look at that one, and she's finding those great rights. And one spin there for her. She lost her speed there, and this is the answer of Madalena Baleiro. Nothing more. It's going to be hard. So far, I mean, we saw there's some contest that you can perform one maneuver or a couple maneuvers and you're going to get the score. But in here, it's definitely about working the wave as much as possible and try to mark the most maneuvers possible. Keeping really busy as Juliana and Paloma did. Paloma took a great wave of 6 points. And let's see if we can get some replays of that. We're going to check that. Replays for the first wave of Juliana Dorado of 7.5 and the first wave of Paloma Fragan a 6. Vamos ver aí se a gente consegue um replay da última onda da Juliana. E por enquanto a Juliana está em primeiro aí, começou bem forte na bateria. A gente ainda tem 11 minutos e 30 segundos restantes nessa bateria. Foi a primeira bateria do dia aqui no segundo dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Está acontecendo na praia de Jacaraípe, Pico do Solemar. Está sendo um evento maravilhoso aqui, executado pela Neymara Carvalho juntamente com a Arcelor. Essa aqui é a primeira bateria na categoria profissional. Round 4, não eliminatório, categoria profissional feminino. Lembrando que esse é um evento totalmente dedicado para as mulheres, portanto só temos categoria feminina, categoria profissional, categoria master e também a Pro Júnior, com atletas de até 18 anos. Lembrando que vamos ter também a apresentação das Legends, né, que são as pioneiras do bodyboard aqui no Brasil. Vamos ter nomes aí relevantes como Raquel Brandão, Isabela Nogueira, Mariana Nogueira e atletas aí que foram as responsáveis por dar o start no esporte. A gente tem aí onda agora da camiseta roxa, Paloma. Deu um 360, mas acabou ficando por ali. A onda às vezes ela enche logo no início e a atleta tem que, né, ganhar uma velocidade. Mas hoje o mar deu uma melhorada em relação ao primeiro dia. A onda está proporcionando mais força. Então acredito que hoje vai ser um cenário aí melhor para as atletas poderem mostrar o show que elas já estavam mostrando, né, no primeiro dia. E hoje a gente vê, já tem onda vindo também aí agora. E as atletas remando forte. Vem a camiseta branca, Madalena, mas sim, não entrou na onda. A onda subiu lá fora, tem uma série entrando. Boas ondas, né? Boas ondas agora. O mar tá bem mais alinhado. E as duas atletas ali disputando uma onda. Vem a camiseta roxa, é a Paloma. Executa um rolo lá fora, acaba ficando um pouco presa na espuma.
Não é a Não Paloma. continua. É a Dalete, acho. É o Silva? Era da Lete Mouzinho, camiseta azul. Agora com o sol que acabou de nascer ali atrás do mar, fica um pouquinho mais difícil, a imagem fica muito branca pra gente aqui, às vezes difícil de identificar as cores, mas logo o sol fica mais em pé e aí facilita para nós. A da Lete Mouzinho que não conseguiu desenvolver muito naquela última onda ali. E se você está assistindo para o público em português a live, manda para nós uma mensagem aqui dizendo qual atleta que você está torcendo, né, para quem você está torcendo, de onde você está assistindo. Manda um alô para a gente aqui no chat do YouTube, compartilha essa live com outras pessoas, com outras mulheres que você acha que vão gostar, né, de ver esse evento que é dedicado especialmente a colocar as mulheres no lugar onde elas merecem aí. Nós tivemos tantas atletas do Espírito Santo, tantas atletas brasileiras, né, que levaram o nome do nosso país lá para cima, e é um prazer, como estava dizendo a Neymara Carvalho na conferência, né, no primeiro dia, poder estar fazendo esse evento e devolvendo ao esporte, né, o tanto que ela recebeu no decorrer de tantos anos aí de carreira. That's right, and definitely Neymar trying to give back to the sport with this great event. And here comes again Juliana Dourado. She's been finding the best rides so far. Nice looking reverse, and she gets stuck in the second spin. And that was, I don't think that's going to change anything in her total score. I'm just going to throw a quick update in Spanish for everyone tuning in from Chile and Spanish-speaking countries. Un saludo gigante a todas las personas sintonizando que hablan español. Estamos en el segundo día de competencia. Esta es la categoría profesional. Y en el agua está Juliana Dorado, Paloma Freigan, que está en segunda posición, Dalechi Mousinho en tercera y Madalena Valero, la portuguesa, en cuarta. Recordando que esta es una ronda de no eliminación. De aquí la primera y la segunda se saltan una ronda y pasan directamente a la ronda número 6, lo cual es muy cómodo y nos gusta mucho como competidoras. Y las otras dos atletas que queden terceras y cuartas van a quedar en la ronda de repechaje, que sería la ronda número 3. Esta ronda tiene 4 hits. Después de aquí nos vamos a ir al Master para la ronda número 3. Y después de ahí vamos a continuar un poco más con la profesional. Y atención que se viene. Hola, otra vez es Juliana Dourado. Keeping it really busy, Juliana, with double spin there. I think she's going to find that section at the end of the wave and not able to complete that roll. That might be something else than the 4. I don't know. Here comes the answer for Madalena Baleiro. Lá vem Madalena de Portugal, com 360, e executa mais um rolo, completa na frente da espuma. E não para. Madalena mais um 360, acaba ficando por ali. Madalena que está trocando um 0.75. Está na quarta posição, precisando de um 7.51 para poder se classificar nessa bateria. Lembrando que esse round é um round não eliminatório. Então a Madalena tem aí a possibilidade da repescagem caso fique nessa posição. Lembrando que ainda tem 6 minutos até o fim da bateria. Então muita coisa pode mudar. A Juliana também acabou de pegar uma onda ali, executando 2.360, muito bonitos ali na parede da onda. O mar está bem clean aqui em Jacaraípe. Ondas pequenas, mas com uma qualidade legal, conectando até o inside. E as atletas fazendo de tudo para explorar o máximo. Mandem suas mensagens aí, que a gente logo começa a ler. Pessoal da Bahia, mandando um abraço para Juliana, Paulo Soares, bora Ju, Thiago Carvalho também, mandando mensagem para Juliana Dourado, Adriano Oliveira. Pessoal da Bahia tá forte aqui já na live. Sampaio JP, mandando um bom dia para todo mundo. Começando esse dia ensolarado aqui em Jacaraípe. E também tem aí a Paloma Freigan assistindo. Eu sei que esse é o seu noivo, que é o Omar Rios. Mas tem a Paloma como competindo, é que ela tá na bateria? assistindo desde a água. Atenção, tem uma onda aqui pela Dalete, né? É Dalete. Ou é a Paloma? Eu acho que é a Paloma nessa onda. Não, esse aí... Oh, we're trying to find... I think it was Paloma there. Yeah, you were right. Let's see, here comes Madi Valeiro, great bodyboarder from Portugal. She's been doing the tour for a while and she was placed in this round.
because she ended up 11th in 2019. Remember, this is the round where all the big names, the top 8, are going to be surfing against the competitors that come from the first rounds. And let's see what the judges think about that wave exchange. Y está sintonizando Omar Ríos con el nombre de Paloma Freigan. Todos sabemos. Paloma está sintonizando desde el agua también, animándose a ella misma, cheering up herself. Y también está sintonizando mi esposo, Yupi. Estoy segura, un abrazo mi amor y gracias por estar siempre apoyando. Estoy segura que están las chicas del Club Amaguara sintonizando y toda la gente de Iquique y de Viña del Mar apoyando a Paloma. Un saludo gigante a Chile, porque Paloma Freigan es nuestra única representante en este evento. Todas las demás rodamos, como dicen aquí. Nos fuimos en la ronda anterior. La verdad que el nivel de las brasileras es muy impresionante, y la verdad que fue muy difícil avanzar el día de ayer, pero una felicitación gigante al Club Amaguara con una participación de 9 competidoras en este evento. Solamente nos queda una y es nuestra Palo, que va con todo. Well, I was just saying a little update there. Paloma is part of an all-women event, all-women club that we have in Iquique. We came 9 competitors from that club. Its name is Amaguara with W. You can find it in the social media. And all of us lost in the round number 3, and she's the only one remaining, our last card, and she's the best bodyboarder in Chile so far, and definitely she will do a great job. And here comes a wave for Juliana again. Nothing. There goes Juliana. Goes for a reverse, but didn't continue. And the person who goes is actually Dalete, which came with with an outside section doing a roll, and now it's doing another roll, but doesn't complete. Let's see what the judges are going to think about Dalete's second wave. Okay, so you cannot see it on your screen, but the second wave for Paloma, it was the one that was looking to the right, and that was a 3.9. Paloma was second, but now Dalete changed the situation because she's got a 5. We're going to update those scores. Remember, the scores live. You can watch them in the lives and the live streaming. You can watch all together at the IBC World Tour website. Go to click on the watch live button, and you will get the live stream alongside with the live scoring all together there. It's very important that you get to know all the scores. Sometimes the system might get stuck. Remember, we are in a beach and the internet sometimes fails. Here comes Juliana. Juliana Dourado, uma segunda onda agora. Na verdade, a Juliana Dourado veio fazendo um reverse agora com 360, conectando até o inside. Põe as duas mãos no bico ali, rema um pouquinho para finalizar a onda, tentando encontrar a última sessão. E coloca um rolo ali de qualquer jeito. A Juliana, muito competitiva, está em primeira posição com 11,5 pontos no somatório. E em segunda posição está a Dalete Mouzinho. Ainda não foi atualizada a nota ali nas notas que vocês estão vendo daí, mas a Dalete está com uma segunda onda com 5,5 pontos. São duas ondas 5,5. Então ela fica na segunda posição com somatório de 11 pontos. Seguido pela Paloma, e em quarto a Madalena Valério. Então, portanto, a posição atual do hit é Juliana Dourado em primeiro, Dalete Mouzinho em segundo, Paloma Freigan em terceiro e Madalena em quarto. So the current situation of the heat, the scores were not updated yet, but Juliana in first, Dalete in second with 2 5.5 score waves and a total score of 11 points. In third, Paloma from Chile, and fourth, Madalena Valério in the white jersey. So and we this have is a good set coming. Set coming, but we are on a countdown. This wave might count, and this is Paloma, unfortunately not able to take the wave, and the heat is over, and official results is of them advancing to the round number 6. Juliana Dourado and Dalete Mouzinho, and Paloma and Madalena Valério will have another chance. We're going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. Don't go anywhere.
Welcome everybody. We are in the second day of competition and we do have some action in the water. Let's just go straight. This is the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro and we have the professional division. Agua por favor, director. Let's go to the water to see the second heat of the round number 4. Começando agora a segunda bateria do round 4, categoria profissional feminino. Nós temos aqui agora a estreia da atleta campeã mundial Sari Ohara, Maíra Viana, grande campeã também aqui da Barra do Jucu, em Vila Velha, Francis Aoto e Priscila Medeiros. Começamos a ver aí novos nomes agora, né, Bego? Nomes especiais, Madalena Valério, que acabou de estrear na competição, Sari Ohara, grande campeã lá do Japão, surfa muito a Sari, vem fazendo uma boa campanha agora também no circuito mundial. A Maíra Viana também vem fazendo uma ótima campanha aí, bem colocada no ranking. A Francis Aoto, que já veio várias baterias atrás, representando muito a Francis, e a Priscila também, lá de Natal. That's right, and remember to share this live streaming. Let the world know that we are back, and this is the female event. What you see on your screen, it's not updated. It's the previous heat. I think it got stuck. We're gonna fix that for you. But remember, everything it's all together at the IBC website. You can go to the ibcworldtour.com and you can click on the watch live button, and then you will find the live streaming accompanied with the scoring system. Or you can download the Stacked app. This is the application or the system we're using here in this event, and so you can see all the scores from previous heats, rounds, or whatever you want to check. Ranking, I mean, well, no rankings, results, and wait, there's a situation there. 2 riders gets out of the way. That's was actually Priscila trying to spin there. Priscila ali entrou numa onda para jogar um 360 e acabou ficando por ali mesmo. Nós estamos tendo um probleminha com as notas, mas lembrando que vocês podem ver as notas atualizadas através do Stacked App. STACT é o nome do aplicativo. Vocês vão ter ali todas as baterias, todos os rounds, e a gente tem ali agora atleta de camiseta branca, Maíra Viana. A Maíra está em sétima posição no ranking mundial, vem com um rolo lá de fora, fica por ali mesmo, acaba não avançando até o inside. Maíra decide voltar para pegar uma onda, né, com mais continuidade, que vai poder fechar fazer até o inside. Essa onda acabou fechando ali para Maíra. E como nós podemos ver nas últimas baterias, aí os juízes estão valorizando mais as atletas que estão fazendo a onda desde lá de fora, como foi o caso, por exemplo, da nota da Juliana Dourado, 7,5, que veio fazendo 5 manobras lá de fora com os 360, com rolo, e fechando com rolo na areia. Então, Maíra veio com uma onda de rolo ali e decide ficar por ali mesmo. Temos remada também agora, camiseta amarela, acredito que a Francis Aoto ficou por ali mesmo. Estou com Juliana já aqui. Prioridade mudou, prioridade. So the current situation right now, Maíra Viana in first. She got a score of 3 points on her first wave. She did a roll, and Priscila with a 1.5 in second. And it looks like we have an interview downstairs with Paola. In a few seconds, we'll be sending it to Paola. And looks like she's ready. Take it from here, Paola. That's it. Good morning, everyone. Bom dia, galera. A gente está aqui com Juliana Dourado, essa baiana que está vindo, passando aqui o rodo em todo mundo, né, Ju? Ela passando em primeiro em todas as baterias, está surfando muito sólido, muito consistente. Ju, como é que tá o mar hoje? Você está achando um pouquinho diferente ou tá igual o primeiro dia? O marzinho hoje está bem melhor do que os outros dias. Só está demorando um pouco essas séries, mas graças a Deus consegui pegar uma onda muito boa. Só faltou a segunda nota ali, mas deu tudo certo. Passei em primeiro, que era o objetivo, né? E agora descansar uma para a próxima. Tá se sentindo em casa, né? Tô amarradona, um marzinho bem legal, né? Um dia que eu gosto pra caramba. E é isso, tô feliz. Queria mandar um abraço para todo mundo lá em Salvador, né? Que tá me dando uma força aí. A torcida grande. E vamos nessa. She said that she loved this kind of wave. She feel like at home. That's it. Congratulations, Ju. A gente se vê no próximo round. Parabéns, querida. Valeu! Back to you guys. Muito obrigada. There's waves there. Very fast for Maíra Viana, who's currently in the 6th position
of the World Tour ranking. And yeah, 7-7, I'm sorry. 2 rolls there. Maíra, always very solid surfing. And here comes the answer of Priscila. I think it's Priscila. Oh no, it's actually Sari. Nice looking roll there. Sari keeps going, connects with the spin, and she's going to find a section there. Knowing Sari, she's going to find the roll. Great performance for the Japanese, currently in the 3rd position in the World Tour ranking for the 2022, and she is the reigning world champion from 2019, coming from winning the World Tour event in the latest version that we have in the 2019. Muito boa onda da Sari. Vamos ver se a gente consegue colocar um replay na tela. A Sari que foi campeã mundial em 2019 e está em 3ª posição agora no ranking mundial de 2022. Sari, atleta do Japão, executou ali um ótimo rolo na primeira sessão da onda, faz um 360, estilo muito forte da Sari, dá uma remada ali para tentar conectar e ainda no final executa mais uma manobra de fechamento. Boa onda da Sari. Vamos ver se ela consegue alterar a situação aí da Maíra Viana, que está em primeiro, e Priscila, que está em segundo. E acabou de sair a onda da Sari, 8 pontos. Muito boa onda, muito boa. Executando um rolo lá fora, né? Acho que esse é um diferencial. Conseguir executar uma manobra de projeção forte lá fora, no outside. É um diferencial aqui em Jacaraípe. Temos onda aí também agora da camiseta laranja, Francis Aoto. Executa um rolo e já joga um invertido, tentando conectar agora a segunda sessão da onda. Vira para a esquerda, Francis. Vamos ver se ela termina conectando até o inside. Bate ali o pé, Francis, para fazer mais um rolo. Faz um rolo ali bem em cima da areia, já na praia. Boa onda da Francis. E a Maíra acaba mudando a situação também com uma onda 5.75, que já somada ao seu 3, coloca ela na primeira posição da bateria com um somatório de 8.75 pontos, deixando a Sari em segundo. Lembrando que a Sari, por enquanto, só tem uma onda que foi muito boa, com 8 pontos, e ainda tem 16 minutos e 40 segundos até o fim da bateria para poder pegar a sua segunda onda de somatório. A Sari que acaba de estrear no Mundial aqui em Jacaraípe, no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Estreou muito bem, né, Bego? A Sari com 8 pontos. That's right, Sari. Already marking 8 points. And remember, what you're seeing in your screen is not the current live scoring. Yeah, it's we're fixing that. Remember, it's always a thing. You know, we're in the middle of a beach, but believe us, we are working for you, and we want to bring you the best possible streaming. And it's going to we're gonna get there. We're very sorry. But yes, so far it's Maíra Viana in the first position with a total of 8.75. Sari Ohara in second, but she has an 8. And she's looking for a 0.76 only to advance and be first. Priscila with a total of 5. And Francis only have one wave of 4 points. You can have all these scores right there in your cell phone if you download the Stacked app. And you can have, or you can watch the live streaming alongside with the scoring system at the IBC World Tour website. I totally recommend to use this tool. It's very handy, and it gives you the chance to watch, to check the scores from previous rounds, previous heats, and what's going to happen next. And can you please say that in Portuguese, my friend? Of course. A Bego estava atualizando aqui que vocês podem baixar o aplicativo Stacked, se escreve S-T-A-C-T. Lá você consegue ter bem detalhado todas as notas de todas as baterias, de todos os rounds. E temos a ação ali, 2 atletas remando com a camiseta branca, Maíra. Na verdade, é a Sari Ohara, segunda onda com 360 e um rolo. A Sari está começando muito bem, fazendo essas manobras de projeção lá fora, um rolo lá no outside. A Sari vai saindo até ali da área de competição, tentando conectar lá embaixo, e foi embora. A Sari está sem freio.
Segunda onda dela, vamos ver, provavelmente vai para primeira posição na bateria. Eu acredito que vai mudar a sua situação. A primeira onda dela foi muito boa e a Sari está com um diferencial até agora, que eu acredito que é conseguir executar essas manobras aéreas na parte lá de fora da onda, que é bem difícil aqui em Jacaraípe, né? Normalmente você inicia a onda com uns 360, ela começa mais deitada, mas às vezes ela dá uma seção e a Sari está sabendo aproveitar muito bem. That's Maíra right. Viana na onda. Yeah, here comes Maíra Viana. Nice looking reverse spin, and she's going to go for the roll for sure. Oh, unfortunately, she is not able to complete, but there's still 13 minutes and 35 seconds in the clock. And all of these riders are very strong. I have to say I'm very impressed with Francis Aoto's performance so far. And Priscila Medeiros, she served so good the previous heats that definitely all of these girls, they have to come back to the tour. I know Francis came to Iquique. I mean, to the Iquique and Antofagasta, did a great job. Thank you very much, production. Now the scores are back and you guys can check what's going on. Also remember, you can check the priorities. It's the P that it's next to every rider name. For example, right now, Francis Aoto has the first priority and Maíra Viana has the second priority. Sari and Priscila still haven't get priority. Look at that. Sari gets her score and she gets a 6.75 right now with the total of 14.75. I think this is the biggest score so far. I think it's actually biggest than what we saw from Joseleni the day before. And now the rest of the riders are in a difficult situation, but not impossible. Maíra is looking for a 9.01 and Priscila needs a 9.76 to be first. And Francis, it's in combo situation at the moment, but these girls are definitely capable to change these scores. But remember, good thing no one leaves the competition. This is a non-elimination round, so they all going to be surfing again. There's the only good thing about being first and second here is that you advance, you skip one round. You're going from round number 4 directly to round number 6, and the third and fourth will remain in reprecharge round, which is the round number 5, I'm sorry. E tivemos aí as notas agora já atualizadas, as notas que estão na tela são atualizadas, a situação atual da bateria é essa. Saiu a segunda onda da Sari, que foi um 6.75. A gente vai exibir um replay na tela agora da segunda onda da Sari, que foi a onda de backup dela, 6.75, deixando a Sari com um somatório de 14.75 pontos, desculpa, e foi um dos maiores somatórios até agora no campeonato. A Sari começou muito forte, campeã mundial de 2019 e está atualmente em terceira posição no ranking mundial. A Sari, atleta do Japão, estava se sentindo um pouco mal ontem, hoje já acordou bem melhor, animada para a competição, e a gente pode ver aí o resultado satisfatório da Sari. Vamos ver o replay da segunda onda dela, que foi um 6.75. A Sari está executando uma estratégia muito legal, executando manobras aéreas lá fora, na parte lá de fora. Ela veio ali de um rolo, continua e vai embora ali da área de competição. A gente perde até a visão ali da onda da Sari, está o inside. E a Maíra Viana fica na segunda posição. Portanto, a situação atual da bateria é Sari Ohara, na primeira posição, com somatório de 14.75 pontos. A Maíra em segundo, com 11.05 pontos. A Priscila de Natal em terceira posição, com 8,5. E a Francis Aoto. A Francis que está na quinta posição no circuito brasileiro profissional nesse ano de 2022. A Francis está fazendo uma campanha muito forte nesse campeonato. A atleta já veio vencendo várias baterias, passando várias baterias desde o round 1. E agora está aí com uma nota de 4 pontos. E a segunda onda, que ela não completou a manobra, que ficou com 1,5. Então, ainda tem 9 minutos e 40 segundos as atletas para mudar a situação. That's right, and here comes a wave, nothing there. Well, Maíra Viana, who is from here, but actually she's from Vila Velha, and she's a 2018 Brazilian champion.
And her local spot is Barra do Jucu. She's actually a physical education teacher in addition of being a competitor, and also this is very cool to know, she teach personalized bodyboard lessons. She's so fit. You see Maira, it's been years and years that I've been knowing her, and her body is always so fit, and she's always such a fearless competitor. She's always performing many maneuvers in a great wave. I love her style. She's very strong. Definitely one of the strongest competitors that Brazil has right now in the World Tour, Maira Viana. And she has a long career in the World Tour, so great to see her here. And I would like to see Priscila Medeiros also in tour. She's very good. And Francis Aoto, who came to the 2 events that we had before, I would like to see her competing the whole tour. So the message I would like to send from all these amazing Brazilian bodyboarders is, girls, you need to go to the tour because you surf amazing. And there it comes, Priscila on the blue jersey, doing a nice 360, goes for a roll and stays there in the outside. Another one, Maira Viana with the white jersey, doing a nice 360, going to the right, building speed and tries to go for the roll. As I was saying, doing a roll on the outside section is a very hard trick. Sari Ohara is throwing it so good, and as we see on this last wave of Maira, sometimes the wave doesn't carry you, doesn't offer strength enough, but Maira is in second position anyway. This is in a non-eliminatory round. It's the second heat of round 4. Sari Ohara in first, Maira in second, Priscila in third, and Francis Aoto em fourth. Então esse é um round não eliminatório. A Maira acabou ficando ali na sua segunda onda, provavelmente não vai trocar a sua segunda onda 5.3. E a situação atual é a Sari em primeira, Maira em segundo, Priscila em terceiro e a Francis Aoto. Francis Aoto que está em terceira posição no ranking brasileiro, uma atleta de alta performance. A Priscila veio aí com a sua filhinha lá de Natal, que está assistindo ela da areia. Linda. E a Maira Viana, atleta da Barra do Jucu, que é parceira do Léo Costa. Os dois são educadores físicos, treinam o pessoal fora da água também. E blusa azul, Priscila Medeiros, 2,360, muito estilosa a Priscila, fazendo a manobra com projeção, procurando ali a segunda sessão, joga um rolo, consegue completar na terceira manobra e vem para fazer mais uma, construir uma nota, troca um 3,5 a Priscila. Não consegue encontrar nada ali no inside. Boa onda da Priscila, 360 bem projetado, com velocidade. Ela volta agora remando. E a filhinha dela ali assistindo, a Priscila, a filha da Priscila lá de Natal, que trouxe muitas dessas mulheres, né? Não só na categoria profissional, mas também na categoria master. Tem outras carreiras hoje em dia, às vezes não vivem só profissionalmente do bodyboard, tem carreiras, tem família, né? Tem muitas outras coisas aí para poder dar conta, e mesmo assim conseguem colocar um nível tão alto aqui na competição. Priscila Medeiros lá de Natal. Vamos ver se ela vai trocar esse 4.15 na sua última onda. That's right, and we would like to thank all of our sponsors. Remember, this event is brought to you in the main position by ArcelorMittal. Thank you very much. This is our name sponsor. Great people from a great company, ArcelorMittal, company based here in Espírito Santo, and also the Governo do Estado do Espírito Santo, la Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, and our media partners, which are Ride It Magazine and Mundo Bodyboarding. Thank you very much, everyone. You guys have made this possible, and we are more than happy to be here. And of course, thank you very much to the IBC World Tour for a hard job, a lot of work we have been putting in this tour, and trusting in having a full women event. It shows the commitment that the IBC World Tour have in this point to push the women division, the women
the woman bodyboarding. Remember this event for the first time will be crowning the master world champion. This is never happened before, and one single event will be crowning the champion of the world for this amazing division of master, which is up to 35 years of age. And we have more competitors in this event in the master division than we have in the professional. That's amazing to watch, and this is sending a big message to the world. And I'm just hoping that maybe in the future we can include this division in a few events in the world tour. Trying to get the girls to compromise to go and surfing. Here comes Maida Viana, nice looking reverse spin, keeps going, and she spins there 360, and I think she's gonna go for the roll. Yes, of course, Maida. Well, unfortunately not able to complete. Kind of see probably Maida, it's used to a little bit more powerful sections. She's the way, the technique she has for the rolls, I really like it. But maybe it's looking for a more marked section. But so far, she's in the second position, looking for a 9.01. Remember the importance of being first and second in this round. It's to skip around. And so far, with 2 minutes and 50 seconds, it's Sari Ohara solid, actually taking only Sari, who was feeling sick. Who does this? 2 waves Sari has taken, and she's in first position. This is Francis Aoto, nice looking spin, combining with the reverse, and she keeps going. I think she's going to find the section there. Nice roll, very well projected. And attention, Maida, because actually Francis is looking for a 7.06 to be second and take the place from Maida. And this is another way for Sari. Lá vai a Sari, boa onda com 2.360, continua e faz mais um rolo, que está trocando uma nota 6.75. A Sari que está numa ótima posição nessa bateria, vencendo por 3,7 pontos, somatório de 14,75. Faltam apenas 2 minutos nessa bateria, que é a segunda bateria do dia, aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, o evento que vai estar coroando a primeira campeã de bodyboard mundial na categoria Master feminino. Então hoje, nessa semana, a gente está fazendo história aqui no Wahine. Vai ser a primeira, a das Masters na história do circuito mundial brasileiro, do circuito mundial de bodyboard, me desculpem, da IBC Bodyboard. Então garanto aí que vocês vão estar seguindo. Acessem o site ibcworldtour.com e o Instagram ibcworld_tour para mais informações. Lá vocês conseguem acessar os rankings, as campeãs dos anos passados, os eventos que já passaram, os eventos que ainda vão acontecer. E esse é o fechamento da perna sul-americana do circuito mundial. Depois de 2 etapas no Peru, 3 etapas no Chile, e essa é a segunda etapa que está acontecendo aqui no Brasil, depois de Itacoatiara, um evento dedicado somente para as mulheres. That's right. Thank you very much for that great update in Portuguese. And if you're tuning in now, we have 50 seconds left in this heat. Let us know where you are. Where are you tuning in from? Who are you cheering in this event? Cadê vocês? Fala agora. A gente vai ler os... Como se fala? Chat? Os comentários? Os comentários. O Heriberto, boas ondas, mandando um abraço aqui para Maíra. Heriberto, que é fotógrafo também de bodyboard, está sempre junto com a comunidade aqui em Vila Velha. Um abração, Heriberto. Gabriel Dias, boa Ju. Juliana Dourado, que está surfando muito aí, foi a vencedora da última bateria. Leonardo Orelha, bom dia, Nação Bodyboard Brasil. Sucesso às atletas desse evento, tá top, viu? Alto nível. Um abraço, Leonardo. Mande aí suas mensagens. E essa bateria acaba de terminar a situação atual, então, oficial da bateria. Sari Ohara em primeiro lugar, Maíra Viana em segundo, Francis Aoto em terceira posição, Priscila Medeiros em quarto. E a gente vai chamar um comercial, não saia daí que a gente volta rapidamente. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de
Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, ArcelorMittal. Welcome everybody, we are back and this is the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro and we are in the second day of competition and in the water we have round number 4 and it's heat number 3 and you have Isabella Souza in purple, we have Mariana Rosa in white who's actually taking that first wave. Nice looking spin for Mariana, she keeps going. I think she's gonna find a good section there, another spin and she keeps going. Mariana Rosa, a young competitor from Portugal. Nice roll there. Such a good way to start a heat. In the very first seconds of the heat, taking the first wave gives you the confidence you need to start a heat. Mariana Rosa, lá de Portugal, menos de 1 minuto de início da bateria, ela já começou ali com uma boa onda, executando um rolo lá fora e depois terminou com um rolo aqui dentro. Vai para a primeira posição, já sai a nota da Mariana, 3,25 pontos. Nessa bateria nós temos 2 atletas de Portugal, a Madalena Padrella e a Mariana Rosa, que está na primeira posição. E a gente tem a estreia da bicampeã mundial Isabella Souza, lá do Ceará, atleta muito querida, orgulho nosso aqui do Brasil. A Bela estreando aí na competição e podem esperar performances incríveis aí, que são atletas muito capacitadas. E a Soraya Rocha também, que é bicampeã mundial. A gente tem a onda da Madalena Padrella agora, vem fazendo um invertido, continua na onda, forma uma parede ali e acaba enchendo um pouco. E ela vai até o final, executa mais um rolo e acaba ficando um pouquinho atrás da espuma ali. A segunda onda surfada nessa bateria pela Madalena Padrella. As portuguesas dando start aí na bateria. E vamos ver o que a Soraya, que também está surfando muito. A Soraya está competindo tanto na categoria profissional quanto na categoria Master. Soraya, que é uma atleta aí que teve uma carreira incrível durante os anos 80, durante os anos 90. Foi campeã mundial em 2000 e em 2001. É um grande orgulho aí pra gente no Brasil. Já não compete há alguns anos, né, de forma profissional, contínua, mas ainda continua surfando sempre que pode e colocando performances aí excepcionais. Soraya é muito forte, já começou muito forte nesse campeonato, tanto na categoria Pro quanto na categoria Master. Lembrando que a categoria Master nesse campeonato está sendo muito comentado aqui, que está num nível muito alto, parecendo até o nível da Pro, se assemelhando ao nível da Pro. Então, pessoal do Ceará aí, manda um abraço. Quem está assistindo a Bela, pessoal que estiver fora do país, a Tatiana está mandando aqui uma boa sorte para a Isabela, boa sorte para a Soraya. Força Mariana de Portugal também, Bruno Gonçalves. E lá vem a Mariana. Faz um 360 lá fora, numa onda, joga um rolo, tenta ficar ali na frente da espuma, mas acaba não completando. Essa é a segunda onda da Mariana, que está em primeiro na bateria, com 3,25. Vamos ver quanto que essa onda vai adicionar aí para a Mariana. Ainda faltam 21 minutos e 35 segundos. Queria mandar um agradecimento para os nossos patrocinadores nesse evento. A ArcelorMittal, que é o nosso patrocinador master aqui, o Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação e os nossos parceiros de mídia, que são a Ride It e o Mundo Bodyboard. E garanta que você está seguindo aí as redes sociais da IBC, no Instagram IBC World _Tour, e acompanhe todas as informações do Circuito Mundial de Bodyboard no site ibcworldtour.com. That's right, and what a great performance we just watched from Sari Ohara, just taking 3 waves and just making the biggest score so far in competition. But this is Isabella Souza, nice looking reverse, and she keeps going. I think she's going to find that section that's been bringing the possibility of performing those rolls, and of course, oh well, not able to complete it. That's pretty rare to watch, but definitely Isabella, one of the best competitors in the World Tour and 4 times world champion.
What a great hit this one is, having Isabela Souza, the latest and youngest world champion from Brazil, against Soraya Rocha, world champion in 2000 and 2001, and great, one of the biggest names as well for the Brazilian bodyboarding. She's a lawyer, and she's been out of competition for a while, but Who's definitely she's one of our heroes worldwide, Soraya Rocha. And it looks like we have the interview ready with Paola and Sari Ohara. Paola, take it away. We're here with Sari Ohara, our World Championship. She said that got really fun inside the water. That's it? Yes, it's kind of slow, but I could catch like 2 good waves, so I feel like kind of fun. So, and it's similar than Japanese waves. This is exactly what I used to practice, like normally in Japan. So I had fun actually. No, we can see because you take the first wave 8 point something, and I say, my God, she's in Japan. Yes, and then it's been really. I've been having fun with the free surfing, like over there. Then actually, it's fun. It was like a kind of small before competition, but we got some swells, and then I hope we got more swell or like good waves. Yeah. Let's see. You like the atmosphere about here, Espírito Santo? Yeah, I love this country. I love this area, Espírito Santo, Vitória, Jacarepa. Then everybody's really nice. Like always, like I have many Brazilian friends, but they all nice. And then also like all Brazilian people is nice to me. So I'm feeling great. I can see everybody want to take a photo with Sari. That's it. Congratulations. See you to the next round. Back to you guys. Thank you very much, Paola, and congratulations, Sari, for a great performance. Amazing to watch someone taking 2 waves. I mean, she actually took 3, but 3 waves and gaining the biggest score in the competition so far. Definitely, Sari Ohara, very comfortable. And right now, it's Mariana Rosa, young Mariana Rosa. She's only 19 years old, coming from Carcavelos. Mariana in the first position, and Isabela Souza with only 3 points. Madalena hasn't been able yet. Also, Portuguese. Also from Boogie Chicks. It's great to watch that Boogie Chicks is present here with nobody else than Catarina Souza, the founder and one of the best competitors and biggest names in the sport for the Portuguese. It's a Portuguese legend, Cata Souza, coming with Mariana Rosa and the Padrella sisters, which is Madalena and Teresa, all 4 competing. And of course, Conchinha, a little beautiful daughter for Cata. So everyone from Carcavelos, good friends and fellow participants of Boogie Chicks. So also, I would like to tell you that Mariana Rosa was second in Pro Junior in Cinta 2021. So she's no stranger to this kind of conditions, and she's got more titles. And speaking of such, there she comes, Mariana. Nice looking reverse. Throwing water, she ends up staying after the wave. Did a nice carve. And the reverse, Mariana, which is an athlete from Portugal. Carcavelos, such a strong scene in Carcavelos as well. Big hug to everybody there. Água Carca, pessoal de Água Carca, Carcavelos e Boogie Chicks também, fundado pela Catarina Souza, escolinha de bodyboard, formando tantas atletas aí na cena de Carcavelos lá em Portugal. Eu mesmo tive o prazer de morar lá na frente por um tempo e via todas essas meninas aí quebrando dentro da água. A Madalena Valério, Madalena Padrella, Teresa, irmã dela também, a Mariana. As meninas representam muito. E o pessoal de Portugal está mandando aqui também um alô. Madalena Barreiros Cardoso, mandando um bora, Madalena. Mandem suas mensagens aí. A gente tem onda da camiseta Soraya Rocha. Soraya que pegou uma onda só até agora e vem procurando, jogando um rolo ali, acaba ficando presa ali naquela sessão. Uma onda que ficou mais cavada ali. E a gente tem remada também da Madalena Padrella. Madalena faz uma cavada, vem por baixo do lip, executa um rolo na parte lá do outside da onda. Vamos ver se a Madalena vai querer conectar. Essa aqui é a segunda onda dela.
Tenta conectar para ganhar mais uns pontos aqui no inside. Vamos ver como é que ela vai com as duas mãos do bico ali. Nice wave. Actually, I really enjoy the way she performed that bottom turn. This wave, it's you have to be careful with the bottom turns because you might lose some speed. But definitely, Madalena Padrella finding a good projection there and able to complete one roll. Remember, even though the judges are looking to watch a lot of maneuvers in one single wave, of course they will be wearing a one single maneuver in a good wave. And look at that, that's a 5.5 for her. Look at this beautiful reverse spin for no one else than the 4 times world champion Isabella Souza. And another one there, she knows she has to perform a few maneuvers and of course completing with the roll. This is Isabella, we know. So 3 maneuvers for the athlete from Ceará, and one of the best competitors that we have from Brazil. Última onda da Bela ali, foi a segunda onda que ela pegou, até agora está só com 3 pontos. Vai poder, provavelmente vai mudar ali a situação da bateria, vai mudar de posição. Essa segunda onda muito boa, estilo muito consistente da Isabela, né? 4 vezes campeã mundial. A gente vai colocar o replay da onda da Bela agora na tela para poder analisar melhor. Atleta muito consistente lá do Ceará. Altera a situação da bateria com essa última onda que foi um 6,75. Somado aos seus 3 pontos, fiquei com um somatório na primeira posição de 9,75 pontos. A Bela que veio nessa onda executou mais um rolo ali. Onda muito boa para a bateria da Bela. Com 13 minutos e 30 segundos restantes. Fica a atual situação da bateria. Isabela Souza em primeiro, Madalena Padrella em segundo, Mariana Rosa em terceiro e Soraya Rocha em quarto. So the current situation of the heat right now, with 13 minutes left on this heat, which is the heat number 3 of round 4 Pro Division, is Isabela Souza in first, Madalena Padrella in second, Mariana Rosa in third, and Soraya Rocha in fourth, with only 2 waves served on this heat. And I have to stand corrected. I said Mariana was part of Boogie Chicks. I'm very sorry. Thank you very much, Ricardo Rosa. I completely forgot. Actually, Mariana, I'm sorry, é a da nova onda do Bernardo Abreu e João Imaginário, não qualquer um. Muito obrigada. Acho que você é o pai dela, né? Obrigada pela informação. Vocês sabem que pode botar qualquer informação que vocês quiserem lá. Às vezes a gente erra, né? Mas desculpa. Mariana, great bodyboarder from Portugal. Actually, she is from... she's coming from Bernardo Abreu and João Imaginário teaching, so yeah, I'll stand corrected. She's not from Boogie Chicks, but anyway, they have a great relation, of course. They're coming from the same country and from Carcavelos. Great bodyboarder from 19 years old. And right now, Isabella Souza in the first position gets a 6.75, and it's her backup score, it's a 3. Still 11 minutes and 40 seconds. Remember, this is a non-elimination round, so first and second advance to round number 6. That's the prize, I will say, for being first and second here. You will be skipping round, and the third and fourth, we're going to be in the repechage, which is an elimination round, and that's going to be the round number 3. Então, traduzindo aqui para o português, a fala da Bego, esse round é um round não eliminatório. Então, a primeira e a segunda posição nessas baterias, né, já vão avançar direto para o round 6, enquanto as terceiras e quartas posições vão ter uma segunda chance ainda no dia de hoje, na repescagem, que vai acontecer mais tardar no dia. Lembrando que o cronograma hoje, a gente vai ter a categoria profissional feminino agora. Vamos ter mais uma bateria, né? Essa é a terceira de 4 baterias, vamos ter a profissional. Depois a gente vai entrar com a categoria Master, depois vai entrar a categoria profissional de novo, e no fim do dia a gente vai ter a categoria profissional júnior. Então, respondendo aqui, Julinha, a sua pergunta, você perguntando quando vai cair a Pro Júnior. A Pro Júnior vai cair mais para o fim do dia de hoje ainda, tá bom? A Julinha que está perguntando aí é competidora do evento, com 10 anos de idade,
está participando aí dessa etapa do Mundial. Julinha lá da Barra do Jucu, do Instituto Neymar Carvalho, falou que ama o bodyboard e nunca participou de uma competição até hoje. Essa é a estreia dela, vai estrear aqui no ArcelorMittal o Wahine Bodyboard Pro. Então fica anotado aí, Julinha, você vai cair hoje, no mais tardar, no fim do dia, depois das 2 horas, provavelmente, pelo nosso cronograma. Então a situação atual da bateria agora, com 10 minutos restantes, são Isabela Souza em primeira, a Madalena Padrella segunda posição, Mariana Rosa em terceiro e a Soraya Rocha em quarto. So now with 10 minutes left to this round, Isabela Souza is in first position, Madalena Padrella in second, Mariana Rosa in third, and Soraya Rocha in fourth. Remember to send us your shout out so we can read your name and read your messages, who you're supporting on this event, where you're talking from, where you're typing from. Big hug to everybody on the bodyboarding scene which is supporting this event, and a big thanks to our sponsors, ArcelorMittal, our naming sponsor to this event, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e Mundo Bodyboard. And remember as well to tune in with our social media, which is on Instagram, IBCWorld_tour, and the website where you can find all the information about the World Tour, ibcworldtour.com. E a gente vai chamar agora um replay da última onda. Vamos ver aí, poder analisar mais precisamente como é que foi essa segunda onda. A Isabela Souza está em primeiro, Madalena em segundo, Mariana Rosa em terceiro e Soraya Rocha. This is the latest, the 6.75 for Isabela Souza. Nice looking reverse spin combined with another one, and she found, of course, her way to the shore and performed a good roll in the closeout section. So that's why she got a 6.75, and right now there's still 8 minutes on the clock, and there's a situation there. Here comes a Mariana to the right, and I think there was a rider to the left, and Mariana with 3 spins, nice looking wave, and very good roll there for Mariana, gazing her chest, showing the judges that she's completing in a very good way. Let's see, Mariana is looking for a 4.76 to be second and a 6.51 to be first. This is a nice looking wave for the young Mariana Rosa. I don't know what's going to happen there, and it's so weird that we haven't seen Soraya taking much. This is another wave. Now, this is a replay from Mariana Rosa. Onda muito boa da Mariana, repetindo aí. Provavelmente ela vai trocar um 4.76, ela está precisando, a Mariana. Pegou essa onda aí muito boa, executou 3.360 e um rolo ali no final. A Mariana está com um somatório de 5.75 pontos, precisa de 4.76 para tomar a segunda posição da Madalena Padrella. Vamos ver se ela vai conseguir avançar para a segunda posição, deixando a compatriota Madalena em terceira posição nessa bateria. E a Soraya, por enquanto, não está conseguindo encontrar boas ondas, está com 2 ondas de nota 1,5, somatório de 3 pontos. A Soraya precisa de um 6.51 para avançar. Lembrando que a gente ainda tem 6 minutos até o fim dessa bateria. A Soraya, durante todo o campeonato, veio demonstrando uma performance muito forte. Então, 6 minutos, bem possível. Ela que já vem remando ali numa onda, bem possível dela alterar essa situação. Vamos ver, tem remada ali da atleta de camiseta azul, Madalena, de Portugal. Vem com um rolo na onda lá de fora. Continua na frente da espuma. Vai tentando conectar, esperando a segunda sessão. E corta, sai da onda. E a Isabela Souza acaba de sair a nota da última onda da Isabela, que foi um 9 pontos, somado com seus 6,75. Ela está com um somatório de 15,75. A Isabela acabou de tirar a maior nota da competição agora. E está em primeira posição, faltando 5 minutos, deixando aí uma situação bem mais difícil para a Madalena Padrella, que precisa de uma combinação de notas aí para poder ir para a primeira posição.
15,76. 15,76 é o que precisa a Madalena agora para passar a Isabela. Então, com 5 minutos faltando para o fim dessa bateria, a disputa fica principalmente aí pela segunda posição. Vamos ver o replay aí da onda da Isabela, que foram 9 pontos, a maior nota até agora na competição. Isabela 4 vezes campeã mundial. E vamos dar uma olhada aí nesse replay, ver o que a Isabela arrumou. That's right. We are going to watch the 9-point ride for Isabella Souza. That was a left, I think. No, this is Mariana. Well, we are waiting for that. This is last wave of Mariana. White. We're looking for the last wave of purple. Isabella Souza, the 9-point ride. That was to the left. Okay, that was actually the 6-point ride for Mariana Rosa, who actually managed to change the situation, but with the last wave of Madalena Padrela, Madalena advanced to the second position and left Mariana in the third position, needing a 3.51 to be second. Remember, it's all about trying to get the first and the second position in this round. And we're waiting to watch that 9-point ride. It will be the biggest score of the competition, the biggest single wave, and the biggest combination score from no one else than Isabella Souza. Of course, showing that she can serve all kinds of conditions. She's equally as good to perfect reef breaks and to beach breaks. So it's great. We're gonna get you that 9-point. We are adjusting everything here, guys. Don't worry. And so far it's 20 seconds, 3 minutes and 20 seconds in the clock, and this is the round number 4, which is a non-elimination round. We're watching the heat number 3. And you can check the priorities in your screen right now. It's Isabella Souza with the second priority, Mariana with the fourth, Madalena with the fourth, Mariana with the third, and Soraya, who hasn't really been taking any waves. So it's strange to not having Soraya taking waves and marking points. In the previous day, Soraya completely destroyed every single heat that she served. I think she actually managed to pass first in all the divisions. And right now it's very weird to see her with the 3 points. But, well, it doesn't really matter because she's not losing anything. I mean, it's always good to skip around, but she is going to have a second chance in the report charge round, which is the round number 5. It's coming right after the round number 3 that we're going to be doing after this professional division. We are going to jump to the master division, and here comes Madalena Padrela with the spin, reverse spin, trying to connect to the inside section and perform a roll there, which is the combo that we have been seeing for a while. And there she is. Oh, not able to complete. That's her. Look at that, the next hit getting ready. That's her sister. Remembering that right now, today actually the heats are starting from the beach. So after the countdown, the girls start from the beach and pedal all the way to the outside. And we have the white jersey, Mariana Rocha, doing a nice spin for Mariana. Keep coming with another spin. And tries to go for a roll, but stays outside, stays after the foam. Let's see what's the situation right now. So Isabella Souza in first with a 9-point ride. Amazing wave for Isabella. Madalena Padrela in second, Mariana Rosa in third, and Soraya Rocha in fourth. And now we have Soraya on the wave, doing a nice 360, another one. She keeps coming. We have 50 seconds left on this heat. Soraya coming for the inside section, does another spin. Good wave for Soraya. Another one, another spin. Soraya is in need of an 8-point and does a roll. And she actually needs an 8.01 to classify in second position.
Just remembering this is a non-eliminatory round, so all of the athletes will have a chance later on this day on the repechage. We have 20 seconds left on this heat. Let's see if Soraya, someone coming on the wave right now. This is Isabella actually doing a roll on the outside section. Tries to connect, coming through the beach. We're just going for countdown. 2 seconds left right now. And that's it, the heat is over. Final scores are Isabela Souza in first, Madalena Padrella in second, Mariana Rosa third, Soraya Rocha in fourth. And we're going to call for a quick commercial. Don't get out of there. Wahine. Sí. Bienvenidos de regreso. Welcome everybody. We are at the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, and today is the second day of competition. What a great day we've been having, Lucas. Um dia lindo aqui em Jacaraípe, segundo dia de competição do ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. E agora a gente vai para a última bateria da categoria profissional na água. A estreia da campeã Neymara Carvalho. Vamos ver como é que ela se sai. Vamos para a água. So in the water we have Neymara Carvalho. This is going to be amazing. Director, por favor, agua. We have the heat ready. And there's right there, look at that powerful maneuver performed there from the rider in orange. That's Joselane Amorim. Joselane, muito forte da Bahia. Já começou. Menos de 20 segundos de início da bateria. E a Joselane já inicia ali a primeira onda dela, sua participação na bateria, conectando até a areia, como sempre. A Joselane não perde tempo. Já veio conectando ali até a areia e tira uma nota 6, com menos de 20 segundos do início da bateria. Não é 20 minutos, não, é 20 segundos. A Joselane já conseguiu tirar um 6. Atleta que é também instrutora lá da escolinha do Uri Valadão, nosso último campeão mundial aqui do Brasil. Grande orgulho nosso, Uri. E primeira posição já, Joselane Amorim. That's right, and in the water we have in orange, Joselane Amorim in pink or purple, and you can see pink in your screen, but it's purple. Neymara Carvalho and Teresa Padrella in white, and look at this, Neymara's daughter. So a heat again with Neymara and Luna that happened in Iquique, and what a difficult situation for Neymara and for Luna to be facing each other in the same heat, but this is competition, and I know for a fact Neymara is very proud of Luna. So yes, Luna Hartman in the blue singlet. So this is going to be a very powerful heat, and we're very happy to be bringing you this second day of competition, and this is the Pro Division. Remember, after this, we're going to continue with the Master, and right after that, we're going to be back with the Pro Division, and we're going to be seeing for the first time the Junior Division in the water. We're looking forward for that. E agora essa última bateria da categoria profissional, né, com a camiseta amarela Joselane Amorim da Bahia, camiseta rosa Neymara Carvalho, camiseta branca Teresa Padrella e de blusa azul Luna Hardman. Então aí a gente tem agora uma batalha dura aí para Neymara, que tá competindo contra sua filha, né? A estreia da Neymara nessa competição, e agora tá contra a filha aí, mas as duas são competidoras de nível muito alto, né? Neymara com uma história incrível no esporte, e a Luna tá construindo também uma carreira incrível
fez uma campanha muito boa lá no Chile, a Luninha, no Brasileiro também. Neymar acabou de ganhar o evento brasileiro lá em Itacoatiara, o Itacoatiara Pro, que também foi uma etapa do circuito nacional. E temos onda aí da camiseta branca, Tereza de Portugal. Já vem executando um 360 para a esquerda, segura um pouco ali atrasando, continua para mais uma sessão, executa um rolo a Tereza e vai até o final executando mais um 360, conectando até o finzinho da onda ali na areia. Enquanto a Joselane está em primeiro, com uma onda 6 pontos. Essa foi a segunda onda surfada na bateria, depois de quase 5 minutos decorridos. Tereza Padrella. Essa bateria que começou um pouco mais devagar, tirando aí a exceção da Joselane, né, que com 20 segundos já tirou um 6. Agora foi a segunda onda surfada da Tereza. Tereza tirou uma nota 4, já conseguindo com 5 minutinhos aí decorridos ir para a segunda posição, e deixando mãe e filha em terceira e quarta posição. Neymara Carvalho em terceiro e quarta posição, Luna Hardman. A gente tem uma entrevista pronta agora com a Paola, vai entrevistar a última campeã da bateria. E leva aí, Paola. É isso aí, galera. A gente está aqui com a nossa atual líder do circuito mundial, Isabela Souza, nossa campeã mundial, multicampeã, né, Isa? Você quebrou dentro d'água ali, surfou muito, você se achou ali, né? Como é que estão as ondas hoje? Bom, eu estava surfando já há alguns dias aqui e hoje realmente é o melhor dia. Então, quando você está surfando num mar um pouco pior e depois pega um mar melhor, fica mais fácil de sintonizar. Consegui achar uma onda boa. No começo eu estava ali um pouco ansiosa, né? Primeira bateria do campeonato minha. Então é normal que a estreia você fique um pouco ansiosa, mas do meio para o final da bateria eu consegui me achar e consegui essa nota que foi uma nota alta. She said that was a little bit nervous because it was the first hit of the day for the contest. So she got a connection and just like feel the waves and getting really good. E aí, você está morando em Portugal ainda, Isa? Sim, eu vivo em Portugal. Queria até mandar um beijão aí para a Malta que está assistindo, que está sintonizada de Portugal, os meus amigos que são portugueses. E eu estou vivendo lá já tem 5 anos. Com certeza, acho que é um país que está ajudando muito a melhorar meu nível. E eu sou super contente de chamar Portugal de casa. Legal, realmente, lá a gente se sente em casa mesmo. Parabéns. Pô, foi uma bateria linda de assistir também, foi bem difícil, que as meninas surfaram muito, mas você realmente quebrou ali. E te vejo daqui a pouco, no próximo round. Obrigada, e queria mandar um beijão para minha família também, que está assistindo lá do Ceará. Eu tive antes daqui lá e acho que com certeza me deu energia para vir para cá com mais power, com mais autoestima mais alta. Queria mandar um beijão para minha mãe, para meu irmão, meu cunhado e meu sobrinho e meu pai que estão lá assistindo. E vamos que vamos, para a próxima. E a galera do Ceará vibrando aqui para a Isabela, o Brasil inteiro, né? Parabéns, a gente se vê daqui a pouco. Back to you, guys. Muito obrigada, parabéns pela Isabela. Muito obrigada, Paola. And so far is Joselane Amorim in the first position with the 6 and a 1. And Teresa Padrella, it's with the 4. Right now there's a little bit of improved situation for Joselani. She's got a 5.25 and now she's more solid in the first position. The rest of the competitors haven't been able to mark many points. Neymana took a wave and marked a 3-point. Remember, this is a non-elimination round and no one is leaving competition here. The difference is that first and second advance to the round number 6 and third and fourth will go to repechage, which is an elimination round, and it's the round number 5. Thank you very much, everyone, for tuning in. And remember, this event is brought to you by ArcelorMittal as a name sponsor, and also the support of the Governo do Estado do Espírito Santo, da Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It, and Mundo Bodyboarding as media partners. Thank you very much, everyone. E fazendo aqui uma correção em português rapidamente. Muito obrigado aqui, Diego Celistre e Andréia, pela correção. A Joselane Amorim, atleta do Rio Grande do Sul. Tinha mencionado aí que ela era uma atleta da Bahia. Peço desculpas, confundi com a Juliana Dourado. Então, a Joselane Amorim, atleta do Rio Grande do Sul, bicampeã brasileira, né? Vice-campeã brasileira de 2021. Peço desculpas aí pela confusão. E a Joselane já pula para a primeira posição com uma nota 6 e um 5.25.
e aí fica com um somatório de 11,25 pontos. A Tereza Padrella fica em segundo com apenas uma onda surfada de 4 pontos. E a gente tem onda aí. Neymara, nada mais, nada menos que Neymara na onda. Um 360 e acaba ficando por ali. A Joselane na onda, que executou um 360 e acabou ficando por ali, da blusa laranja. Neymara com apenas uma onda surfada, 3 pontos, está na terceira posição. E tem série entrando ali, as atletas remando forte para se posicionar. Camiseta azul, a Luninha busca a direita, se posiciona ali, mas acaba não entrando nessa. E a camiseta branca, Tereza vem, executa um rolo lá na parte do outside, um 360 e fica ali pela espuma. Segunda onda da Tereza agora, que vai somar junto com o seu 4. E aí nessa onda vem a Luna Hardman, que está só com 1,5 por enquanto. Executa um invertido ali, continua segurando um pouco a Luninha, dá mais um 360, acelera para a seção final da onda, executa um bom rolo, boa onda para a Luna. Vai vir uma segunda nota boa aí, que provavelmente vai mudar a situação. Vamos ver se a Luna consegue ir para a segunda posição. Ela precisa de um 2,51, muito provavelmente vai passar para a segunda posição ali. E para ir para primeiro precisa de 9,76. Joselane vem firme na esquerda, executa um ótimo rolo para Joselane, muito boa onda, lá na parte de fora da onda, vem conectando para conseguir aumentar um pouco a onda. Muito boa onda da Joselane. Vamos ver o que os juízes acham, uma onda de uma manobra, né, Bego? Não tão comum nessas baterias. Vamos ver qual nota que vem aí para Joselane. Well, that right there, it's what we were speaking at the beginning of the day. Definitely the judges know this wave. It's a wave to perform many maneuvers, but definitely who doesn't like a projected and aerial maneuver? That roll right there for Jocelyn Amorim was really good. Let's see what the judges think. Sometimes some people might wonder why the difference of scores. I explained to you sometimes one single maneuver very well performed and very radically performed can grant a huge score. Sometimes many maneuvers does. It all depends on the judges' criteria. Remember, we are not judges here. We just commentate. But we have been working for a while in this, and we have a pretty good idea of how they think about these situations. And definitely that was a nice looking roll. Maybe the wave wasn't that big. I don't know if we have the replay from last wave of orange. Não sei se a gente pode ver esse replay aí, a última onda de laranja. Joselani. Oh my God, I want to say it. Sorry, Joselani. I really want to say properly your name. Okay, well, that's not at all. That was the last wave of Luna. And yeah, this is the last wave of Jocelani Orange. Yeah. Oh, we get in there. Okay, last wave. Let's see if we can have it. Maybe without the curtain. Vamos ver se a gente consegue. A gente está tendo um probleminha técnico aqui para o replay. Aí tá a segunda a onda da Joselane, a última onda. Um bom rolo para Joselane. Vamos ver que nota. Ainda não saiu a nota que os juízes vão dar. Essa aqui foi uma onda não muito recorrente, né? Normalmente as atletas estão vindo construindo lá de fora, assim como está fazendo a Tereza agora, fazendo um 360, depois um rolo, tentando conectar para o inside. E essa onda da Joselane foi diferente, né? Ela veio, já executou um rolo bem forte, bem projetado lá de fora, e vem Neymara, idealizadora desse campeonato, tenta executar um rolo, acaba ficando por ali, a onda fica um pouco fraca. E a Luna vem com a sua segunda onda, um 5,75, e vai para a terceira posição, deixando a mãe na quarta posição da bateria. Joselane rema, acaba ficando por ali, alguns segundos aí de muita ação nessa bateria. E a situação atual agora é Joselane em primeiro, Tereza está em segundo, Luna Hardman em terceiro, e deixando a mãe, Neymara Carvalho, em quarta posição por enquanto. Vamos ver se a Neymara responde aí essa última onda da Luna, que estava com só uma onda de 1,5 e agora adicionou, né, ao seu repertório um 5,75. Então a Luna agora ela está precisando de uma nota 1,91 apenas para poder avançar para a segunda posição.
ainda faltando 11 minutos. A gente tem aí Joselane indo para a esquerda nessa onda. Boa velocidade para Joselane, executa um invertido ali com as pernas cruzadas. 360, normal. Mais um invertido. E a Joselane vai embora. Vai embora com mais um rolo. Boa onda para Joselane também. Vamos ver se ela vai conseguir trocar sua nota. A Luna remando agora para a direita também. Fazendo um 360. Tentando buscar mais velocidade ali para conectar no inside. Boa sessão da onda da Luna. Um bom rolo. Vai trocar a nota 1,5 agora. E vamos ver como é que vai responder. Mais um rolo da Luna. Não para. Cada ponto conta. E vamos ver se ela muda a situação agora. Vai trocar esse 1,5. Provavelmente vai alterar a sua posição na bateria. A Com Luna certeza troca vai trocar. 1,5. Sim, com certeza. Great wave exchange there. Actually, the roll that we were talking about got a 4 point. You guys can check it. Got a 4.25 for Joselani. But right now, she is very solid. We're waiting for one more score for her. I have to say, Joselani, it's unstoppable in this contest. She is definitely, so far from what I've been seeing, one of the favorites in this contest in both divisions. I'm very impressed with her level. And I would like to call her to do the world tour. She's definitely got level to do it. She's a professional rider here in Brazil. Joselani, which is twice Brazilian champion. Last year, she got second place on the Brazilian circuit, and as the Brazilian circuit is so strong as well, kind of like World Tour level, right, Bego? And Joselani is definitely showing this in this heat right now in the first position with a 6 point and a 5.4. A very nice wave that she got. A last wave was a good roll on the outside. We haven't seen much of this until now. The athletes are doing 360 all the way to the shore, but Joselani got a very good roll on the outside section. And we have action right now. Neymara Carvalho on the left with a nice cutback and a reverse, pretty much Neymara's style, a normal spin, doing the good line, another reverse. Neymara's got a unique style, such nice 360s, and goes all the way to the end to change her second wave, which is a 1.5. And Neymara is now in fourth place, needing a 7.41 points to classify. And the current situation now with 8 minutes and a half remaining on this heat is Joselane Amorim in first, Luna Hadman in second, Teresa Padrella in third, and Neymara Carvalho in fourth place. Então a situação atual dessa bateria, que é a última bateria na categoria profissional do round 4, com 8 minutos restantes, é Joselane Amorim em primeiro, Luna Hardman em segundo, Teresa Padrella em terceiro e Neymara Carvalho em quarto. Provavelmente vai mudar a sua segunda nota agora, que é um 1,5. Vamos ver se a Neymara consegue mudar de posição nessa bateria, com 8 minutos restantes, fechando o round 4 da categoria profissional. E a gente vai chamar agora um replay da última onda da Neymara, que ela vai tentar trocar esse 1,5, com certeza vai trocar. Neymara fez um cutback muito legal ali na primeira onda, executando um invertido, um normal e mais um invertido, e depois foi embora até sair ali do nosso campo de visão para beirinha da areia para poder fechar com aquele rolo e trocar sua segunda onda. Vamos ver quanto que os juízes vão dar nessa onda da Neymara Carvalho. Neymara, que é idealizadora do Instituto Neymara Carvalho, que foi criado junto com a Escolinha do Gordinho, né? Foi uma fusão, na verdade, com a Escolinha do Gordinho, e hoje eles fazem palestras, fazem cursos, fazem um trabalho maravilhoso, sensacional ali com as crianças e os adolescentes da Barra do Jucu, ensinando bodyboard de forma gratuita. That's right, Gordinho, one of the biggest names here. He's been training so many great athletes. Everyone, I think, has been training with Gordinho, and he's present at this event, and he has a acai little chiringuito right now, right downstairs. And if you're right here, you have to come and check it out. He actually gave us a few acais in the morning, and they were delicious. Thank you very much, Gordinho, for all your great job and your great personality. You want a person that's blessed and honor us with his presence here. And Madalena Padrella, Teresa Padrella,
and she's actually 2021 Portugal national champion. And look at that, I was talking about her and she took this wave. Nice looking spin there for Teresa Padrella, the current Portuguese champion. It's hard to be a Portuguese champion. There's good level there, so good job there for Teresa. Nice looking wave with the spin, a roll, and try to perform another roll there. There's Cata Sousa there, her trainer and founder of Boogie Chicks, telling her what she has to do. What a great thing to have your trainer there with you at the sand. So good moments for the girls in Boogie Chicks traveling together and having the chance to surf alongside with one of their master, which is Cata Sousa. Thank you very much for being present here. Your presence honor the female bodyboarding. Remember, this is the only event just for women. We have 3 divisions. We are crowning the Master World Champion. One event to crown the Master World Champion. This is going to set a standard for the future of female bodyboarding. We have more competitors in Master than in the rest of the divisions. And we have also the professional division and the junior professional division. So this event, it's full. And we are more than proud, more than happy to be in Brazil, one of the best places and the biggest community of female bodyboarding. So I think that's why Neymara, who's actually surfing right here at this heat, she wanted to bring this event here to her country because she knows the history that we have here. 7 generations of bodyboarding is present in this event, and whoa, I'm getting excited. Yeah, it's definitely history being made here in Jacaraípe Beach. First ever woman crowned as a Master World Champion of the IBC World Tour 2022. It's history being made, so good. E a história está sendo feita aqui. A gente, como a Bego estava comentando, é a primeira campeã mundial do campeonato, do circuito mundial de bodyboard na categoria Master. É um evento promovido pela ArcelorMittal, juntamente com a Neymara Carvalho, né, e os nossos outros patrocinadores, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It e Mundo Bodyboard. E juntamente com todas as outras pessoas dessa organização aqui, muita gente trabalhando, cada um fazendo um trabalho aí de formiguinha para poder fazer esse evento acontecer, né, de forma tão esplendorosa. As atletas saem da água ali, já tem até um cuidado ali, um skincare, um cuidado com o cabelo. Todas as atletas muito felizes ali. Eu quero conhecer isso. Você não chegou aí lá não, Bego? Não, cara, tô aqui com você o dia todo. Né? Boa onda da Joselane, já começa executando aí um invertido. Busca uma velocidade para pegar a próxima sessão e fica por ele mesmo. Joselane que está na primeira posição da bateria, vencendo por 1 ponto. Está com 6 e um 5,4 e um somatório de 11,4 pontos para Joselane. A Luna está em segundo e a Joselane, além de estar em primeiro lugar, ela está também com a prioridade ainda, que acaba de perder nessa onda agora. E a prioridade passa para a Luna, que está em segundo, com um somatório de 10,4 pontos, deixando a Teresa em terceiro e a Neymara com a segunda prioridade na 4ª posição. A Neymara está precisando de uns 5,51 para poder avançar e pegar a segunda posição da Luna. Lembrando que esse round, que é o round 4, ele é um round não eliminatório, então todas as atletas que ficarem na 3ª e 4ª posição vão ter o round 5 mais tarde no decorrer do dia para poder ter uma segunda chance, né, a repescagem, para poder continuar na competição. E as atletas que ficarem com a 1ª e a 2ª posição, no caso atual agora, Joselane e a Luna, pulam diretamente para o round 6 da categoria profissional. E hoje, no decorrer do dia, a gente vai começar agora na próxima bateria o início da categoria Master. Depois a gente vai voltar para a repescagem, que é um round 5 da categoria Pro, para ter a categoria Pro Júnior no fim do dia. E tem onda da Luna, que vai tentar aumentar a sua nota, da Neymara, na verdade, a mãe, com 360 muito bonito ali, a Neymara lá fora, faz um invertido para tentar conectar com o inside, cria velocidade e um bom rolo para Neymara. Nice. Boa onda, vai trocar os 3 pontos com certeza. Boa onda para Neymara. And faltando 1 minuto e meio, ela tá botando ritmo. And the whole beach was screaming
I mean, there's no secret. Everybody loves Neymara and everyone is supporting her. But look at this. This is the answer of her daughter. She's not leaving anything there for nobody. Nice looking roll. Keeps going. Completes with the spin. Luna Harman, fearless competitor. She's coming out to get everyone and she's going to continue. I think she's going to get the chance to roll right there in the shore. Of course she does. So attention, Neymara, after that last wave, might have the score she needed. Look at that, that's Gordinho right there. Gordinho training her as usual, telling her what to do, and what a great moment for him. Probably he's remembering the time he was doing that for Neymara when she was probably, I don't think her age, Gordinho is not that old. But yeah, 33 seconds. And what a great hit between mother and daughter. I'm not sure what's going to happen because we're waiting for the scores of last wave of Neymara Carvalho. And She also comes for another one. yeah, she's actually taking there. She's like, okay, my daughter is not going to beat me. But you know what? I think she did. And we are in the last seconds. And here comes a wave for Joselani to the right. Nice looking spin. I mean, not actually a check turn, and she's leaving the competition area. We are going to go to a commercial break, and we're going to be back with the results of the last of this heat because we're waiting for scores. Don't go anywhere. Céu e mar, praia e verão, sinta a liberdade no seu coração. Vem viver, sorrir de janeiro a janeiro. No surf, na pesca, no tambor do Congo, do alto do Messi, a cidade inteira vai cantar. Pra Deus no coração. Sejam bem-vindos de volta ao ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. A gente acabou de terminar a categoria Pro, o quarto round da categoria profissional, e agora a gente vai dar início à categoria Master, que está com um nível tão forte quanto da profissional, né? E agora a gente vai para a água. Yeah, and look at this. Wait, what just happened? Actually, Neymara Carvalho managed to change the situation in the last wave. She gets a 6.75, and Neymara ended first in that last heat, leaving Joselani in the second position, and Luna and Teresa, they're going to the repechage round. But what a great performance, of course. That's Neymara Carvalho. That's she does that, you know. The mother's not making it easier for the daughter, Luna, in third right now. Como o Bego estava dizendo aqui em inglês, a situação mudou totalmente na última bateria. Neymara fechou em primeira posição com 6.75 que ela tirou, junto com a Joselane Amorim, do Rio Grande do Sul, e deixou a Teresa e a Luna para repescagem no round 5, que vai cair mais tarde no dia de hoje. Então, Neymara, faltando segundos aí para o fim da bateria, pegou uma onda, mudou toda a situação, e a gente dá início agora à categoria Master, que vai para a água, estreando no dia de hoje a categoria Master. Look at that. That's so cool to watch. Neymara, I think that's Raquel, right? Yeah, that's the first bodyboarder from here actually who pushed Neymara to surf. She was in the press conference, so great to watch them. And Neymara
no stranger at all to do these kind of things. Okay, so we are in the first heat of round number 3 for the Master Division, and in the water we have Paloma Fragan and Elisangela Fragoso in white and Dada Oliveira in orange. Remember, this is an elimination round for the Master, so only first and second advance. Let's see. Tenemos en el agua la última chilena presente. Son baterías de 30 minutos en esta ronda número 3. Este es el campeonato mundial que corona a la campeona mundial en categoría Master. Está la última chilena que tenemos en competencia, y aquí se viene una ola para Dada Oliveira, de una vez marcando un rolo. Nice wave for Dada, she keeps going, and looks like this is Elisangela and Paloma. Well, no one really going. Remember, the heats start with no priority. All the heats start with no priority, so it's anyone's ball game at the beginning. E agora na primeira bateria do round 3 na categoria Master, que vai coroar a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master, aqui na praia de Jacaraípe. A gente tem nessa bateria de camisa rosa Paloma Fragan, do Chile, Elisângela Fragoso, de blusa azul, local aqui da Praia do Solimar, e Dada Oliveira com a blusa laranja, nesse formato de baterias, que são baterias de 30 minutos, onde as atletas podem pegar até 12 ondas e as 2 melhores ondas são contabilizadas. Dada já começou pegando uma onda ali com 3 pontos, que jogou ela na primeira posição, seguida aí pela Elisângela, que já aperta o start também, tenta dar um rolo ali fora, acaba ficando presa na espuma. Uma bateria de 30 minutos, né? Elas têm mais tempo para poder traçar uma estratégia aí. A Paloma do Chile vem criando velocidade, faz um rolo na parte do outside da onda e acaba ficando por ali. A Paloma não quis conectar e tentar puxar mais daquela onda. Vamos ver, provavelmente ela vai para a segunda posição depois dessa onda aí, que executando um rolo, onde a Elisângela na primeira acabou na tentativa ali, ficando com 1,5. That's right, and remember, this is an elimination round. Paloma gets a 4.75 30 minutes heats, and Paloma is the last competitor from Chile that we have. We came 9 competitors, but unfortunately we have been all eliminated, but Paloma is solid in both divisions. She's going to the repechage in the open division and the professional division, and she is right now surfing in the Master with a 4.75 in the first position. Paloma entonces obtiene un 4.75. Paloma, que todavía está en la categoría profesional. Ella quedó en el repechaje. La vamos a ver en una ronda que viene después de aquí. Y esta es una ola más para Paloma Fragan. Conecta con un giro, va a seguir nada más en esa ola, pero Paloma está necesitando ir construyendo su score. Esta es la local, Elisangela Fragoso. Ella vive al frente de la playa. De hecho, Viviana Araya y Sujin Stay se están quedando en la casa de ella. Ella tiene una posadita y vive aqui al frente. E uma ola para Dada. Dada Oliveira agora na direita, acaba saindo ali. Dada está com 3 pontos até agora. E a Paloma foi para a primeira posição com a sua primeira onda, 4.75, atleta do Chile. Portanto, fica na primeira posição Paloma. Dada em segundo, que acabou de ser ultrapassada pela Elisângela. Dada foi para terceiro e a Elisângela vai para a segunda posição. E a gente tem uma entrevista agora com a Paola, com nada mais, nada menos que Neymara Carvalho, campeã da última bateria. Vai daí, Paola. E é isso aí, galera. A gente está aqui com a nossa pentacampeã mundial, Neymara Carvalho. Ela que é vice no circuito brasileiro e quarta no ranking mundial, nada mais, nada menos do que isso. E organizadora desse grande evento que a gente está aqui participando, né? E aí, você virou ali no final, ela falou que está cansada. Imagina a carga que ela está aqui só de organizar esse evento, né, Ney? Nossa, foi difícil. Eu não consegui me achar no começo da bateria. Aí peguei uma ondinha, faltou o rolo no final ali. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho que dar um rolo aqui dentro. E eu vi as meninas pegando onda. Luna na bateria também fica com aquele coração assim, ai meu Deus do céu, dá onda pra ela, mas dá pra mim também. E no final veio a onda, eu sabia o que eu tinha que fazer para ter a nota, sabia que tinha que dar os 360, né, fluidos, tinha que
finalizar com um rolo legal e foi isso que aconteceu. Esperei a nota, deu tudo certo, avanço uma fase, né, não vou para repescagem. Fico feliz que a Luna ainda esteja, né, tendo possibilidade, mesmo que na repescagem. E é isso, organizar, Paola, e competir é duro, viu? Mas vale a pena. E agora você pode ainda relaxar mais um pouquinho, que eu sei que para você esse tempo é de ouro, né? De poder relaxar 10 minutos. Verdade, verdade. Mas eu estou muito contente. A gente está reunindo, né, muitas gerações nesse campeonato. A alegria que eu vejo das meninas, sabe, do reencontro. É o meu maior presente, minha maior vitória realmente nesse campeonato. Claro que eu estou aqui competindo, eu quero buscar, eu quero, né, disputar o título esse ano. Estou aqui fazendo a etapa, me desdobrando, mas muito feliz. É multi-Neymar, né? Neymar, que no apelido não é à toa, né? É isso, Ney. A gente está muito feliz aqui também, as meninas todas de 7 gerações, como você falou. Todas assim se encontrando, está sendo muito especial para todo mundo, inesquecível. Obrigada por isso. Show, valeu, galera. Continue assistindo aí. É, galera, fica ligada aí que a mulherada tá, ó, só começando. E é isso aí, back to you guys. De volta com vocês. Good wave there for Paloma Fragan, and there's another wave for Elisangela. She's a good interview. I'm sorry, we have live action. So thank you very much for the great interview, and congratulations to Neymara for that great performance there. Paloma agora está em primeiro. Lembrando que a Paloma é a última atleta do Chile, a única, na verdade, atleta do Chile que está presente ainda na competição. Foram 9 atletas do Chile que vieram aqui para Jacaraípe para participar, e a Paloma é a que continua agora ativa na competição, representando o pessoal de Iquique. Paloma, que é uma surfista raiz lá de Iquique, surfa nas bancadas lá, né, Bego? Eu vi alguns vídeos da Paloma, assim, surfando umas bancadas grossas lá, bem parecido também com o estilo das bancadas que a gente tem aqui no Espírito Santo. Tenho certeza que ela ia gostar muito de conhecer as bancadas aqui de Vila Velha também. E Reef ela breaks. segue em primeiro ali. Bons reef breaks aqui em Vila Velha. Certeza que ela ia gostar. Paloma em primeiro, Elisângela em segundo e Dadá em terceiro. That's right, Paloma Fragan. She's actually from Viña del Mar. She's local on a beach break named Reñaca, which is a very good beach break for bodyboarding too. And there's a wave here for Dada. Nice looking one. She's spinning there, and I think she's going to find the section. Nice roll for Dada. This is a wave that's going to count for her. Dada Oliveira. Right now she's looking for a 3.36 to be second and a 7.01 to be first. Paloma Fragan, it's solid in the first position. And actually, Elisandra, it's looking for a 6.51 to be second. But remember, this is an elimination round, and only the first and second are going to advance. So it is very important to leave everything, to put everything on the table, leave everything right there in the field, because it's the last chance in the master division. Very comfortable to serve 3 people with 30 minutes. It's like 10 minutes per person, and look at that, it dropped. Last wave of Dada, 4.85, and now Dada takes the second position out of Elisangela, and she's only needing a 5.16 to be first. So Paloma needs to take care, and aquí viene nothing more for Paloma. Dada, which is an athlete from the north part of the country, from Rio Grande do Norte, and was a state champion in '97. So these women here have careers that started some 20 or 30 years ago, and they were already making history. She's a local from Ponta Negra, Natal, and there comes Elisângela on the white jersey doing a nice 360, coming to the inside section, another 360. The wave keeps going for her. She does another reverse. Elisângela, which is great local here, tries to close with the roll and ends up after the foam in there, known by everybody. Elisângela here, such a nice person. Elisângela acabou pegando mais uma onda boa ali, provavelmente vai trocar o seu 2.85 e tentar pegar a posição da Dada. Dada, que foi campeã paraibana em 97, campeã do estado em 97, então uma carreira aí já há muitos anos, atleta master. A Paloma vem
continuando na onda ali, faz um rolo já com a primeira manobra e acaba ficando para trás. Às vezes essa primeira sessão ali não tem força suficiente para carregar a atleta num rolo, mas a Paloma vem com um rolo legal ali, acaba ficando, provavelmente não vai trocar, não vai utilizar essa nota. A Paloma está em primeiro, com um somatório total de 10 pontos, Elisângela em segundo, e a Dadá já vem respondendo ali na terceira posição com 360. Joga um rolo bem projetado ali, a Dadá, muito boa onda, já cai dando mais um 360 para acumular mais uns pontos, e a Dadá precisa de 3 pontos para avançar. Então, chance muito alta aí dela mudar a situação, botar uma dificuldade para Elisângela, enquanto a Paloma está disparando mais para frente aí, faltando 19 minutos nessa bateria, que é um pouco mais longa do que as que estavam ocorrendo até agora. Aquí viene Paloma. Da Paloma. Sí, es Paloma Fregan con un buen rolo para izquierda, continúa y conecta con un giro, se queda un poco pegada, pero buena esa maniobra. Atención, hubo cambio de situación con la última ola de Dadá. Ahora Dadá está primera, pero Paloma tal vez consigue un mejor score después de ese rolo. No sabría decirles muy bien porque no soy jueza, y esta viene la respuesta de Elisângela. Elisângela, que vive aquí al frente, Elisângela, que es la campeona máster del circuito brasilero 2021. No es cualquier cosa, ¿eh? Y es la líder del circuito estadual 2022. Esta mujer empoderada realmente sabe muy bien cómo competir en esta categoría máster. Imagínate, está en su casa, en su quintal, en su patio. Literalmente su patio, o sea, ustedes no se imaginan, ella vive en la casa que está al frente de este lugar, o sea, es el lugar en el que más ha surfeado toda su vida. Qué bonito, conhece muito aqui, conhece muito a Elisângela. Nas baterias anteriores deu para ver isso, como que ela usou esse conhecimento ali no primeiro dia de competição, né, estava mais difícil para as atletas conectarem para a segunda parte da onda, que é uma parte difícil ali do surf aqui no Solemar, né? Às vezes você pegar a seção lá de fora e juntar até a seção que quebra mais perto aqui da areia, e a Elisângela foi utilizando esse conhecimento aí para poder se classificar através das baterias, e agora fica ali precisando de um 5.61 depois da mudança de bateria, da mudança de situação causada pela Dadá, que tirou um 5.65 e pulou direto para a primeira posição. E aí vem a Elisângela, não escolhe aquela onda ali, mas acaba ficando, não vê muita coisa depois, volta para o pico. A Elisângela sabe que para tirar um 5.61 tem que ser uma onda que ofereça mais ali, proporcione mais ali para ela poder executar as manobras. E a Dadá vai disparando aí na frente, por enquanto, atleta potiguar, Dadá Oliveira, categoria Master. That's right, and if you're just tuning in, remember we have a very full day of action. We're going to be running the round number 3 of the Master Division in full, and then we're going to be continuing with the Open for the Repechage round on the Open Division, and that will be the round number 5. And we are going to see some of the juniors surf for the first time today. We have very good conditions so far right here in Solemar, Jacaraipe. Thank you very much, ArcelorMittal, for supporting this event as a name sponsor, as the main sponsor, and also Governo do Estado do Espírito Santo, en Prefeitura Municipal de Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It, and Mundo Bodyboarding as media partners. Thank you very much, everyone, and thank you back home for tuning in. And remember to help us spread the word. Let the world know the bodyboarding, the feminine bodyboarding, the female bodyboarding. It's right now in its best moment because we have the event with more competitors so far in the history of our sport. This is a World Tour event with 89 competitors. It's marking a great, it's marking the history of our sport. So this is important that you support us and let the world know. Please use your social media and your channels to share this live feed and help us make this a great sport grow. And remember to write to us here on the chat
We have a lot of people sending their shout outs. Let us know where you're coming from, who you're supporting, what are you thinking of this event. We have Marcelo Pedro here saying that Gordinho is a legend. And we have the white jersey, Elisângela. Let's see what she gets on that wave. It's closing now for her. She goes for a roll and goes for another reverse, try to score some. And Dada is responding quickly. Nice reverse for her. She's coming all the way to the inside section with another 360. Goes for a roll. Nice wave for Dada. Dada is doing very good on this heat. And we have here a message from Marcelo Pedro saying that Gordinho is a legend of our sport and deserves a statue at Barra do Jucu together with Neymara. I agree. Gordinho is amazing. Here comes Paloma. Vamos a ver esta ola de Paloma Fregan. Tiene potencial esta ola. Va por un buen rolo. Sigue y conecta con un giro. Y por supuesto la chata, como le llamamos de cariño, otro giro más. Vamos a ver qué puede lograr Paloma. Y ahí está. Sí, pero realmente, ¿qué nivelazo tienen las chicas de Brasil? Siempre se ha sabido, Brasil una de las potencias mundiales, si no la mayor potencia mundial de bodyboard con femenino y con la mayoría de títulos. No hay ningún otro país que tenga más títulos mundiales en nuestra categoría, ni tampoco en la masculina. Brasil de verdad impresionante, es un placer estar aquí y poder vivir esto de primera mano. Lo que se vive aquí es un ambiente muy hermoso, muy emocional. El evento está espectacular. Tenemos área de atleta con desayuno, con estilista dentro del área de atleta. El lugar es bellísimo. La ola nos ha dado todo lo que hemos necesitado y estamos muy contentos. Hoy va a ser un día de mucha acción y muchas gracias a todos ustedes. Ayúdennos a compartir esta transmisión y ayúdenos a impulsar la categoría, a llevar la categoría más lejos. Necesitamos el apoyo de todos para que crezca y para que el mundo entero sepa que este es el evento más grande que se ha vivido en la historia del bodyboard femenino mundial. Tenemos 89 competidoras y vamos a coronar a la campeona mundial máster en este evento. Así que importantísimo. Recuerden, bodyboarding es amplio, tenemos 5 divisiones y contamos con ustedes para impulsarlas. É um prazer enorme estar aqui participando desse evento, que vai ser o evento onde vai ser coroada a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master feminino. Então a gente está fazendo história aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, enquanto nesse momento a Dada lidera a bateria e a Elisângela vem respondendo ali lá de fora, fazendo a linha com 360, continua construindo velocidade ali para mais uma manobra, tenta jogar o rolo ali, acaba ficando presa na espuma a Elisângela, enquanto a Dada lidera. A Dada, que é também pedagoga, é mãe e comunicadora de rádio. Foi campeã paraibana em 97, mais de 20 anos atrás. A Dada já estava botando performance dentro da água e aí continua ainda hoje aqui disputando por um título, né? Depois de tantos anos de carreira, disputando ainda com a chance de ganhar o título de ser a primeira campeã mundial na categoria Master. Imagina a satisfação para essas mulheres, que é poder estar sentindo de novo, né, essa energia, essa é uma coisa que foi compartilhada por todas aqui. Anteontem, na verdade, a Roberta Milazzo também falou isso aqui na entrevista comigo, né? Como que era bom sentir, ver todas essas mulheres aqui que elas conviviam entre si, né, na década de 90, na década de 80, nos anos 2000, pelas competições, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, né? Poder sentir essa vibe, essa energia aqui de novo, disputando ainda por um título, que é o primeiro título de campeã Master mundial no circuito de bodyboard. É um prazer enorme, dá para ver a atmosfera que está aqui no evento, as mulheres trocando experiências, a gente conhecendo muito e tentando, claro, passar aqui também no webcast para vocês um pouco da história, né, do esporte. O bodyboard foi um esporte que trouxe tantos títulos, acredito que foi um dos esportes que trouxe mais títulos, se não o que trouxe mais títulos para o Brasil. A gente tem Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboard, a gente tem Guilherme Tâmega, ex-campeão, a gente tem Isabela Souza, 4 vezes campeã, Uri Valadão, diversos nomes aí, a Barra do Jucu mesmo, onde está localizado lá o Instituto Neymara Carvalho.
é um berço de grandes campeões. A gente tem aí a onda agora, a Elisângela remou, acabou ficando por ali, a Dadá também, não foram nessa onda, a onda encheu um pouco. E hoje em dia ainda esse legado é passado para frente, né, com o Gordinho, com a Neymara lá na Barra e em tantos outros projetos pelo Brasil e pelo mundo, né, como a gente vê no caso da Catarina Souza, no caso das meninas da Isabela Nogueira também lá no Rio. São diversos projetos de escolinhas dessas atletas que se dedicam boa parte do seu tempo hoje em dia ao free surf e a passar esse legado, passar o prazer, né, que é você surfar de bodyboard, estar na água surfando de bodyboard, conhecer pessoas incríveis nesses eventos, conhecer pessoas incríveis dentro da água, conhecer locais, né, no mundo que o esporte leva a gente. Já tivemos agora, esse é o encerramento da perna sul-americana do circuito mundial. Foram 2 etapas no Peru, dedicadas exclusivamente à categoria Pro Júnior. Depois a gente teve 3 etapas da IBC no Chile. E agora essa é a segunda etapa que está acontecendo aqui no Brasil, depois de Itacoatiara, fechando assim a perna sul-americana do circuito mundial IBC e coroando a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master feminino. E a situação atual da bateria agora, com 8 minutos e 40 segundos restantes, Dadá Oliveira, do Rio Grande do Norte, está em primeiro, a Paloma Freire, do Chile, a única atleta ainda que está presente na competição vinda do Chile, está em segundo, e a Elisângela, local aqui da Praia de Jacaraípe, está em terceiro. So, the current situation right now, the heat, with 8 minutes and 20 seconds remaining, it's Dadá Oliveira from Rio Grande do Norte in first, Paloma Fragrant, the only athlete from Chile still on the competition, in second, and Elisângela in third. Let's see, we have some action right now. Elisângela pedal, but didn't go for it. The winds are starting to pick up here in Jacaraípe, but so good waves still. Let's see some less action right now in the last minutes of these heats, but we have a 30-minute format, which allows the athletes to be more patient and try to execute a long-term strategy on the heats. Let's see if Elisângela is able to pull something up of this, which is an eliminatory round, the round 3 of Master Division. So only 2 athletes classified for this heat, and Dadá comes on the right, doing a nice 360. Another one with good speed. Does a cutback, pointing to the sand, to the shore, with another 360, and ends up staying after the wave. That's probably not gonna change her score. Let's see if Elisângela will pick up this last 7 minutes to pull something up and change the situation so she can still be on the dispute for the title here, a Master World Champion. That's right. And 6 minutes and 40 seconds so far. Dadá solid in the first position. Paloma looking for 5.26 to be first again. And Elisandra not looking for a big score, 5.86, and it's possible that she can get it. Entonces, atención, quedan 6 minutos. Recuerden que 6 minutos y medio. Recuerden que estos hits son de 30 minutos. Y Paloma, que estuvo primera la mayor parte del hit, ahora está buscando una nota bastante baja de 5.26 para volver a tomar la primera posición. Esta es una ronda eliminatoria. Y quien también necesita una nota baja es Elisandra Fragoso, que es local de acá. Está buscando un 5.86 para quitarle la clasificación a Paloma, así que tienen que cuidarse estas chicas. Estamos en un momento muy importante porque esta es una ronda eliminatoria, solamente avanzan 2. So, a quick update in Spanish there for everyone tuning in from Latin speaking countries. It's right now it's Dadá Oliveira in the first position, followed by Paloma Freire, and then Elisângela needing a not too big score of 5.86 to be second. And all these ladies are been surfing amazing. Look at those waves. They're actually picking up. And here comes Paola with the first priority. But I'm sorry, Paloma. Vamos a ver, Paloma connecting a reverse spin, another one with a very good style. And she keeps going. She's going for the roll. I know
unfortunately not able to perform anything else more. She's looking for a 5.26 to be first. I don't think that's going to be that score. I'm not a judge, but definitely we have been seeing the fives coming from combos with a few spins and connect with the roll. So I think the fives are for that. Yeah, that was a good wave for Paloma Fragrant, but couldn't finish it. So she started with two nice reversers, but couldn't finish the wave. So she probably won't change her score. And now Elisangela is sitting on a hard spot right now, looking for a 586. Let's see if she can pull it up with 4 minutes and 20 seconds remaining on this heat. She's kind of pedaling away right now from the other competitors. Let's see if Elisangela will pull this up. She's got priority 2 right now, and Dada Oliveira is in priority 1, so that's why she's pedaling a little bit away from Dada to see if she can choose a nice wave. She needs a 5.86. Elisangela agora está precisando de 5.86 pontos para poder classificar na segunda posição, enquanto ela está com a prioridade número 2 e a Dada com a prioridade número 1. Então a Elisangela rema um pouco ali para se afastar da Dada, para ver se consegue escolher uma boa onda ali e se classificar, faltando 3 minutos e 30 segundos nessa bateria. And you know what? We are going to have the honor to be commentated next heat for Cata Sousa with Madalena Baleiro. So it's going to be great to have her here and giving us a little bit of an insight of what's the bodyboarding is in Portugal at the moment. And of course, cheering up for Cata Sousa for the next heat. But in this heat, so far, 3 minutes. And it's on the lead, Dada Oliveira. What a great performance for Dada. She started actually a little bit slow, but she managed to get 2 good waves and take the lead from Paloma. Paloma was actually leading for a long while, and now Paloma is only looking for a 5.26. It's completely possible for her, but it also is completely possible for the local Elisangela Fragoso to get a 5.86, and here she comes. Last 2 minutes and 30 seconds. These are very stressful moments for the local. You don't want to be there. Do you compete, Lucas? I have done sometimes, but it's been some good years that I don't participate in a competition. But anyway, that's a stressful situation for Elisangela. I bet she wants to stay in the competition, battling for the title. Elisangela, which was the last Brazilian master champion, and she comes paddling for this wave, doesn't go for it. The winds are starting to pick up a little bit right now, making it harder for her to find a good wave that connects to the inside. But yeah, Elisangela is receiving a stop of the world tour in front of her house, so I bet she wants to do a good campaign on this event, which she has been doing until this moment. Right now, let's see what she can pull up with 1 minute and a half remaining right now. Look, this interesting situation right now. Paloma has the priority over Elisandra, so that's why Elisangela, I'm sorry. So that's why Paloma, it's kind of following her, and Dada has the first priority over Paloma, so Paloma is not leaving that wave to her. Nice looking spin for Paloma. I think she's gonna find another place to hit the roll. That's a good section there. I think she's going for that maneuver. Paloma Fragan, well, not able to complete there, but wait a second. Now is a very dangerous situation. That's Dada taking that wave, and it's Elisangela by herself right there in the peak. And with the first priority in the last 44 seconds, that's Elisangela. Oh, well. Oh, this could have been the chance for Elisangela to pick a good wave and probably change the situation. But with 30 seconds in the clock, it's kind of difficult to get out there and find the score she needs. Let's see if she's able to. But it's 20 seconds. You know, it takes you around a minute to get out to the break. So yeah, well, this might be the last chance also for Paloma taking this wave.
and trying to get the 5.26. No, actually, Paloma is leaving the area. And well, I dare to say official results are Dada Oliveira advancing in the first position alongside with Paloma Fragan, and unfortunately the local but very good rider, and congratulations to her, Elisangela Fragoso, not advancing in this division. We're going to hit a quick commercial break and we're going to be back with Madi Baleiro and the next hit. Don't go anywhere. Welcome back, everybody. We are in the second day of competition in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, and what you see in your screen is the second heat of the round number 3. And in the water, we have Cata Souza in purple. We have Chris Fontura in white, and we have. Oh, I'm sorry. I'm having a problem here with and we have Andrea Rocha in orange. And next to me, I have the pleasure of having Madalena Valeiro from Portugal. Welcome, Madi. Hello, everyone. Hi. We are here with the second heat of the round 3 of the Masters, where we have my fellow Portuguese, Catarina Souza. She's back in Portugal. She's a real legend. She's won a couple times, a lot of times actually. Many times. Yeah, so she already posted a 5.75 to open up her heat. Yeah, no, definitely. Cata Souza starting her campaign in a very good way. 5.75, 30-minute heats, Maddie. How comfortable it is to be in the water? 3 people and 30 minutes. Yeah, the 30 minutes. It's really good for the athletes to have patience and search for that one wave they want. The conditions are a little bit tricky. You should stay a little bit more to the inside, because the wave will pop a lip. Will have a lip to hit a roll. So. You shouldn't stay too many outside to catch the best wave. Okay, we have a split pick situation there. That's Chris Fontura to the left, and we have Andrea Rocha to the right. Chris performing a roll there. Você pode falar isso aí em português para todo mundo entender? Sim. Olá a todos, Brasil, Portugal, todos os que estão aí em Portugal a ver a Catarina. Tivemos aqui uma onda dividida entre a Andrea e a Cris Fontura. A nossa Catarina já apanhou uma boa onda. As condições não estão fáceis. O ideal é ficar um pouco mais no inside e apanhar esta onda que provavelmente a Catarina vai apanhar, que dá para trabalhar com um invertido para a esquerda, e certamente esta onda não dar muito à Catarina, mas condições um bocadinho difíceis para hoje. Estão boas ondas, tem que ter um pouco de paciência e apanhar a onda certa, e não estressar. Há 30 minutos de hit, ter paciência, que as ondas vão ter connosco. Agora vemos o replay que vamos acabar por ver. That's right. Thank you very much for that. Great update. In Portuguese, it's very important to have you here. We're very honored with your presence. Let's see if we can get that replay.
not really happening. Tell us a little bit about the female bodyboarding there in Portugal. So far, ever since Joana won her world title, I think the Portuguese level has been rising. A lot of girls wanting to do the tour. We have also we have the sisters, the Pedrella sisters. They are here, but we also have Mariana Rosa, and one of the great athletes that is not here besides Joana Schenker. And Teresa, Teresa, Maxime. Teresa Almeida, yes, Teresa of course. Almeida. And Felipe Brueiro as well. Oh, Felipe Brueiro is very good. Yeah. We have a lot of strong bodyboarders and so far, but not every athlete has the opportunity to travel, of course. But ever since Joana won her world title, the girls have been pushing it hard to be like her. And we see Chris Fontoura on her wave, a little not able to complete that one. The wave didn't have a lot of strength in it. That's right. And for you, coming from surfing in your heat, wait a second, there's a change of situation there. Chris gets the second position, and now Andrea is looking for a very small score, a 2.01. This heat is just starting, and remember, it's 30 minutes heat. Nice style there for Andrea Rocha. What a great performance from the Brazilians. I have always knew this, but definitely being here and watching them surf, it's amazing. So the interview is ready, and we're gonna get back to your experience to surfing today. Let's just check the interview with Dada and Paola, I think. Take it away, Paola. Agora sou eu que vou entrevistar as vencedoras das baterias e tô aqui com Dada Oliveira, ela que é lá do Guarujá, veio pro Espírito Santo conhecendo essa onda ou você já conhecia? Tá gostando? Conta a experiência no Espírito Santo. Eu tô amando, eu não conhecia, muito lindo aqui e espero pegar mais ondas e tô muito feliz de continuar no campeonato, de surfar com as minhas ídolas do bodyboard. E também quero passar um recado para as mulheres maiores de 50 anos que nunca é tarde para recomeçar ou para começar um esporte. Tá certo. E agora, quais são as suas expectativas? Cada round é uma vitória muito grande, né? Porque estamos entre as melhores do mundo aqui e cada vez mais difícil. Como tá a garra para a final? Eu tô empolgada e tô até surpresa de ter permanecido na competição e estamos fortes e espero passar as próximas baterias. Parabéns, Dada, e boa sorte na próxima. Volto com vocês. Thank you very much, Luna. What a beautiful interview there. I love Dada. Beautiful message. Yeah, humble way to speak and sending that beautiful message to all the ladies out there. It's never late. Don't give up. Come to the World Tour. Come and surf here. She was actually surprised to herself. I don't know why, because she surfs really good. Yeah. But yeah, what a great interview there. Thank you very much. And so far, it's Andrea Rocha right here trying to mark those 2.01 points. No, well, not completing that one. Not easy for the athletes out there. You really have to catch that one that will open up to maybe hit one roll. That would be the difference in the scoring board. That's right. And tell us a little bit about your experience competing out there in the first heat. Yeah, it was. For me, it was a little bit disappointing, of course. But after I came out, I talked with Catarina Souza, and I understood what I did wrong. Maybe I was standing too much on the outside. Wait a second, we have Catarina Souza, da portuguesa, Catarina Souza, a tentar mandar um rolo ali naquela secção no outside, mas a onda a não colaborar. A Catarina certamente há de voltar lá fora e procurar a onda que lhe permita mandar esse tão desejado rolo para ter a sua onda de backup e substituir aquele 3 pontos.
That's right. Okay, so you were saying, of course, do actually you got to understand what you did wrong. Yeah. I was waiting for a wave that would never come. I was waiting for a set because the previous days the waves were like, if you waited for the sets, you could work your way onto the inside, and I was waiting for a wave that I didn't came, and I just catch other waves that I wasn't so sure it would work. But yeah, a lot to improve. Maybe for my next heat, I will try to stay a little bit more to the inside and work my way on the wave, like 360s. But mostly, I want to do a good roll at least, first, just so I can like feel like at least I did a good roll here, because it's not easy. You have to catch the right wave, as we see Andrea Rocha catching with a nice 360. And another one. Yeah, let's see. She actually continues, and I think that might be the 201 that she's looking to advance to the second position. Oh, I'm sorry, it's a 3.01. Well, I'm not sure there. Let's see what the judges think, and she might take the place out of Chris. Remember, there's a lot of time in the clock. These are 30 minutes, and there are only 3 persons in the water. What a great way to serve. And here comes Cata Sousa. Let's see, nice spin there. And another one. Oh, well, there it is. Cata killing it. And she keeps going. What a great performance. She's going to go. Find her eat. Oh. Oh, you see how much she wants Here it. she smiles. Who is taking care of Conchina? The Pedrella sisters. As we see Chris Fontura working her way onto the inside. Can she find her roll, a lip to hit? No, not in that wave. Certainly she will find another one. So, para a malta do Portugal. Para a malta de Portugal. A Catarina está um hit muito disputado. Não está fácil encontrar a onda certa que permita fazer o que estas atletas querem, rodar, bater um rolo, mas estão-se a esforçar à procura de ondas. Vimos até a Catarina a falhar, a não conseguir entrar no seu rolo, mas com um grande sorriso na cara. É um campeonato com muitas atletas, muitas meninas, e grande vibe, tudo muito bem disposto, toda a gente divertida. Claro que há sempre a competição e a vontade de ganhar, mas é tudo boa onda na praia. Por isso acho que temos aqui um bom campeonato com excelentes condições. Well, great message there from Madi as well, saying that the vibes are great out there at the beach. Of course, everyone wants to win, but just being here, just having the chance to celebrate women bodyboarding with the biggest event so far in the history of bodyboarding and crowning for the first time the Master World Champion is such a great moment for history, and we are more than happy to be part of it. Yeah, of course, totally. And as Catarina says, because I'm staying with her, she's so happy to meet again these ladies. As we see Chris Fontura trying to find a section to hit. Nice. And she makes it. Nice. Can she make it one more? No. It's all she wrote. Yeah, but she actually managed to complete that one. Might be able to change one of her scores. And the last wave for Andrea Rocha was a 2.6, and it wasn't enough to take the second position. Remember, this is an elimination round, and only the first and second advance, and the third will leave the competition. So everything has to be left on the table, left on the field. So you were saying that female bodyboarding is growing very fast in Portugal due to after Joanna won in 2017. You're saying a lot of girls are motivated. Do you think we should
I mean, we could at some point get an only women event there. I mean, you guys used to have. Yeah, we used to have a European event, I think. Mr. Small Cup. Mr. Small Cup in Aveiro, and we also had one in Madeira. Yeah. I think so, and I believe if someone will push it, would be Catarina Souza. I mean, she already has a Boogie Chicks school only for girls, so I think the next step would probably be to do a world event only for girls. In whatever part of Portugal. Which beach would you like it to be? Honestly, I'm from Lisbon, but I surf in Carcavelos a lot. So I would suggest Carcavelos. Carcavelos is a nice wave. Portugal is such an amazing country. If you haven't checked it out, oh my God, what a place! It's the best prices in Europe. The beautiful city of Lisbon. It's full of beautiful things to do and see, and the waves are amazing. There's so many good spots. Yeah, only 30 minutes away. And as we see Catarina Souza on her right. There's so many bodyboarders going to live there, like right now. I know a lot of people is moving to Portugal at the moment. It's great to see that. Yeah. Actually, we have one epic Brazilian champion, as we see Cris Fontoura again on her wave. Second 360. Can she make it? Oh, nice looking one. Well, Cris Fontoura working her way to the first position, and Kata has to watch out, but she's actually looking for a 6.76. Kata is actually choosing very good waves there. You can tell. Here comes Kata, português. Catarina numa onda invertido para a direita, mantém a velocidade. Certamente há de encontrar aqui um lip para bater um rolo. Não, quase, né? Roda, mas roda muito bem. É trabalhar a onda quando não dá para bater o rolo. Trabalhar a onda também as atletas também vão ser recompensadas com a rotação e manter a velocidade, a linha. Aonde está a malta de Portugal? Fala agora, temos a Madi Baleiro, se você quer saber alguma coisa. Ou se você brasileiro também quer saber alguma coisa, fala agora, vamos lá. Vamos ler os comentários agora do YouTube. And if you want to ask something to Madi Baleiro from Portugal, you can speak it right now. We're going to check the comments at the YouTube box, little box, comment box. I can see there's Carlos Varela. Bora Catarina, queremos campeã master em Portugal. É verdade. A Catarina já expressou esse desejo, apesar de estar aqui para rever outras caras conhecidas, mas o seu objetivo principal é de facto ser campeã master, e como estamos a ver aqui neste hit, é possível, nestas condições pode ser qualquer uma, não é verdade? Mas a Catarina está muito focada no trabalho que tem para fazer e esperemos que sim. Olha, Maria Padrela, bora Cata. Maria Padrela, irmã da Teresa Padrela e da Madalena Padrela. E também vemos aqui a mãe das irmãs Padrela. Olá Maria, tudo bem? É Bodyboard Academy. Bodyboard Academy. They are where I train, where they teach me everything. So yeah, big shout out to Bodyboard Academy. Woo! Yeah, we also have Maria Pinto Coelho. Vamos, Cata. She's the mother of the Padrelas. Oh, I'm sorry. Yeah. So Maria is one of the Padrela sisters. There are 4 sisters. Yeah. I think there are 4. And they all bodyboard. Yeah. And they all win something at their stage. Oh my God. I think the little one won. I think all of them were national champions at some point. Susana, bora Cata, Boogie Chicks Power. Boogie Chicks muito presente aqui neste hit.
And you know what? Chris got a 4.25 after her last wave and increased her lead. And now it's leaving Andrea Rocha needing a 4.76 to be second in advance and a 7.26 to be first. So not impossible, but definitely a little bit difficult to for them. But I mean, 10 minutes is a lot of time. I mean, I don't know in Portugal, but sometimes in Chile we have heats of 15 minutes. No. No, you don't. In Portugal we have 20, but even 20 feels like it flies away. So that's right. So to have a 30-minute heat, it's great for them to just stay calm and wait for the right wave. Don't stress. And para Andrea Rocha, 4,76 com 10 minutos para o fim é super possível. Super possível. Olha aí, Maria fala: olá Madalena, tome conta das miúdas. Tomo sempre muito bem conta delas. Elas também não precisam que ninguém tome conta delas. Elas são muito boas meninas. Oi. Oh, olha esse comentário aqui de DJ Sarah Connor. I don't know if you're a boy or a girl, but good commentary there. Yeah. Sarah Connor says that with this number of bodyboarder or female bodyboarder masters, we can have a full circuit with competitions in maybe South America, Japan, or Europe. So yeah, I mean, she's totally right. We have, I don't know how many masters, but we started with 8 heats of 32 competitors. It's more than in the pro division. Yeah, exactly. So we can totally have a master circuit. As we see Catarina Souza. No, that's sorry, Andrea Rocha. Nice. She keeps working her way in. Yeah, I totally agree with him or her because it says DJ Sarah Connor. Oh, attention, here comes Chris again. Nice looking forward spin, and I think she's going to try to connect with the inside section right there. I think she will make it. Yeah. And I think she completed that one. So maybe she will replace that 3.75. And we see here in the comments on YouTube, Carlos Varela asks me how many times I surf a week to compete at the high level. Carlos, eu surfo sempre que tiver condições boas. Eu tenho o meu treinador e se houver ondas a semana toda, surfo a semana toda. Às vezes aos fins de semana não tanto, porque as pessoas vão mais para a praia, mas sim, se houver ondas, toda a semana, 2 vezes por dia, com filmagens. As filmagens ajudam bastante. Sério? É muito bom, porque tu surfas, fazes uma onda e tu achas que foi bom, mas depois às vezes vais ver a filmagem e não é assim tão bom como tu achavas. Por isso foi muito importante eu começar a ter filmagens de todas as ondas para eu perceber o que é de facto aquilo que eu quero e que eu quero que se veja, não só... Porque a nossa visão dentro d'água é sempre diferente. Às vezes até mesmo o tamanho da onda, às vezes dentro d'água a onda parece maior, depois vamos ver a filmagem e a onda é mais pequena do que nós achávamos. Por isso eu acho que regularidade, treinar muitas vezes, mas também conseguirmos ver o que é que estamos a fazer e perceber o que é que estamos a fazer mal e o que é que queremos fazer de diferente. É verdade. Concordo com você. And what does it mean for you to watch Cata Souza? I'm pretty sure you grow old watching her surfing amazing. Remember that there's a famous photo of her in pipeline with the helmet? With the helmet. Yeah, remember that one? I'm pretty sure you remember. Yeah. I mean, I saw that picture and I was like, Kata, is that you? She's really dropping like a very airdrop, big one. Yeah, but Catarina, I mean, I remember I haven't started bodyboarding,
and we had a Sintra Pro in Sintra. 25 years. Yeah, and my brother asked Catarina Souza back in 29 for an autograph on a bodyboard, on a boogie board, and recently I found that board and I was admired because I didn't even know that Catarina was an idol of me, of my family, before I even started bodyboarding. Oh my God, that's so nice. Yeah, I mean, Cata is like an icon in bodyboard, in Portuguese bodyboard. We have Joana, of course, that won her world title. You have Rita também. Rita, of course. Rita Pires, Rita né? Pires. But Catarina being the first Portuguese woman to win a world tour event back in Sintra, she really pushes the sport. Yeah. That's a cool, very cool information that that you bring it. Yeah, she was the first Portuguese winning in the Netherlands a world tour event. Yeah. And no, I mean you gotta be very proud. It's gotta be great. You're definitely going to surf all your life, right? Yeah, definitely now. I mean, you see these ladies that really believe in the sport and stay there. Even when things get difficult, they believe in the sport. So I mean, she's a really big inspiration for me. As we see Chris Fontoura in and out, not offering much that wave, but of course Catarina. I look at Catarina and I would love to have the same. The same trajectory, history she has, but I will definitely want to push bodyboards like more like bigger events or more money, or just like Catarina did with Boogie Cheeks and like small things Catarina did. I want to do that as well, because she really, you can see when you talk to her that she really loves bodyboarding with all her life, with all her heart. Yeah, and she started surfing alone. She learned alone, so that proves that she really has a big passion for the sport. That's right. And well, 3 minutes and a half, and so far nothing has changed. Is Catarina Souza solid in the first position, and Chris Fontoura it's looking for a 6.26 to get that first position out of Catalina. But also Andrea Rocha, it's only needing a 4.76 to be second. Remember, the first and the second advance in this event, and the third will leave the competition. And there's this a nice wave. Let's see for Cata. Take us through it. Catarina com boa velocidade a mandar um invertido para a direita. Eu acho que esta onda lhe vai oferecer aqui um lip para bater um rolo e uma onda muito mole. You can see the frustration. Ai, Catita. Não está fácil, não estão condições fáceis. Apesar da Catarina já ter ali 2 bons scores que não são fáceis de atingir nestas condições. Eu não sei, Andrea Rocha tentar attention. Um rolo, boa. Attention, she keeps going. Será que consegue mandar outro rolo? Não. Vamos ver como é que será esta nota. Será que tem o que é necessário? Um rolo lá fora é sempre uma nota, tem de ser sempre uma nota um bocadinho melhorzinha, mas não vamos ver se chega para segundo lugar. Não chega. Andrea fica com 3,5 nesta sua onda. No, anyway, she better her total score, but still looking for a 4.51 to be second in advance. And what an important thing you were saying about wanting to do bigger things, not, of course, bringing down anything that Cata have done. No, of course. Because I think there's so many different things to do for the sport. Yeah. And having a school is such a hard work, and it's wait a second, this is a nice wave. For Chris Fontoura. Well. Answering back. Nice. With a nice roll. Good combo for Chris. Yeah. I think she will definitely better that 3.75. As we see Catarina Souza, we didn't see the beginning of the wave, but she has a big smile on her face. Can you believe that Madalena Padrella and
and Teresa are coaching her in the short. Yeah, definitely. They probably, I don't know what they are telling her, to be honest, but they are certainly giving her good vibes and strength to keep pushing and find the right wave, because it's not easy to find that section that will allow you to do a nice roll. But probably the sisters are probably telling her where to sit and where to catch the best waves. We are on the 20 seconds mark, and this heat it's almost over. We're waiting for the score of last wave for Chris Ventura. That was a really cool wave, well worked. And there's a set rolling there for the last 10 seconds at this heat, and it's going to be Andrea looking for this nice looking left. And se este aço é feito de forma sustentável, você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado do princípio social? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente, para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. E agora nós temos o início da terceira bateria, o terceiro round. Na blusa rosa nós temos Cláudia Castelo, blusa laranja, Meia Cleto, e de blusa branca, Gabriela Gouveia. Nessa que é a última bateria agora do terceiro round, formato de baterias de 30 minutos, onde os atletas podem pegar até 12 ondas, né, e as duas melhores ondas são contabilizadas. Bateria agora só de brasileiras. Eu tô aqui com a Madalena Valério, lá de Portugal. Atleta água carca, sério? Não, de Carcavelos. Eu sou atleta da Iriceira Surf Club. Tenho estado a treinar com o Bodyboard Academy. A Iriceira que me tem apoiado para chegar a este campeonato. E o que tem achado da viagem aqui para o Solemar? Eu estou adorando. É uma praia muito fixe. As pessoas são muito simpáticas. A Neymar organizou um passeio um dia que vimos coisas muito bonitas. Fomos ao parque, ao Zen, ao Mosteiro Zen. Vimos jacarés, tartarugas. Por isso tem sido uma estadia muito boa. As portuguesas estão a adorar o Brasil. Surfar de biquíni, água quentinha. Água quente, faz a diferença. Isto não há em Portugal. É mesmo muito bom estar aqui nestas águas. Muito bom. Eu que sou daqui da água quente, quando fui lá para Portugal, foi o impacto inverso. É congelado dentro da água. Muito realmente frio. É muito diferente, né? Você surfar com o sol, tempo quente e a água quente também. Não chega a ser quente aqui. Sim. A água, né? Mas com a temperatura ambiente aqui fica bem agradável. Nunca chega a ter frio com o sol. Nunca chega a ter frio. Dá para surfar na maioria dos dias sem necessidade de roupa de borracha aqui para nós, né? E competir ainda, acho que é mais um fator que assim, competir na água quente, acho que é mais um fator que alivia também, facilita um pouco, né? Menos uma pressão, assim, porque eu, pelo menos, quando eu surfo no frio, eu acabo ficando um pouco mais travado. Torna um pouco mais difícil. Eu também senti isso aqui no Brasil.
parece que estamos um bocadinho mais soltos. A prancha também é um bocadinho mais flexível do que em Portugal. Parece que a prancha reage um bocadinho mais. Fica um pouquinho mais mole, né, com a água. Lá ela logo enrijece, né, quando você entra na água gelada. Nessa bateria agora, 27 minutos restantes. A única onda surfada foi a onda da Cláudia Castelo, que está na primeira posição, com uma nota 2,5. So the current situation right now, with 27 minutes remaining on this heat, which is the heat number 3 on the third round of the Master Division. Just one wave surfed by Cláudia Castelo in first position right now with a 2.5 score. And we still have 26 minutes to go. A lot of time, plenty of opportunities for these girls to pull something up. But the conditions are not that easy. You can see that the wave sometimes doesn't have all the strength the athletes want to do that above the lip maneuver, a roll. That middle section, sometimes it's hard to connect to the exactly, inside, right? Yeah. And with the winds now starting to pick up a bit, I imagine it's way harder to find a good one that keeps coming and pulling you all the way to the inside, so you can close off with the roll and something like that, right? Yeah, the wave you want here would be to open up with the roll if it allows you, and work your way up to the inside. Let's see. We have action right now. Maya Cleto on the right. Orange jersey tries to go for the lip, but it's hard for her. And we see sometimes a little bit of backwash when the athletes want to hit the roll. A little bit of backwash on the water. Like on this one, Maya Cleto makes it harder for you to find the sweet spot there. Exactly. And the right moment, right? But they have a lot of time, so just be patient, and I certainly a wave will pop. Yeah, so it looks like we have an interview with Luna down there. Yeah, take it from here, Luna. Estamos aqui agora com Catarina Souza, ela que veio de longe, lá de Portugal, para surfar aqui nas ondas de Jacaraípe. E Catarina, conta um pouco pra gente como foi essa bateria, qual foi sua experiência nesse mar? Bem, hoje não foi como há 10 dias atrás, pelo menos para mim, porque eu estava aqui à espera de uma onda, eu comecei logo o hit com uma onda que era aquela que eu queria, mas depois para encontrar essa segunda onda foi difícil, mas no final eu consegui. No entanto, eu sei que estive a liderar todo o tempo a bateria, mas claro, eu tenho sempre um objetivo antes de entrar, e só no final é que consegui, mas foi bom na mesma. Estou feliz. Que bom. E me conta um pouco como você está conciliando agora com as duas, Madalena e Tereza Padrella, aqui na bateria, conciliando técnica e competidora. Não é tão fácil como ser só treinadora, mas mais a minha filha aqui, isto é um pouco difícil porque é saber gerir todas estas coisas, mas olha, até agora fui fazendo e vamos seguindo, vamos tentar conciliar com tudo isto. Parabéns, e eu desejo as melhores sortes para o time Peru. Portugal, volto com vocês. Muito obrigado, Luna, com a entrevista ali com a Catarina Souza, pioneira, né, do bodyboard lá em Portugal. Madalena aqui sabe mais do que eu ainda a relevância, né, da Catarina. E a gente tem onda aí, a Gabi Gouveia, carioca na direita, vem segurando ali na espuma. Vamos ver o que a onda arma ali para ela. A onda acaba ficando um pouquinho deitada e agora arma uma seção. A Gabi vai para o rolo, acaba ficando próxima ali da espuma. Primeira onda da Gabi. E a Cláudia Castelo acaba pegando uma onda muito boa e dispara aí na liderança, um 7,5 agora. Fantástico. Deixando a situação mais difícil ainda para a Gabi e para a Meia Cleto. 7,5 e 2,5, somando 10 pontos nessa bateria. So now Cláudia has changed the whole situation, making it harder for the other athletes to keep up with the pace. She just got a 7.5 score with 22 minutes and 50 seconds remaining on this heat, leaving Gabriela in need of a 8.51 to stay in first, and Meia Cleto only needing a 0.51 since Gabi has only one wave, 1.5, and there comes Cláudia again. Again, Two spins. Good wave.
And she managed a roll there. Nice. And it shows that 7.5, it shows that there's waves out there, that you can have a good score, just to be patient. I'm not sure what she did on that 7.5, but I'm sure she probably did one roll and work her way with 360s. It's not easy out there. I guess the judges are seeing better the waves that you come all the way from the outside, Yeah. in 360s and closing on the end, right? Yeah, exactly. If I think because catching, sometimes the inside could give you that section to hit a roll, but if you catch one wave outside that and you work your way into the inside, there certainly will be a better score than just catching an inside and throwing a roll at it. Yeah, it's very hard to find one section that makes it able for you to give like an explosive trick, and so that's what the girls are looking for. Waves, working the wave since the beginning and closing it off, connecting to the inside, which sometimes it's very hard. And we have 21 minutes remaining right now. Catarina Souza did a very good job on the last heat as well. Very competitive still, Catarina. We had a comment on YouTube saying that Catarina put more than 20 girls on on competing on the world tour and national tour, and it's fantastic. I mean, so great. She's a big part of the competitive level that's been rising in Portugal. As we see Claudia This is Meia Cleto right now with a spin and a roll. Let's see. She'll improve that score. She's got 1.5 and 1 point ride. She'll definitely increase this score and make it harder for Gabi. But yeah, as we were saying, it's so amazing how one person changes the whole situation and affects so many other persons, right? And because I think the most important is the way she talks to her athletes. She transmits the idea that everything is possible if you work hard. You can do anything. Every girl has 2 legs and 2 arms, so they are not like superhero. They are sometimes, but don't look at them that way when you're competing against them. And yeah, besides the work she has done bodyboarding wise, she really has a good mental strength. Like she teaches her students the right mindset to compete. So that's why a lot of boogie chicks have been having a lot of success in Portugal and outside of Portugal. And also with all the experience that she has gone through, right, and being able to teach and show the youngest girls the ways. And there we have Gabi Gouveia, that's Claudia Castelo with 2 spins and tries to go for a roll. Let's see if she completes. She stays after the foam there. Probably not going to increase her score. She's got a second score of 4.25 right now. It's winning by 6.35 points in a good situation right now. But we still have a little bit less than 19 minutes left on this round. So, na primeira posição, a gente tem Cláudia Castelo. Está numa situação muito boa, né, com 7,5 e um 4.25 aí, deixando a situação difícil para Meia Cleto e para Gabi Gouveia. Faltando 18 minutos e 40 segundos. E como estava falando aqui com a Madalena Valério, atleta lá de Portugal, da região de Lisboa, de Carcavelos. Você mora mesmo ali na região de Carcavelos? Eu moro mesmo em Lisboa. Mesmo em Lisboa. Tenho que apanhar o carro para 20 minutinhos até à praia. Ali na linha de Cascais. É, exatamente. Tem muita onda ali. Mas Carcavelos tem muito bodyboarder a sair de Carcavelos. E costuma surfar ali em algumas outras ondas perto ali, Cova do Vapor, Santo Amaro, de vez em quando. Onda ali em Santo Amaro também, né? Passo de Arcos também, quando está grande, faz um bom triângulo e vemos Gabriela Gouveia a rodar bem. Há de conseguir 360. Trazer a onda para o inside e bater um rolo. Força. Completa ali a Gabi. Para fazer sua segunda onda, né? Tem apenas uma onda de 1,5, agora vai aumentar a situação, precisa de um 6.76. Vamos ver o que os juízes vão
vão achar se ela vai chegar a tirar esse 6.76 ou se vai chegar próximo. A Gabi certamente não vai ficar ali com aquele 1.5 até ao final da bateria, por isso o seu requisito está um pouco alto, mas ainda não encontrou aquela onda que ela é capaz de fazer. Acho que a escolha de ondas está desenvolvendo um papel grande aqui, né, Madalena? Encontrar isso. uma onda que possibilite, né? Isso é o mais importante hoje, é a escolha de onda. E às vezes a onda parece que não vai dar nada e no inside depois dá sempre qualquer coisa. Tem que trabalhar muito nessa onda. Enquanto outras vezes ela sobe bem lá de fora, né, e acaba enchendo. Camiseta laranja, meia cleto, vem dando um 360, mais um, tentando ir até o inside ali para poder fechar. Ver se fecha com mais um rolo, rema forte, mas a onda desaparece ali, mostrando tanto que é difícil ali às vezes de conectar até o final para conseguir angariar mais alguns pontinhos. A Gabi que teve um 4.25 na sua última onda e baixa substancialmente o seu requisito para 4.66. 4.66 agora para mudar a situação, enquanto a meia cleto precisa de um 6.76 para ir para a segunda posição. Lembrando que esse é um round eliminatório, então classificam aqui apenas as duas primeiras atletas na bateria e a terceira posição acaba se despedindo da competição, né? Nessa que vai no Wahine Bodyboard Pro ArcelorMittal 2022, que vai ser o evento que vai coroar a primeira campeã master da história do bodyboard mundial. É verdade. E que privilégio estarmos cá para assistir a isto. As portuguesas e as meninas que vieram de todo o mundo para estar cá. É um privilégio estar presente neste campeonato, estar a participar neste campeonato e saber que é um campeonato que vai ficar para a história pelo número de participantes, pela campeã mundial Masters, pela boa organização. Vai ser uma semana muito em cheio e muito boa para o bodyboard feminino. Está sendo uma verdadeira aula, né? Uma enciclopédia esse evento. A gente cada dia mais aprendendo com essas mulheres, né, que tiveram carreiras aí que iniciaram nos anos 80, nos anos 90. E antes da gente nascer, né, Madalena, já estavam fazendo tanta coisa, já estavam jogando o nome dos nossos países, né, do Brasil, Portugal, do Chile, vários outros países, até essa área aqui do Japão a gente tem também. E há muitos anos atrás já estavam colocando, né, o nosso país lá em cima, representando os anos de ouro que a gente chama aqui no Brasil, né, os anos 80 e 90, os anos de ouro do bodyboard, que a gente tem tantos títulos aqui. O bodyboard foi o esporte que trouxe mais títulos para o Brasil. Eu acabei de receber aqui na live do Instituto Neymar Carvalho, eles mandaram para a gente que foram 31 títulos mundiais que a gente tem aqui. Não fazia ideia, fantástico. A meia atleta agora na direita, joga um invertido ali, continua buscando a velocidade para tentar mais um rolo, acaba cortando a onda. São 31 títulos. Muito título. Só Neymar Carvalho já foram 5 títulos mundiais. A Isabela Souza, 4 títulos. Guilherme Tâmega, 6 títulos. Uri Valadão, mais um. Muito título. É muito título, há muitos anos já acumulados, né? Então aqui nas Masters, eu acho que nem sei quantas tem, mas tem muita campeã mundial dentro da água. Tem a Soraya Rocha também, que foi campeã em 2000 e 2001. Tem diversas campeãs mundiais aí, e vai ser um prazer gigantesco a gente poder ver, né, aqui, tá aqui presente nesse momento histórico, que vai coroar a primeira campeã mundial, categoria Master, né, no bodyboard feminino. E o título vai ser certamente bem entregue, porque está um grande nível de Masters neste campeonato, um campeonato muito disputado, por isso quem quer que seja que leve o título para casa vai ser merecido, porque são só campeãs a competir e vai dar show estes próximos dias. O nível está muito alto. Eu vi vários atletas falando assim: a Master está parecido com a Pro, a Master está do nível da Pro. No Pro dizem mesmo que o Master está mais difícil. Todas essas atletas, né, que estão competindo na Master tiveram uma carreira, talvez não todas, mas a grande maioria, né, tiveram uma carreira profissional assim, por muitos anos, e apesar de algumas não estarem competindo há 5, 10, 15, 20 anos,
ainda praticam o bodyboard, né? O bodyboard é uma paixão que depois que você inicia, é uma coisa que você não larga, né? Pra vida, assim, né? Não tem como você parar, né? Então elas continuam surfando e ainda colocam um nível muito alto na competição. Talvez começa como um esporte, mas acaba se tornando um estilo de vida. Ir à praia, surfar, apanhar onda. Não, é muito, podemos não competir, mas surfar e ir à praia vai estar sempre presente nas rotinas destas atletas. E é engraçado porque muitas voltaram a competir mesmo para o Masters porque sentiam que era um evento que queriam fazer parte e que o nível ia ser muito bom, mesmo que não corresse bem, iam estar entre as melhores Masters do mundo, e tem sido fantástico. Dá arrepios ver tanta lenda, que ainda lenda viva mesmo daqui a competir. Para elas poderem, né, eu entrevistei algumas das competidoras, a Roberta Milazzo, estava falando que para poder ela poder reviver, né, essa energia de estar aqui com as campeãs que ela convivia na época dos campeonatos, né, só de reviver isso é uma maravilha. A Meia Cleto vem ali, entra na onda, acaba cortando, a onda não oferece muito para ela. E a situação atual em primeiro lugar, continua a Cláudia Castelo, com uma onda muito boa de 7,5 e um 4,4 e um somatório de 11,9 pontos, deixando a Meia Cleto em segundo e a Gabi Gouveia em terceiro, precisando de 4,66 para classificar. Lembrando que ainda tem pouco menos de 11 minutos até o fim dessa bateria, bem possível de a Gabi ou qualquer uma das atletas mudarem a situação. Um modelo de bateria de 30 minutos que dá a possibilidade de você ter uma estratégia, né, de mais paciência, mais longo prazo para poder mudar a situação. E aproveitar para agradecer também os nossos patrocinadores nesse evento, a ArcelorMittal, que é o nosso patrocinador principal do evento, Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, ComproPay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e Mundo Bodyboard, nossos parceiros de mídia. So the situation is still the same. Cláudia Castelo on the wave and in first place right now with a good reverse. Tries to go for a roll. Let's see if she can keep up. She ends up after the wave in that one. She's got a 7.5 right and a 4.4 and a total score of 11.9 points in first place, leaving Meia Cleto in second and Gabi in third, right, with 10 minutes left right now. As we see Meia Cleto catching this right wave, trying to find something on the inside, but the wave doesn't collaborate with her. She will have to go back to the outside and catch another one. And Gabi replaced her 1.5, but she's still looking for 4.766. As we still have 9 minutes on the clock, 30-minute hits, it's a lot of time to catch the right wave. Let's see. And what do you think of Solimar here? Do you think is that very tiring? Do you think it's very far away, the wave, or the current, or it's okay? It's okay. I think sometimes when the wind comes in, the wave get a little bit more difficult. But so far, I've been loving. I love surfing here. It's a wave that you can really do a lot of things. You can rotate and find a section to hit a roll. Sometimes it's a little bit tricky. Not all the waves will offer you that, but it's a really nice wave. As we see Cláudia Castelo again spinning. Nice 360, the cross leg, nice style for Cláudia, and goes for the roll, closes it off. Nice. Let's see if she can change her 4.4 and goes. I thought she was going to go for another roll, but she ended up in the shore on this last wave. Good wave for Cláudia. Yeah. Trying to improve her second score. She will probably replace that 4.4. She's been catching a lot of good waves. It's not easy to, because sometimes you can catch the biggest one, and the biggest one won't help you.
Yeah, sometimes it starts big and then it just Yeah, ends, just right? exactly. The choosing the wave here, it's very hard sometimes, and the banks change. So sometimes the wave comes with a good size, a good set, but the bank is not there when it passes through the beach, and the wave just ends. So makes it very hard for the athlete, leaving a little bit of luck as well, which is Exactly. part of the Yeah. competition as well. But they say luck comes for those who prepare. Exactly. And we can see a lot of these athletes, all of them very prepared and very capable of doing amazing performances here, as we saw on the first day and second day. Yeah, so wave selection here is very, very important. And it's so good to see this event just for the girls, putting the girls where they deserve, Yeah. and showing their relevance for the sport, which in fact here in Brazil is, I believe, even bigger than the boys if you count the titles and the amount of athletes, in fact. And we have Meia Cleto on this wave, a left-hander, a good spin in front of the foam, ends up in there. The wave doesn't show up too much for her. She ends that wave right now, leaving Cláudia Castelo in first, Meia Cleto in second, and Gabi Gouveia in third. And remember to tune in with our social media at IBC World _tour on Instagram, and check out the website ibcworldtour.com, where you can find all the results, all the events, the previous events, as we are closing right now the South American leg. After this is the 7th event, and we have Gabi on the wave. Tries to go for a spin, but the wave just runs without her. Couldn't complete it. And we had 2 events in Peru, just for the juniors, and then Peru, before right. Chile we had 2 events in Peru, which were just for the pro junior division, then 3 events in Chile, and now this is the 2nd event in Brazil after the Itacoatiara Pro, closing the South American leg. There comes Meia Cleto on the right-hander, finds a good section, A good roll. hits a roll. Let's see, she's gonna try to connect. She closes it off. Good wave for Meia Cleto. Let's see if she changes her 3.9. And there comes Cláudia again. Cláudia is non-stop. She already served. Let's see how many waves Cláudia has served on this heat. Cláudia coming in strong with a good participation in first place right now, with a bit less than 4 minutes on this heat. I cannot see here on the tablet how many waves Cláudia has got, but she's definitely trying hard to improve her score. Here it is. Cláudia already served 10 waves, as did Meia Cleto as well. 10 waves for these 2 riders. And I from think Brazil. they have a limit of 12 waves. Yeah, right? that's it. 12 waves, 30-minute round, and the 2 best ones count for the classification. And this round, which is an eliminatory round, only the 2 first classify, and the last one will say goodbye to the competition. Unfortunately, 2 heats before we had Elisângela Fragoso, which is a local here from Solimar, just leaving the competition. I was talking to her downstairs, and she was a bit frustrated, but glad that she's receiving a World Tour stop in front of her house anyways, and enjoying this atmosphere here with all the women. Yeah, it can be frustrating, but just to be a part of this, it's a little bit of a consolidation prize. Yeah. But yeah, tricky conditions, and sometimes it comes down to picking up the right wave and being on the right spot. So it can go to either way. Yeah. Traduzindo aqui para o português, a gente estava falando um pouquinho as condições, né? Às vezes são difíceis, são muitos fatores que contam, né? A capacidade das atletas, a capacidade de performance das atletas. A gente pôde ver já nas baterias e sabe pelos nomes, né, que é muito alta.
São atletas que em poucos segundos, igual na bateria da Neymara, por exemplo, há pouco tempo a gente viu no último minuto aí ela virando bem forte. Então são atletas muito capazes, mas as condições às vezes, né, a onda não sobe, ou uma onda que é difícil de escolher, né, de você no início você não sabe como que ela vai terminar, se ela vai possibilitar você construir uma boa nota. E aí teve o caso, por exemplo, da Elisângela, local máximo aqui do Solemar, que acabou se despedindo da competição nesse round, o round 3, que é um round eliminatório, onde só classificam as 2 primeiras posições na bateria, e a terceira posição, infelizmente, acaba se despedindo da competição. E agora nós temos 2 minutos restantes nessa bateria, com a Cláudia Castelo em primeiro, Meia Cleto em segundo e a Gabi Gouveia em terceiro. A Meia Cleto que substituiu o seu score anterior e tem agora um 4.5 e um 5, aumentando assim o requisito da Gabriela para 5.26, com 1 minuto e 45. A Gabi tem a primeira prioridade, por isso ainda é possível apanhar a onda certa. A Gabi está um pouquinho mais distante ali, vendo-se esperando, apreensiva ali certamente, esperando uma onda para poder conseguir esse 5.26, né? Sobe uma onda ali em cima da Cláudia Castelo e da Meia. Vamos ver quem vem. Meia Cleto vem para a esquerda, joga ali um 360 na linha da onda. Não. Tenta colocar para a parede ali, mas a onda acaba fechando, com o vento começando a entrar um pouco mais forte agora. Fica mais difícil de achar uma seção, né, que quebre, possibilite. E vem a Cláudia Castelo de novo, surfando sua 11ª onda. Um 360 e um bom rolo. Muito bem. Na parte lá de fora da onda. Ela que deve usar esta onda para terminar a sua bateria e sair. E já sai, já fica por ali mesmo. Está numa posição mais agradável, né? Ela vencendo com 12.75 pontos no seu somatório. Apanhou muita onda e também é uma boa estratégia para quando o mar está assim um pouco mais difícil, apanhar muitas ondas, não ter medo de ver o que é que a onda vai dar, experimentar a onda mesmo, e porque às vezes somos surpreendidos com ondas que não parecem tão boas, que depois abrem para os atletas manobrarem mais, e foi isso que a Cláudia fez, apanhou muitas ondas. Substituiu agora a sua última onda, subiu o seu score ainda, para 6 pontos. A Gabi também com 4.25 agora e um 2,5. E a bateria finaliza agora, situação atual oficial da bateria. Cláudia Castelo em primeiro, Meia Cleto em segundo e Gabi Gouveia se despede da competição em terceira posição. Não saia daí, a gente vai chamar um comercial e volta já já. Até já. Céu e mar, praia e verão, sinta a liberdade no seu coração. Vem viver, sorrir de janeiro a janeiro. No surf, na pesca, no tambor do Congo, do alto do mestre, Deus abençoando. Bota. Eu tô numa só oração. Welcome back, everybody. We are in the second day of competition right here in the Wahine Bodyboard Pro. In the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. And in the water, we have more action. Tem acción na agua. Next to me is
Paola Simão. Thank you for being here with us, Paola. Let's go straight to the water and check what's going on there. Água, por favor. E a gente está aqui com as irmãs Nogueiras. Olha que legal, elas caindo na mesma bateria. Mariana, Isabela e Adriane Oliveira. That's right. Look at that. The Nogueira sisters against the great competitor Adriana Oliveira. So let's see what how all this heat turns out. But so far, Mariana already posting 5-point ride. So it's going to be amazing to watch these two sisters going against each other. We're waiting for this moment. These two sisters, they're being surfing for so long, Paola. How incredible is to have the chance to watch them surfing in the same heat in the Master Division for the first time in the history of bodyboarding. Do you know what? Isabella saying that in 89 they did a final here, Mariana and Isabella in Jacaraípe. Do you believe? 89 was the one that the final was. As irmãs, the sisters against each other. Em 89, Mariana e Isabela fizeram uma grande final aqui. A Isabela contou hoje de manhã. Well, yes. It's amazing. I didn't know that where they've been surfing forever. I have to say, for me, it's a pleasure to be here and get to meet them in person and get to see them surfing so good. And actually, here she comes, Mariana Nogueira, currently leading this heat, marking a spin there with another one that's unique style of her. Exactly. Mariana que não está se sentindo muito bem hoje, ela acordou meio resfriada, dor de garganta, ela falou, só vou na hora da bateria. E sério? Tá um pouquinho arriadinha. Então falou? Ela falou que está lá na pousada, aí ela falou, não tô me sentindo muito bem. Mas tá aí, dentro d'água. A Sari também, sabe? Sari também? A Sari passou o dia, não a noite, porque dormiu bem, mas o dia de ontem ela estava sentindo muito doente. Acho que tem que ser um vírus, porque não é Covid. Nós fizemos um todo teste. Todo mundo fez teste, Sim. Eu acho que é mais essa gripe, a gente não está acostumada com essa temperatura no Brasil. Isso. Muito fria. Quer dizer, aqui é até quente, mas lá no Rio eu também estava assim. Muito. Nessa batida de campeonato. Fiz até teste de Covid, eu falei, não é, aí não era. Eu falei, cara, é não dormir mesmo, é não parar, é o corpo pedindo. Okay, so if you're just tuning in, remember this is the round number 3. It's an elimination round for the Master Division, and we are going to be crowning the world champion for the Master Division. And look at this. This is Isabela Nogueira, who already have a 3.25, and nothing there for Isabela. I think they only they're separate for 1 year only, right? Of age. 2 years. Oh, 2 years. I found yesterday. Oh, good work. Look at this. This is Adriana. Actually, already marked a 4-point ride, and now she's looking for the backup score to see if she can take one of the Nogueira sisters. Adriana, né, que já tem um 4, vai entrar essa onda pro somatório, mas vai precisar de uma melhor de repente, mas provavelmente vai voltar para a segunda colocação depois dessa. Isabela precisa de um 5.26 para passar para a primeira colocação. E Mariana tem um 5 e um 3,5, mantendo aí líder. Mas ainda temos 24 minutos de bateria. Essa bateria é 30 minutos, né, Bego? A partir de agora. Sim. Que confortável surfar assim, né? É. Cara, sabe que pode voltar a respirar. Ai. 3 pessoas, 30 minutos is very nice. And look at that. Isabela com aquele estilo bonito dela também, né? Os invertidos. E lá vem ela costurando a onda. Looking for the roll, you can tell, right? Oh, well. Hoje tá parecendo que tá difícil a finalização, né? No inside. As ondas parece que perderam um pouquinho a força. Especialmente agora que entrou o vento. Sim, agora tem um pouquinho mais de vento, mas dá para surfar. Dá para surfar, não. As meninas estão... Imagina. Quebrando. Aqui viene, she comes again, Mariana Nogueira in a nice looking wave. I love the way she bottom turns, and she, of course, is going to perform a roll. It's a little bit complicated to complete those rolls in that section. It's a section that it's a little bit messy and not too organized, but I'm very sure they're going to find some combos and show the world why they're one of the best bodyboarders in the history of the Brazilian female bodyboarding. And actually, I got a very cool fact
from Instituto Neymar Carvalho. I wonder who is behind the Instituto Neymar Carvalho here in the YouTube. They said that Brazil has the most titles in the world. I already knew that, but I didn't know how many. Actually, it's 31 titles in total, and the women are up. They have 60% of the world's titles. That's amazing. So that's why it felt so logic and so natural to bring an only women event to these coasts and have the chance to show the world and broadcast all of these girls, because remember back in the day there were not too much of a technology and we couldn't stream properly. Some contests were streamed, but not too many. And look at that, this is a nice looking wave for Isabella Nogueira, looking for 3.26, and she actually completes it and keeps going. Paola, what an A galera amazing. gritando, né? Everybody starts to scream in the sand. That's good, so nice. It's just 31 titles. I thought it was more. I thought it was more, but they gave me that. We might do some I'm gonna counting. check here, because if it's a female, maybe it is. But Guilherme got 6. Paulo Barcelos 1, and Uri Valadão 1. So that's 7. That's 7. And then if you count Socrates with 2, for the Pro Junior. yeah, that will be then 9. And then if you count, wait a second, here comes a wave for Mariana Nogueira. Let's see, nice spin. She keeps going, is going to find the roll for sure. Oh, well, this is starting to be set on fire. The Nogueira sisters against Adriana Oliveira, changing the situation with a 6.75. The people screaming in the shore. Oh, well, guys, we're trying to fix a few things and to bring you the replays. Unfortunately, at the moment, we are not capable to bring the replays of the waves that are not being broadcast. I have to be honest with you. Only the ones that you see in your screen, the ones that are not being broadcast, are not possible to replay, but we are working hard to fix that. And look at that, Mariana gets a 5 and now knocks Isabella from the second position. Right now, Isabella Nogueira is looking for a 4.51 to advance and keep going in this competition. Remember, only first and second advance. And Adriana Oliveira, great job for her right now with the first priority, leaving Mariana Nogueira needing a 5.76 to be first. That's really not too much for Mariana. That's it. It was a really high score, 6.75 from Adriana. Adriana, that's from Pioneer as well. She's together with the Joca Junior, that's the shaper. That's surfer shaper. So probably the guys surf together and do a good job together. Definitely. And one interesting fact about the Nogueira sisters, I mean, we have been saying it throughout the whole event, but they have a school named Belas do Bodyboard. And actually, Isabella started first to bodyboarding back in 1985. And actually, she was the one to inspire Mariana to start. So it looks like we have a replay. Let's see which. I think we got an interview with Luna and the winner for the last hit. Estamos aqui agora com Cláudia Castelo, ela que foi a vencedora do último hit. E agora o mar se encontra um pouquinho mais difícil, né? Conta pra gente quais foram suas estratégias para essa bateria. Eu logo no início, a primeira onda que eu peguei, eu caí. Aí na segunda eu sabia que eu tinha que pegar uma onda boa. E eu consegui pegar uma onda forte, de 7.5. E aí eu já fiquei um pouco calma, né? E aí a segunda onda que eu peguei foi 4.25, então eu fiquei tentando trocar essa onda, a bateria inteira. E aí eu fui trocando. No final, a última onda que eu peguei foi 6, aí eu acabei na liderança, né? E agora o evento está fortíssimo, né? Tem muitas competidoras, então o caminho vai ser longo até a final, mas eu tô com muita energia e tô batalhando para isso, para chegar na final e ganhar o campeonato. Ah, isso que é bom. E, gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Eu tô no mesmo hotel que a Cláudia
E eu vejo ela trabalhando muito, trabalhando forte, muito dedicada. E vim aqui e ganhar ainda a bateria sólida, ganhando uma vitória bem imponderada, né? Conta pra gente como você está conciliando o trabalho, o bodyboard e todo esse foco. É porque, assim, foi difícil estar aqui, né? Eu tô sendo bem ousada, né? De estar trabalhando online num projeto grande e estar conciliando com esse campeonato mundial, né? Mas é tanto amor, tanta paixão pelo esporte, né? Que eu sinto um grande privilégio de estar aqui. Então eu tô querendo aproveitar ao máximo e dar 100% da minha energia para poder aproveitar esse momento, né? Que para mim o esporte é uma dádiva. Então eu acho que é isso que me motiva, né? Para estar trabalhando que nem uma louca e competindo bem também. Parabéns, Claudinha. E ó, eu tenho uma novidade para todas as atletas. Olha, as trancinhas, tem ali manicure, hidratação no cabelo. Então, qualquer atleta que quiser vir para esse espaço Beauty do Wahine, tá convidada. E vai lá depois, tá? Eu vou lá me embelezar também. Eu volto com vocês. Obrigada, Luna. Great interview. And what a wave for Isabella Nogueira. People, I think this wave right here might change the situation. Isabella's looking for a 5.51. There's a lot of people watching this heat at the beach. It's a very interesting heat. It's a heat that we have been waiting for a while. And just to have the chance to see these sisters alongside with Adriana, who's also doing a great job, it's amazing. And look at that, there's a change of situation, but so fast. And Mariana takes this wave, and maybe she gets to change the situation as well. Oh, well, what is this? What is going on here, Paola? I don't know. Now it's gonna change everything because Isabella now is the first. And now Mariana, we need wait to see what the scores. Maybe she can change. She needs 5.76. Mariana está precisando de um 5.76, talvez mude nessa onda. E a Isabela já mudou a situação, já foi para a primeira. E tá uma troca-troca essa bateria. A Adriane que está com uma nota muito boa de 6.75, mas precisa trocar... ela precisa trocar o 4 e Mariana vai para a segunda colocação. Ai, ai, ai. So the Nogueira sisters dominating this heat right now, leaving Adriana needing a 4.51, but wait a second. This might be a change of situation. Adriana is another great competitor. Look at this beautiful spin. Check turn there. She needs a very small score and she's capable to get it. She already got a 6.75. Let's see. Oh, what a heat, Paola. Really nice to see this. A lot of actions in this heat. Whoa. And Mariana and Isabella got a really good, like a lot of people come together, so everybody started screaming this, like every wave, everybody started to, Mariana, Isabella, I know that. Well, I mean, we don't know what's going to happen, but definitely it's just an amazing heat. And I wanted to say, look at that. Look at the scores. Isabella has a 6.25 and a 5.5. And Mariana has a 6.25 and a 5. This is really impressive. They are very close to each other. Of course, Mariana needs a 5.51, nothing for her, given the fact that she already have a 6.25. And Adriana as well, looking for a small score, so a very interesting heat, very, very motivational, definitely inspiring to watch the Nogueira sisters against Adriana. Well, we don't know what's going to happen in this one, definitely. For sure, because Adriana got the high score in the heat, but need change the second wave. A Adriana está com a melhor nota, mas precisa mudar, e as irmãs estão com a mesma nota, a melhor nota, né, 6.25. A Mariana está com 5 e a Isabela Nogueira com 5.5, então está todo mundo muito pertinho uma da outra. Qualquer onda pode ser crucial nessa bateria. Ainda temos 14 minutos para o final da bateria, então muita coisa aí, muita ação até o final. Essas meninas aí, faltando regressiva, elas estão pegando onda e tentando mudar qualquer situação.
That's right. Thank you for that great, excellent update in Portuguese, and everyone that is tuning in. Let us know, who do you think is going to take this hit? Is it one of the Nogueiras or is it Adriana who are going to be advancing? Beautiful style for Isabella. She's not leaving anything behind. She's going to connect. Unfortunately, there's a little bit of a structure there in the middle. We're not able to watch the final part of the wave. But what a hit we have in our hands. And if you're tuning in, let us know, who do you think is going to pass, who's taking this hit. Cadê vocês? Fala aqui agora, fala aqui no chat, não? Aqui no chat do YouTube. Fala para mandar um alô, a gente pode mandar um alô para vocês. Fala o que você acha que vai ganhar esse hit aqui, ou que vai avançar pela próxima ronda, né? Aqui a opinião da galera. Let's see who is tuning in, and remember, 12 minutes and 40 seconds to go in this round. This hit number 4. This round has 8 hits, and it's a 30 minutes hit, so a lot to go still. And we are going to be continuing a lot today. After this round, we're going to do the report charge for the open division. And we have 4 hits there. And the rapper charge, it's going to... I'm sorry. It's 2 hits. Oh, wait a second, man. I'm watching a wrong sheet. I'm very sorry. Actually, it's 2 hits for the rapper charge for the professional division. That's going to happen after this one here. And we are going to see the junior division if the technical team decides it's good. And here comes Mariana. E lá vem Mariana, ó. Ela só deu normal e desistiu. E a gente tem aqui, ó, a Carmen Filgueiras falando que bateria histórica. A Carmen também que está competindo nessa categoria, surfou muito. E a Daniela Abad, ela fala, é mãe contra filha, irmã contra irmã, ai meu coração. É muita emoção, né, Dani? E é isso aí, galera. See, only could happen here. Thank you, Neymar Carvalho, for bringing this event. And of course, thank you very much, ArcelorMittal, for presenting this event as a name sponsor. And of course, Governo do Estado do Espírito Santo, en la Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, e nossos media partners, Ride It and Mundo Bodyboarding. Thank you very much, and help us spread the word. If you are tuning in right now, share this live feed. Let the world know we are here, and these 3 great names of bodyboarding are surfing against each other, and so many good competitors. The Brazilians are female bodyboarders are the biggest community in the world. We have the most, they have most of the titles here. So it's a pleasure to have this event here. And here comes Adriana. Adriana vem numa bela direitinha, já deu um normal. Vai finalizar no rolo completa. É a Adriana que está constante nesse evento também. Tá forte. Tá forte. A Letícia Madeiro manda. Vai, Adri. É isso aí, a galera. Cada um do seu estado, né? Muito forte, Adriana. Eu estou ficando louca com tanta ação. Olha aí, é a Mariana Neymar Nogueira. Falar, não tem Neymar Nogueira. Que bom rolo. E vai finalizar com outro. No. Attention, Paola. No. There's that thing. I don't know what's going to happen. Por quê? Cara, ela precisa 5,51. Com certeza, talvez. Com certeza não. Mas ela deu 2 minutos nessa onda. Vamos ver se a Mariana vai passar para a primeira colocação. Dá para pensar que ela pode passar para a primeira. Só está precisando do 5,51. Ela já fez dois rolos muito bem executados. Então não sei o que vai acontecer. Attention, people. Mariana Nogueira looking for a 5.51 to be first. And right now she performed 2 really good rolls. And it did change the situation, Paola. 7.5. Uau! Porque 2 rolos nessa onda realmente
é um high score. E não é tampouco só 2 rolos, é onde ela bateu, sim, né? Sim, não é só tipo rolo enrolado, ou flow, que a gente chama, mas é um rolo na boca, né? Na boca da... Na boca, sim? Bom, na boca é ótimo. Mas é um rolo com projeção e na parte mais crítica dessa onda, que é uma onda mais cheia, que, né, exige mais manobras, mais combinação de manobra. Então o rolo aqui realmente vale bastante ponto. E é isso, ela arrancou um 7.5. E Mari passa para a primeira colocação, Isabela em segundo e a Adriana precisando agora de um 5.01. Ela trocou a nota dela também, ela tirou um 4, ela estava com 4, trocou para um 4.75. Ela está precisando de uma nota 5. Que não é muito, né, para ela? Não é muito, porque a Adriana está bem constante. Sim, está surfando muito, forte. Well, what a hit we're having in our hands. Still 8 minutes, and here comes again Mariana Nogueira. She's so trained. Look at that. She's spinning like... Isso porque ela não estava se sentindo muito bem hoje. Oh, my God. A Mariana é muito constante mesmo, né? Ela zoando ali. I remember back in the day her surfing in pipeline, dropping. She lived in Hawaii for a while, right? I think she probably stay like for the season, the like season. For 3-4 months. A few years in her life, for sure. For sure. I remember she competing and just taking these massive waves. If you search on YouTube, you're going to find some very interesting videos easily from 20 years ago. And she is dropping big waves, man, like 20 feet or something in pipeline. I don't even know how big. And she was performing maneuvers, just going crazy. She was never scared of anything. Não. E lembra, tinha as fotos nas revistas também dela, de uns drops gigantes em pipe, e você fica, gente, essas meninas não tinham medo, né? Pra gente era um Nazaré na época. Mas pior, porque tem riff, né? Claro, e raso, buraco, claro. Tudo que te exige muita técnica mesmo pra conhecer aquela onda. There's so many people that actually had really bad accidents, and there's people that had died in pipeline, and Mariana showing no mercy at all. Back in the day, I remember one of my idols for sure. So being here, I haven't been able to say hi to her. I don't know her personally. Really? I don't know any of them personally. You don't know yet? I don't know Soraya either. Really? I swear to God. So when you go down now, we're gonna see each other. I want to. Yeah, you have to introduce me to them. Will. They're my idols from so long, and I haven't met them. No, ever. They are super cool. Mariana is really funny. Like, oh my God. Ela é muito engraçada, é figura sarcástica, zoa todo mundo e séria ao mesmo tempo. Aí começa a rir. Você não acredita nelas, é demais. Great job there. Also them giving back to the sport with their school, Belazo Bodyboard, which is amazing that they have a school. The school job is really hard, I have to say. It's like we say in Spanish, ant work, like trabajo de hormiga. Sim. Porque é tão dedicado, pega tanto tempo, sabe? Sim. Você tem que estar aí na praia, com sol, com frio, com a fome, com tudo, mas nem dá para pensar isso aí, porque é uma paixão muito grande que elas têm. Eu gosto muito de ver alguém que tem vida toda surfando, tá trazendo de volta tudo que ela recebeu, né, pelo esporte. Eu também acabei abrindo uma escolinha em Niterói por causa disso. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pro esporte, senão eu vou ficar só reclamando e não vou deixar uma categoria de base, né? A gente tem que construir isso para deixar um legado para a próxima geração. E é isso mesmo que você falou, Bego. A gente faz sábado, 7 horas da manhã, faça chuva ou sol, a gente cansado ou não, mas a gente é tão gratificante que depois você até esquece desses obstáculos, porque no inverno fica frio, né? Mas assim, é muito legal. I was saying that for me, the work of all the bodyboarders who take the time to create a school, be there, it's cold, it's hot,
You probably sometimes you're hungry, you're tired, you have your own life, you have your own kids, and you have to start all the time from the beginning, explaining everything, having patience. Some students sometimes pulls you, kind of want to drown you. Sure. Yeah, it happened to me in the past. I tried to teach. I'm telling you, I take my hat off from any single person, Kata, you, the Nogueira sisters, alongside with Clarissa, which is Clarissa is also a partner with them, and all the schools along the world that have women teaching, because it's really hard. I tried once and I'm never gonna do it again. You say I prefer open a brand of bodyboard than I will give work some in all class. kinds of that's why I'm here trying to push the sport and doing so many other things. I work in the female bodyboarding in Chile. We actually created a tour only for the women for back in 2018, and it's been great and it's been massive. But you do a great job. That's it. You create the base of the sport as well, and keep it going. You are here. You are the communication of the tour. So that we need a voice, female voice. Thank you very much, Paola. You're also amazing in this job. But I was saying that definitely teaching, it's not my side of helping the sport. For me too, I say, my God, I'm gonna teach. I don't believe that, but let's try. It's a new way. It's a challenge. Congratulations for doing that. That's great. Yeah. Now I do believe that I getting better in the competitions after that, because I think when you're teaching, you learn a lot too. And I say, my God, we got a lot of addiction when we surf, and when you start to teaching, you say, my God, it's completely different. And in this year, I getting good in the Brazilian tour, for example. Nice. I say, that's good. Oh my God, maybe I try the... Não. Não, eu tava falando que você, quando ensina, né, a gente aprende bastante. Eu consegui até me dar bem nos campeonatos bastante esse ano, que eu acho que a escolinha me ajudou muito nisso. Né? Com certeza, com certeza. And Paola, you like huge waves. I mean, I surfed in Itacoatiara. No, how do you dare to drop those things? Não, é porque em Niterói a gente só tem uma opção, né? Itacoatiara, que a gente fala, ou você surfa lá, ou você não surfa muito em outro lugar. Mas claro que não, é costume um pouquinho. E lá vem Isabela, ó, pra tentar aumentar os scores dela, mas ela que já tá na segunda colocação, vai finalizar no enrolo. Nice. Well, but she's looking for 7.51. You have to do a little bit more than that to get that score, because the 7.5 for Mariana was the double rolls, and where she executed those rolls was really good. So definitely big score for Isabella to get the first position, but so far she is advancing, and she has to be careful for Adriana Oliveira, because she's only looking for a 5.01, and she got the second priority, so she has priority over Isabella, and this is the last minute. Let's see if it's coming on wave to Adriana, or the sisters gonna just pray and say, don't come away. Who is tuning in right now? Let us know. E a galera já gritando na areia. Vamos ver se é pra série ou se é... E lá vem Mariana. Mariana que vem... Ela vem nas ondas, ela consegue achar. Uau. Ficou ali por trás, mas não vai mudar muita situação. It makes me want to go... Oh, wait a second. Adriana. Essa aqui, não. Perdeu a prioridade. Essa onda não apresentou muita qualidade também. Oh. E a Isabela vem atrás na direitinha, vamos ver. Isabela, acho que vai embora. Vai bater aí? Não. Oh, well, what a moments we are living, last seconds, and this might be the last ditch effort for Orange. Adriana Oliveira, no, I don't think that was what she needed. But what a great hit. We're going to hit a quick commercial break, and the final result is the Nogueira sisters advancing to the next round. Don't go anywhere. Comerciais, por favor.
na pesca, no tambor do mestre, Deus abençoando. E a cidade inteira vai cantar. Nossa oração, a São Benedito, São Pedro, fogueira, balão. Essa é minha história. Sejam bem-vindos de volta. Agora a gente dá início. Sejam bem-vindos de volta. Agora a gente volta com a quinta bateria do round 3 na categoria Master. A gente vai ter atleta Nayara Caroline, Soraya Rocha e Clarissa Barros. E a gente volta para a água agora com essas 3 brasileiras aí, que são estrelas, né? Já com um repertório tão grande de títulos aqui no Brasil. Com certeza, a gente viu ali a galera comemorando com a Mariana e Isabela na areia, mas a gente já tem muita ação aqui. Soraya já vindo nessa direita, já dando 2,360 e finalizando no rolo. Ela que já tem um 3,5, né, Lucas? Rápido. Em menos de 2 minutos de bateria. Agora nesse formato de baterias de 30 minutos, né, que permitem aí uma estratégia de mais paciência, mais longo prazo para as atletas escolherem aí melhores ondas. Com o vento entrando um pouquinho mais forte agora, fica um pouco mais difícil de encontrar uma onda ali que possibilite que você veja como é que ela vai ser até o final. Mas a Soraya já começa forte ali com 6 pontos agora na sua última onda, somando um 6 e um 3,5 com um pouco mais de 2 minutos decorridos na bateria. Ela já garante uma nota, né? Vamos considerar muito boa, né? Para ditar o ritmo da bateria aí para as meninas. Para 2 minutos, né? Tá bem legal já, um somatório de 9,5. E em segunda posição fica a Nayara, que só tem uma onda surfada. E agora vem na onda Nayara aí, numa direita, já joga um 360. Enquanto a Clarissa estava na esquerda ali também. A Nayara conecta até o inside, acha uma boa sessão ali, executa um rolo, vai até a areia. Vamos ver o que os juízes vão achar ali dessa onda da Nayara. Mas certamente vai trocar a sua nota 1, que é a sua segunda nota. E vai chegar mais perto aí da Soraya, colocando pressão com praticamente 3 minutos decorridos nessa bateria. So in this heat, we have 27 minutes remaining right now. Soraya Rocha started very strong with a 6-point ride and a 3.5-point ride. A total score of 9.5 points in first position with the pink jersey, Soraya Rocha. Leaving Nayara Caroline in second with the white jersey, and Clarissa Barros in third position right now. Still hasn't surfed any wave, Clarissa. Nayara, que é atleta local daqui, conhece bem essa onda, aprendeu a surfar aqui. Nayara, which is a local here from Jacaraípe, from the state of Espírito Santo. Nayara had a great career throughout the 2000s. She has state championships here, also a Brazilian championship. In second place right now, Nayara, and it's 26 minutes remaining. And we'd like to give a big thanks to our sponsors, ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine, Mundo Bodyboard. And make sure to tune in to our social media on the Instagram at IBC World_Tour. And we have, going to the right now, Soraya Rocha. Soraya Rocha aqui. Already catching another wave. Does a roll and cuts and kicks off. Talvez troque aquele 3.5, né? Vamos ver. A Clarissa que tem 1,5, precisando somar mais uma. E também mais pra frente trocar esse 1.5. Nayara tem um 2.9, um 2,5. A Nayara, ela foi durante bastante tempo, né? A Nayara acho que já foi campeã brasileira, até surfava sempre, era muito competitiva, depois foi mãe de 4. E a Nayara, eu falei, Nayara, como é que você surfava aqui nesse mar? Ela, eu surfava aqui na Barra do Jucu. Ó, essa onda boa da Clarissa também. Boa onda da Clarissa. A Nayara foi campeã brasileira em 2008, campeã profissional. Campeã profissional em 2008. 2008? E foi campeã amadora em 2003. Já foi campeã também estadual no Rio de Janeiro em 2001. Uma carreira incrível aí no decorrer dos anos 2000, a Nayara.
Era uma grande rival da Ney. É Aqui verdade. no estado elas estavam sempre fazendo as finais aí. Era as duas. Mayla, né? Mayla, Neymar e Nara. Eram 3 atletas super de ponta. A Mayla, que é daqui de Jacaraípe também. A Mayla, eu falo, Mayla, como é que você pega aquelas ondas se você é de Jacaraípe? Porque eu não te conhecia aqui, né? Só por vídeo. Mas ela também é super viajada, né? Então, as meninas sempre vão o mundo afora há muitos anos, né? Faz toda a diferença. Mulherada casca grossa. Mas eu percebi que elas têm um surf muito competitivo e eu acho que essa onda, pra mim, é tão difícil que isso faz toda a diferença quando você consegue. Como diz o Léo Costa, estava falando ali embaixo, que é o balé do bodyboard, essa onda, que você aprende, né, a manobrar bastante, dar rolo onde não existe, assim, você acha uma parede. E são tantos fatores, né? Olhando assim no vídeo, às vezes não passa tanto a dificuldade que é a onda, mas você escolher uma boa onda nesse mar é muito difícil. Às vezes ela sobe com um tamanho legal e chega ali naquela seção do meio, ela morre. Às vezes ela não sobe tão grande, né? Mas ela acaba esticando até a areia. Então a escolha de onda realmente é bem difícil aqui, você conseguir encontrar onde que ela vai quebrar na bancada. O conhecimento local aqui conta muito. Vamos ver a Nara botando pressão aí na Clarissa em segundo lugar, atrás da Soraya. E a Luna está com uma entrevista lá embaixo com a vencedora da última bateria com as irmãs Nogueira. Vamos lá, leva daí, Luna. Oi, gente, eu tô muito feliz agora de fazer essa entrevista com essas 3 ídolas do esporte. E, caramba, essa bateria foi uma aula grátis. Eu me atrevo a dizer que foi a bateria mais acirrada do campeonato. Muito estilo envolvido. E eu queria saber um pouquinho de cada uma, como tá essa sensação de competir entre si. As irmãs, que há 33 anos fizeram uma final aqui também, né? Conta pra mim quais são as expectativas. Ah, Luna, é muita emoção. Eu já até chorei. E as meninas na areia gritando, a torcida. Eu voltei anos e anos atrás, né? Foi muito emocionante, estou chorando até agora. E foi assim, foi demais mesmo, né? E o melhor de tudo foi que a gente pôde pegar ondas boas, mostrar que a gente ainda pega onda. Eu tenho 52 anos, eu gosto de falar porque eu acho que é importante a nossa idade para mostrar para as mulheres que a gente pode continuar e pode entrar em campeonato e pode pegar muita onda ainda. E eu pretendo ir até 100 anos junto com a Mari, né? Se o corpo deixar. E é isso, estou muito, muito, muito feliz. Tenho que agradecer a Neymara por estar fazendo esse evento, aos patrocinadores. É isso. Para mim é uma honra, né, estar aqui junto das irmãs Nogueira, onde eu me inspirei muito. Assim como a Isa falou, ela tem 52, né? Eu tenho 47. Então nunca é tarde, sempre acredite em você, acredite nos seus sonhos, né? Hoje eu estou realizando de competir junto com as irmãs Nogueira, né? E para mim tem sido uma honra, quero agradecer a Neymara por esse mega evento, que isso inspire, né, em outros estados, para que a gente esteja realizando e juntando e não deixando o esporte morrer, porque isso é importante, né? E eu quero agradecer o maridão, meu técnico, que eu sei que ele sofreu na beira d'água, meu filho Samuel Joquinha, que está competindo também. Quero agradecer a todos que estavam na torcida de Natal, aos meus irmãos em Cristo, a Michele e Tuti também, que ficou ali na intercessão. Então agradeço a todos e para mim foi uma honra. A honra foi minha. Bom, quero agradecer a todos os patrocinadores, ao meu patrocinador que está me acompanhando há tantos anos, Capaloa, né, que dá maior força pra gente, todas as meninas, para a escolinha da Belas, Gênesis. E quero dizer que a minha filha começou a pegar onda com 11 anos de bodyboard. E eu tenho uma história que eu fiquei tão chateada e eu guardo isso assim com uma mágoa, porque quando ela fez uns 13 anos, ela falou: mãe, eu quero competir. E eu falei para ela: filha, não tem campeonato de bodyboard. Não tinha. Então, a gente agora está realizando um sonho, né? Que é renovar a nossa categoria. Tem agora a categoria Pro Júnior, né? Feminina. Tem as mais antigas, que estão continuando aí, que mostram que qualquer um pode continuar a pegar onda e fazer esporte, voltar a fazer ou começar a fazer. E a categoria profissional, que continua, né, as brasileiras mostrando que estão no topo, junto com as japonesas, junto com as chilenas, meninas de todos os países. Então a gente tem que agradecer muito a Neymara e os patrocinadores desse campeonato e torcer para que a gente tenha a oportunidade de fazer muitos outros, né, do mesmo nível, tá? Obrigada a todos vocês.
E eu queria aproveitar para mandar um beijo para minha filha Mabel, meu filho Eze, minha mãe que estão me assistindo. Meu pai também, Heraldo, Isabel. Tá bom, meninas, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu desejo muita sorte. Se Deus quiser, mais uma final das Irmãs Nogueira, quem sabe. E eu volto com vocês muito feliz. Muito obrigado, Luna. Uma entrevista muito legal ali com as Irmãs Nogueira e com a Adriana. História sendo feita aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. A gente poder ver em uma bateria, né, duas... Emocionante mesmo. Os dois ícones, né? São ícones do bodyboard. E a gente vê elas na mesma bateria. A Mariana pegando onda depois de onda. E tem a blusa branca ali na área, já vem forte também na esquerda. Um normal, outro normal e depois um rolo. Essas meninas, eu imagino a Bela lá chorando. Emocionante mesmo, elas que fizeram uma final aqui em 89, tá repetindo esse feito também, muito legal. Parece que o tempo não passou, né, Paola? Elas estão aqui de novo e surfando igual, melhor ainda, né? O ritmo muito alto. E a Soraya vem firme aí também. Enquanto isso, né, Lucas, teve ação pra caramba aqui. A gente tem a Soraya com uma nota 6, um 4,5, né? Na área pulou para a segunda colocação, ela estava em terceiro, foi para segundo, e a Clarissa também precisando de um 5,26. E a Soraya veio nesse rolo, né? Não sei se vai trocar o 4,5 dela, vamos ver. A Clarissa que também participa de um projeto junto com a Isabela Nogueira, né? Que é o Belas do Bodyboard. Belas do Bodyboard, projeto voltado para meninas, né? Isso aí. E é muito legal o projeto delas, é lá na Praia do Recreio, né? Elas dão aula por ali, na zona oeste do Rio de Janeiro. E elas pegam meninas assim, meninas e mulheres, né? Porque tem desde meninas até mulheres que também estavam sem surfar ou querem aprender e começam do zero lá com elas. E é legal que elas mostram que realmente não tem idade para começar. Então elas formaram uma grande família. Até inclusive algumas alunas vieram só para torcer para elas e ver esse show de bodyboard. So a quick update in English here. Very nice interview from Luna right now, talking to the Nogueira sisters and Adriana, also talking a little bit about the history of bodyboarding. These two sisters are big part of the history here. They were pioneers in Brazil, and sharing a little bit about their legacy. Isabella as well has a project together with Clarissa Barros, which is on this heat right now, which is Belas do Bodyboard. They have a school in Rio de Janeiro in which they pass it on to the girls of the new generation and women in general. And we have Clarissa on a right-hander with a good spin right now. Pulls up another spin, tries to connect to the inside, tries another spin and ends up in there. Got a little stuck on the wave. So the current situation right now with 16 minutes and 40 seconds remaining on this heat is Soraya Rocha in first with a total score of 10.5 points. In second place, Nara Caroline, leaving Clarissa Barros in third. Clarissa que precisa de um 5,26, né? Veio nessa onda. Clarissa também está bem forte nesse campeonato. Ela que nem é muito de correr o circuito brasileiro. Ela correu, né? Achei que ia ter uma interferência, mas não ninguém se atrapalhou ali. Soraya vem nessa direita rodando. Já deu 3,360, vai finalizar no rolo. E é isso aí. A Soraya tá bem constante aqui, bem muito consistente. Muito forte, a Soraya, muito consistente. Na Parece última que tem bateria surf, da né? Soraya, ela ficou um tempo ali com dificuldade para encontrar a onda, né? Mas já voltou nessa bateria no ritmo acelerado. Se não me engano, a última bateria da Soraya foi na categoria profissional. Sim. Ela teve mais um pouco de dificuldade para encontrar as ondas ali, mas já voltou firme nessa bateria, assim como estava fazendo até agora, né? Se classificando desde o round 1. E aí lidera agora por 4,1 pontos, deixando a Nara precisando de um 8,01 para passar para primeiro. E a Clarissa precisando de 4,91 para se classificar. Lembrando que esse round é um round eliminatório e se classificam apenas as duas primeiras colocadas na bateria, enquanto a terceira se despede da competição. E aí vem a Clarissa já numa esquerda, vamos ver o que essa esquerda vai dar para ela ali. Acabou não proporcionando muito, ela saiu logo. Aqui em Jacaraípe, que é um pico que leva um tempo, né, para você voltar para o outside ali, se você vier até a beira, acaba levando um tempo ali, então a escolha de onda acaba sendo mais importante ainda. Lucas, você que é local, você é capixaba, né?
você não surfa muito aqui, né? Que você falou. Mas você já viu esse mar bem grande aqui, quebrando muito lá fora? Fica muito lá fora. Muito lá fora, muito, né? muito lá fora. E, assim, é bem difícil, porque quebra onda em todas as partes da praia, né? Muita espuma, às vezes fica até difícil de você, de dentro da água, aqui de cima do palanque, assim, ainda fica mais fácil, né? Mas de dentro da água você não consegue nem ver, às vezes, o outside lá fora. Então, ainda bem que, assim, tá um mar bem clean, né? Apesar de ter entrado um vento, tá um mar bem clean que dá para elas surfarem e fazer a onda aí, igual a Clarissa tá fazendo. Ter uma boa visibilidade e conectar até o inside. Não conseguiu conectar nessa dali. A onda foi mais fraca, mas agora você está buscando aí, ó, um 4.91. Não é muito difícil para ela. Ainda mas ela tem que tempo, fazer, né? Tem tempo, tem 14 minutos ainda. Ela precisa de uma boa escolha de onda na área que vai garantindo ali seu passaporte para o próximo round com 4.75 e 3.9. E Soraya aqui abriu bem a bateria e segue com notas altas e só precisando trocar o 6, né, no caso, que é a menor nota dela. Soraya já está numa posição privilegiada ali, né? Começou bem rápido, com 2 minutos de bateria, ela já estava ali com 2 ondas boas, depois aumentou a segunda onda com uma nota 6, né? E vai tentando se distanciar ali ao máximo da Nahara. Lá vem ela, Soraya na direita, joga um rolo ali, fica no meio da espuma, acaba não conseguindo completar, essa onda não vai entrar pro somatório da Soraya. A gente às vezes até fala, né, a importância de você já abrir a bateria com uma nota boa, né? Porque vai ditar o ritmo da bateria através da nota da primeira atleta, né? Imagina já começar com 9, nossa. É o ideal, né? Seria ideal, é. Mas às vezes a gente vê também, igual na bateria da Ney, por exemplo, a Neymar virou no último minutinho ali, ela conseguiu mudar a situação numa bateria que não era eliminatória, no round que não era eliminatório, mas mesmo assim conseguiu mudar a situação ali e passar da Luna, né? Uma bateria de mãe e filha. Hoje a gente está fazendo história aqui com várias baterias marcantes, né? Neymara Carvalho, Luna Hardman, sua filha, as irmãs Nogueira. No primeiro dia de competição a gente teve bateria entre a Soraya Rocha e a Luna também. 2 gerações tão distantes, né, do esporte, se encontrando nesse campeonato que é o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Um evento dedicado especialmente e exclusivamente para as mulheres, só categorias femininas, e vai ser o evento que vai coroar a primeira campeã mundial de bodyboard feminino na categoria Master, fechando a perna sul-americana do circuito mundial, com 2 etapas que aconteceram no Peru, 3 etapas no Chile, e essa é a segunda etapa para finalizar a perna sul-americana aqui na praia de Jacaraípe, na Serra. Essa do Peru aconteceu só o Pro Júnior, né? Não teve profissional. Então as meninas ali praticamente definiram, né, quem ia ser, porque foram 2 etapas valiosas, né, no Peru, que foi a Luna e a Isa, né? Que agora eu acho que tem mais uma que vai valer bastante ponto, que vai ser, se eu não me engano, na França. Uhum. Então já está praticamente definido o ranking, mas tem mais uma que elas vão... A Luna e a Isa estão muito fortes, né? Tanto no circuito brasileiro quanto no circuito mundial também. Elas se profissionalizaram esse ano, né? Então estão chegando junto. Estão firme. So the situation right now, it's 11 minutes remaining on this heat, which is the 5th heat of round number 3 on the Master Division. Soraya Rocha in first with the pink jersey, Nahara Caroline with the white jersey in second, and Clarissa Barros in third, looking for a 4.91 points to classify to the next round, this which is an eliminatory round. The girls, the first and the second position here go straight to the 4th round, and the 3rd position says goodbye to the competition, which is Clarissa Barros right now, but we still have more than 10 minutes left, so the situation is maybe about to change with this wave of Clarissa. Nice looking reverse up there, and a nice looking spin, tries to build speed in there, throws another spin. Clarissa going all the way to the right and kicks off of the wave. Clarissa também tem um estilo bem bonito, né? Ela que é big rider até. A Clarissa gosta das ondas grandes no Rio de Janeiro e tá conseguindo se dar bem nas ondas menores. Isso é muito legal de ver também, né? Porque os atletas acabam se acostumando com os mares, né? Tendo que se enquadrar na situação. Versatilidade, né? Pois é. A Clarissa ficou em 5º lugar no Prêmio Brasileiro de Ondas Grandes, Big Waves Brasil.
Mulherada representando aí também. A Paola, que não é estranha para ondas grandes, né? Não, mas Cria ali de Itacoatiara. Acabei, né, conseguindo achar um bom swell esse ano passado. Ano passado. E esse ano tem mais. Eu tô competindo direto, mas eu quero voltar para buscar. Pessoal, quem é de Itacoatiara não tem como fugir de onda grande, né? Senão tem que se mudar de lá. Senão a gente não treina. Itacoatiara não deixa outro caminho. Todo mundo, pessoal de lá, Dudu, o Kalani, o João, as meninas também, a Paola representa demais. O pessoal representa nas ondas grandes. É isso aí, a galera do surf também tá igual vocês aqui, né? A galera está sem limites, né? Com as ondas, com os slabs, com os fundos de pedra, que a gente está descobrindo. Essa onda do avalanche aqui, vocês descobriram quando? Essa recente, onda, né? ela já é conhecida há muito tempo. O avalanche, para quem não sabe, é uma bancada que fica na Praia da Costa, aqui em Vila Velha. Ela já é conhecida há muito tempo, porém não se conhecia o potencial dessa onda, né? E aí o pessoal do NXF acaba, olha, tem umas ondas ali da Soraya na direita, 360 muito bom, 2,360 da Soraya. Ela vem segurando ali, joga mais um normal para poder conectar no inside. Quarta manobra da Soraya, muito boa a onda. Vai tentar um rolo ali, bom rolo, muito boa a onda da Soraya. Vamos ver o que os juízes acham, se ela vai trocar essa nota 6 dela. Foram 4 ou 5 360 ali, muito bons na linha da onda com a Soraya. E finalizou com um rolo, com uma projeção bem legal. Vamos ver aí se ela aumenta essa nota e distancia ainda mais da Nayara, que está precisando agora de 8 pontos para ficar em primeiro. Porém, se classifica de qualquer maneira nessa posição, deixando a Clarice em terceiro, precisando de 4,36 para não ser eliminada da competição. E voltando a falar, o Avalanche é uma bancada que ela foi descoberta já há uns bons anos, mas nunca foi surfada. E aí o pessoal da NXF Bodyboard acabou desbravando essa onda e gerando um conteúdo bem legal nos últimos anos lá, desbravando e explorando, e cada ano recebendo amigos de outras modalidades também de fora. Ano passado foi um ano de muito boas ondas lá na Avalanche, teve amigos do Rio de Janeiro, Santa Catarina, até do Havaí teve gente que veio para pegar o Avalanche. Gente de todas as modalidades. Suel, acho que ligava para vocês para confirmar e ia de madrugada de carro. Vinha também, quem gosta bastante, vem já há um bom tempo, é o Ziu e o Gabriel Sampaio também, grandes amigos nossos aí. Pessoal do surf lá de Itacoatiara, muito forte. Exatamente, o Ziu, que eu não sei se você soube, né, que o pai dele, o Mano Ziu, a gente tem que ser super grato que ele que foi um dos percussores e inventou essa tecnologia do Beat Bite, que a gente está conseguindo agora acompanhar ao vivo no mundo inteiro os campeonatos. Então salve aí pro Mano Ziu. E lá vem Nayara Caroline nessa direita. Boa onda da Nayara. Vamos ver se ela acha ali a parede pro rolo. A onda corre para ela ali, ela acaba apostando uma corrida com a onda ali. Mas e finaliza achar. com mais um rolo na Nayara. Uma boa onda. Você sabia que a filha da Nayara vai correr, eu soube agora, vai correr a bateria Pro Júnior? Vai Pro Júnior? Vai, a filha mais velha dela vai correr com a Luna e com a Pro Júnior vai ser hoje, no mais tardar, a última categoria, né, que vai cair no dia, ainda hoje. Fiquem atentos aí, sintonizem na nossa live, compartilha também com as outras pessoas. A gente tem aí desde as pioneiras do bodyboard até as mais novas gerações, né? A gente tem a Julinha lá da Barra também, com 10 anos de idade. Primeira competição dela vai ser hoje aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Imagina aí que a gente tem 7 gerações de bodyboarders nesse mesmo evento, fazendo história aqui na praia de Jacaraípe. Mulheres de todas as diversas nacionalidades aí, na mulherada do Chile, de Portugal e até do Japão, né? A Sari também representou, acabou de estrear na competição hoje. Representou na sua bateria com uma nota 8, se eu não me engano, já começando, já tirando abriu a bateria com 8, nota né? 8, muito forte a Sari. Mas ela falou que esse mar é igual lá no Japão. Ela já está acostumada. Pegou 3 ondas só na bateria Sari e se classificou disparando. E aproveitar aqui para mandar um agradecimento para os nossos patrocinadores por fazer esse evento acontecer. ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e Mundo Bodyboarding. Então sintonize aí nas nossas redes sociais, no Instagram, IBC World Tour, World Underline Tour. E a gente tem aí Clarissa Barros na esquerda, buscando melhorar a sua nota para se classificar. Joga um rolo ali no final.
Ah, que bom. Clarissa que está precisando de um 4.36, uma boa chance de alterar a sua situação aí e tomar a segunda posição da Nayara Carolina para poder se classificar para o próximo round. E a galera tá aqui, ó, no chat aqui falando, bora, a irmã da Nayara, a Emily Cunha, falando, bora Nayara. E tem mais aqui, bora Nayara, a galera do Espírito Santo torcendo. Daniele Brito falando que saudade de competir. E muda a situação, a Clarissa Barros agora com uma onda 4.75 e uma onda 4.3 vai para a segunda colocação e deixa na área em terceiro agora, precisando tirar uma onda 4.31 para se classificar e não se despedir da competição. Faltando 4 minutos para o término, que virada, que legal ver isso. Agora a Nayara vai correr atrás, ela que tem total potencial, ela precisa de um 4.31, vai escolher bem a onda, pelo que eu conheço ela. E vamos ver. E a galera aqui falando, Soraya quebra tudo, Soraya arrasando, o gigante acordou. A galera super aqui de olho nessa bateria no campeonato. Muito legal ver isso. E sobe uma onda ali para elas, vamos ver se a Soraya vai... Acabou esfarelando lá de trás a onda. So the current situation right now, the situation has changed. Soraya is in first place with the pink jersey. Clarissa Barros is in second with the orange jersey, and Nayara Caroline went to third. So Clarissa just got a 4.75 score, which changed the situation and put her in second place right now, leaving Nayara in need of us 4.31 points to classify for the next round. Remembering that this is an eliminatory round, and the third place on every heat will be eliminated from the competition. 3 minutos restantes agora. Mudança total da bateria. Nayara está com a prioridade 2, enquanto a Soraya está com o primeiro lugar e com a prioridade 1 também. Então acompanha aí, manda pra gente um chat aqui do YouTube. De onde vocês estão falando, para quem vocês estão torcendo nesse evento. A gente tem gente do mundo inteiro aqui acompanhando, mandando um abraço pro pessoal de Portugal. E lá vem a Clarissa. Clarissa na direita. Ela agora se conectou com o mar, ó, invertido, normal, garantindo sua segunda colocação, né? Vamos ver se a Nayara consegue ver. A galera na areia vibrando. As meninas, a gente veio com uma grande torcida do Rio, né? E a Nayara com a torcida dela também capixaba, então é um grande encontro, assim, né? Porque isso dá toda a força, né, Lucas? Acho que isso faz uma diferença gigante também. Com certeza, né? Jogar a autoestima das atletas lá em cima, né? Acho que é muito importante. A atmosfera que está aqui no evento está incrível. As mulheres, uma torcendo aí pelas outras, né? Claro que a competição tá no sangue, né? Claro. Mas acaba sendo uma atmosfera muito boa de confraternização aqui. As atletas trazendo de volta à tona aí essa energia de tentar se superar, tentar pegar a melhor onda. Nayara remando ali na busca por uma onda para mudar a situação, faltando 1 minuto e meio. A Nayara precisa de 4.31. Nayara que é local aqui, uma atleta que teve uma carreira incrível nos anos 2000, campeã brasileira, conseguiria com facilidade, né, se conseguir pegar uma onda boa ali, mudar essa situação, conseguiria essa nota 4.31. Vamos ver se faltando 1 minuto e 12 se sobe uma onda para ela poder puxar da cartola aí essa nota 4.31. A Nayara que também, né, teve o seu treinador por um tempo com o Fábio, com o Gordinho. Então ela tem muita técnica de competição também, sempre foi muito competitiva, ela sempre competiu super bem. Soraya também sempre competiu muito bem, né, claro, dispensa comentários. E Clarissa aqui agora entrando no circuito, ali rezando, ó, para que acabe logo o tempo. Nayara rezando para o tempo expandir. Não acabar, para subir uma onda. Tem uma movimentação ali, uma onda subindo, Nayara rema para cima, talvez para tentar sua última chance. Vamos ver. Não foi nessa dali, acabou não subindo para ela. Ainda tem 20 segundos restantes nessa bateria. Vamos ver, a Nayara precisa de 4.31 pontos. A Soraya vem remando para cima da onda também. Lembrando que a Soraya está com a prioridade 1. E a Clarissa vem ali tentando aumentar, já garantiu o seu. Joga um rolo ali lá fora na onda. Bate o pé para tentar continuar na onda. E acabou a bateria.
Esse é o resultado oficial: Soraya Rocha em primeira posição, Clarissa Barros na segunda posição e Nara Carolina em terceiro. Nós vamos chamar um comercial, não sai da tela, a gente já volta. Welcome back, everybody. We just finished the fifth heat of round number 8, of round 3 actually, fifth heat of 8 on the Master Division, and we're going back to the water right now with Joselane Amorim on the pink jersey, Roberta Milazzo and Fabiana Neri in yellow jersey. Isso aí, bateria 100% brasileira. As meninas também, a Jo surfa muito e lá vem ela já na onda. Joselane já manda o normal, o invertido normal, e ela vai tentar finalizar com o rolo. A Jo, que é campeã brasileira, surfa muito, ela que é do sul do país, a gaúcha. A Jo, ela tem aquele estilo bem zen, você não dá nada pra ela. Quando ela chega dentro d'água, ela quebra. Você fala, gente, é até bom cair com ela, que ela passa uma paz. Já teve onda surfada ali. Roberta lá fora esperando. Roberta, atleta do Rio de Janeiro, que eu acabei até entrevistando aqui no primeiro dia de competição. Ela vem remando ali e acaba não indo para a primeira onda. Uma das pioneiras também do bodyboard no Brasil, a Roberta. E já tem onda ali da camiseta branca. Roberta Milazzo vem com 360. Boa velocidade, mais um 360. Conectando até o inside, joga para a direita para tentar finalizar mais uma manobra, dá um 360 e fica por ali mesmo. Na camiseta rosa, Joselane Amorim, camiseta branca, Roberta Milazzo e camiseta laranja, Flávia Neri. Olha, a gente está com uma entrevista pronta já tá com a Luninha lá embaixo. Vai daí, Luna. Estamos aqui agora com as duas que passaram nessa bateria do round 4, né? Da Master Feminino. E fala pra mim qual foi a sensação de vocês. O mar tá difícil e Soraya, que permanece viva nas duas categorias. Como tá se sentindo aqui no Wahine? Estou muito feliz de ter passado eu e a Clarissa. A Clarissa é minha irmã. Pedi para ela falar junto, porque ela que me acorda todo dia, ela que me motiva, ela que me fez vir para esse campeonato. E eu fiquei muito feliz com a vitória dela. Por isso que eu pedi, vem, Clarissa. Ela passou junto comigo, eu estou muito feliz por isso. É uma bateria de irmãs, né? Eu fiquei muito emocionada. E, sobretudo, porque tô com a minha ídola, né? E, assim, tô muito feliz, acho que vem ser de virada. A gente fica com o coração assim, vocês estão sentindo aí? O meu tá palpitando. E é isso, Master Mundial Feminino, um título super importante. Eu tô muito feliz e agradecida por chegar até aqui. Um beijo no coração de todos, sobretudo de estarmos juntas. Então, muita boa sorte para vocês nas próximas fases. E vamos com tudo. Essa irmandade é muito bonito ver, porque no esporte a gente precisa sempre de alguém que nos motiva, né? Eu sei bem disso. E parabéns e boa sorte na prova. Ah, muito obrigada. Um beijo no seu coração. Volto com vocês. Obrigado, Luna. Entrevista emocionante ali com a Clarissa e a Soraya Rocha, que se classificaram para o próximo round na categoria Master e deixando a competidora Nara Caroline, infelizmente, local aqui
Mais uma local que se despede depois da Elisângela, né, da competição. E fica classificada aí a Clarissa e a Soraya Rocha. E agora temos 26 minutos restantes nessa bateria, com a Joselane Amorim, a Roberta Milazzo e a Flávia Neri, que ainda não pegou nenhuma onda. E a Jo, olha, já abriu a bateria com 7,5 naquela esquerda dela. A Roberta Milazzo também, que é uma excelente atleta, tirou um 3,75. A Roberta é da geração das irmãs Nogueiras e sempre competiu. Ainda surfa muito. E a Flávia Neri também, ela que vem na onda. A Roberta que vem camiseta branca, deu um mal e a onda não mostrou muita potência. So Joselane Amorim now take the 7.5 for the first wave. So she opened the heat really well. Roberta Milazzo got 3.75, and Flávia Neri still need to take one wave. And there she comes, pedaling for this right-hander. Let's see what's Fabia gonna do. She comes with a good 360 on the wall of the wave, trying to build speed to go to the inside section, looking for probably roll. Let's see, goes for the roll. And couldn't complete the maneuver in front of the foam. Let's see, Joselane just got a very good wave in the beginning of the heat, less than 4 minutes after the heat began. She got a 7.5. It's her only wave surfed until this moment, and it's in first position right now, followed by Roberta Milazzo and Flávia Neri in third place with only one wave also to this moment. And Joselane, which is twice Brazilian champion. Last year she got a second place on the Brazilian circuit. She was the fourth place on the first stop of the Brazilian circuit this year, which was called São Conrado Classic. And she was also the champion of the Wahine Pro, the first stop of the national circuit in 2021 that happened in Barra do Jucu. So Joselane with a very strong campaign, the athlete from Rio Grande do Sul. Joselane, uma atleta muito forte nos últimos anos, veio conquistando, acumulando títulos aí, né? A atleta do Rio Grande do Sul, bicampeã brasileira, vice-campeã no ano passado, ficou em 4º lugar na primeira etapa do Brasileiro esse ano em São Conrado, e lá vem ela na esquerda, 2,360 normal, joga ali um rolo, continua na onda e joga mais um invertido ali, encerrando a participação dela nessa onda. Joselane muito consistente, uma linha de onda, uma projeção bem legal, escavadas, aquele surf de borda. Muito boa a participação da Joselane, que vai aumentar agora o seu score, né, com essa segunda onda aí. Com certeza, a Jo tem um estilo muito bonito, bem competitiva, né, faz uma combinação de manobras bonita. Ela tem um surf clássico, né, que a gente chama, né, porque é toda esticada, toda posturada, né, aquela postura que faz toda a diferença no surf. E não esqueçam de mandar aí da onde vocês estão assistindo aqui na live, aqui a live, para quem vocês estão torcendo, o que vocês estão achando desse evento, que é o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022, dedicado exclusivamente às mulheres. Pessoal mandando aqui boas energias, parabéns para Clarice, a Edna Barros, feliz demais. Carmen Filgueiras está gostando bastante das entrevistas. A gente tenta trazer aqui em cima, né, as atletas para poder passar um pouco dessa história, né? A Madalena acabou de vir aqui, lá de Portugal. A Roberta Milazzo no primeiro dia compartilhou bastante também do início, né? Como é que foi as primeiras competições para ela, como é que foi o início quando ela começou a surfar lá em 1980. E aí já vem a Flávia Neri buscando a sua segunda onda, vem com 360 na parede, mais um normal ali, acompanhando ali a espuma para tentar achar mais uma sessão. Vamos ver se ela sai da onda ou se ela vai continuar mais um pouco. Acaba ficando por ali a Flávia. Mas com certeza essa onda vai entrar no somatório, ela que não tem a segunda onda ainda. E olha, a Roberta marcou um 6 pontos na última nota, mantendo ali firme e forte na segunda colocação, um somatório de 9,75. Ela que tem um 6 e um 3,75. Lá vem a Joselane. Dá um rolo, acaba ficando ali na espuma, mas não para, continua, quer trocar a nota 5, né? Vamos ver se ela consegue nessa onda, mais um 360.
e conecta ali na última seçãozinha para tentar dar mais um rolo. Fica por ali a Joselane. Vamos ver A se Jo, o que é mãe, ela também, né, do litoral gaúcho ali, que ela fala que as ondas devem ser até parecidas, né? Deve ser mais lá fora ainda, com certeza. Mas ela, eu acho que ela se sente bem confortável e confiante nesse tipo de mar. Ela conecta, ela consegue manobrar. Quem treina em onda assim, né, chega aqui, ela consegue se conectar mais com o mar. Acredito eu, né? Falando por mim, mas a Jo, ela também se conecta em qualquer mar, né? Tem isso. Ela parece que está bem conectada pela performance que ela está apresentando desde o início. Todas as baterias, a Joselane está vindo muito consistente, né? Nessa bateria mesmo, menos de 5 minutos, ela já tirou uma nota 7,5, uma nota muito boa. E já tem também uma nota de backup, um 5, né? Não sei se ela vai conseguir trocar agora nessa última onda, se vai ser maior do que um 5. Mas mesmo assim ela já está numa posição boa, deixando a Roberta em segundo, precisando de 6,51 para superar a Joselane e passar para primeiro. E a Flávia, que fica em terceiro, precisando de 6,26 pontos para se classificar. Lembrando que esse round é um round eliminatório e a atleta que ficar na terceira posição se despede da competição, deixando as duas atletas nas primeiras posições, avançando para o próximo round. So the current heat situation right now, with 20 minutes left on this heat, is Joselane Amorim first with a very good wave on the first 4 minutes of the heat, a 7.5 points, and she also got a 5-point backup wave and a total score of 12.5. Leaving Roberta Milazzo in second with a total score of 9.75 and the first priority right now, and the Flavia Neri in third, in need of a 6.26 to advance to the next round. Remembering that this round is an eliminatory round, and the athlete in third position leaves the competition after the end of the heat, leaving the two first ones advancing to the next round. And we still have 19 minutes left and 20 seconds to go on this heat, which is heat number 6 of the third round on Master Division. We'll be also having the Pro Junior Division later on the day. We have 2 heats with Julinha from Barra do Jucu, 10-year-old, just starting her career right here. It's her first competition. And we have Naara's daughter as well, so we have a very family atmosphere here with mothers that brought her daughters to watch and to compete as well. And there we have Roberta Milazzo on the left, doing a nice 360, very classic style for Roberta that started to surf in the 80s, one of the pioneers of the sport here in Brazil. Roberta, ela é carioca, mas ela atualmente está morando em Ubatuba. Ela falou que gosta de cair Tamambuca, ela está morando na Praia do Centro, ali de Ubatuba mesmo, né? Então ela falou que o mar lá é mais forte que aqui, claro, mas é uma onda mais longa do que o Rio de Janeiro, né? Então ela falou que tá se achando, tá se conectando com o mar aqui. Tava adorando participar, falou que estava adorando participar aqui no campeonato e ver todas essas meninas de novo, né? Reviver isso, sentir isso aqui que está sendo o Wahine Bodyboard Pro, um evento possibilitado pela ArcelorMittal, que é o nosso principal patrocinador aqui, juntamente com o Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride Hit Magazine e Mundo Bodyboarding, nossos parceiros de mídia. Não se esqueça de seguir no Instagram, o Instagram da IBC World _Tour, e o website onde você vai encontrar todas as informações, os rankings, os eventos que já aconteceram e os eventos planejados também do circuito mundial, ibcworldtour.com. E aí vem na esquerda agora já a Roberta, fazendo um 360 normal, dá uma atrasada ali para seguir na linha da onda, mais um 360, um outro 360, já 3 manobras e acaba ficando por ali a Roberta. Roberta que está trocando um 3.75 e o pessoal da praia gostou. O pessoal da praia gostou. Essa van que veio todo mundo do Rio, gente, a galera tá de torcida, só falta pompom, né? A torcida organizada ali tá bem forte, a mulherada veio de longe e trouxe o time junto para poder dar uma energia ali a mais, e tá dando certo.
qualquer onda que a galera dropa é tanta festa, mas acho que o pessoal tá tão feliz de estar aqui, né? Everybody's so happy to do this mini trip because all the women here, the most have work and have moms. So when we travel together, everybody remember that was in 20 years ago. That's so good. Everybody's cheering. When you have a heat with Mariana Nogueira and Isabela Nogueira happening, that's a once in a lifetime thing you see these days, because it happened so many years ago, and now we are bringing this back with this event, which is made especially for the women. So we have the Master Division, Pro Division, and Pro Junior, and there comes Joselane doing a nice roll on the left, building speed and going for another one. No, she kicks off. And we have action on the outside right now. Flávia Neri pedaling to this right-hander. Backwash coming. She does a 360. Stalling a bit. Trying to build more speed with the reverse. And she ends up getting stuck in the foam there. She was needing 6.26. Let's see 6.26. I don't think this is going to be the wave, but let's see what the judges think. Anyway, they still have 15 minutes and 20 seconds left. This 30-minute heat format allows the athletes to have more patience and a more long-term strategy on the heat and take some time to pick up the best waves they can, which is a hard task here in Jacaraípe, because you don't know, when you see the wave at first on the outside, you don't know if it's going to connect all the way to the inside, which makes a big difference here, because the best scores so far have been the ones that the athletes have been building a line all the way from the outside, doing 360s and maneuvers, and also connecting all the way to the inside after that. So wave picking here plays a big role for these athletes, and it's best to make time there allied. So we have a 30-minute heat for the Master Division. And for the Pro Division and Pro Junior, it's going to be a 25-minute heat, just as usual. So this is the round three and the sixth heat of 8 heats total. 14 minutes remaining on this heat. E a gente tem aqui, ó, mensagem aqui no chat. A Fabi Oliveira falando para Flávia, para cima, Flávia. E o Alessandro Eduardo, ele manda aqui: bom dia a todos, moro em Povoação, no norte do Espírito Santo, mas agora estou em Santana, no Livramento, no Rio Grande do Sul, assistindo Amarradão. É isso aí, viu? A galera do Brasil inteiro assistindo, né? Muito legal ver isso. Povoação, que é um lugar que dá altas ondas também. É do lado de Regência, né? É do lado de Regência. Para quem não sabe, Regência é uma vila no norte do estado do Espírito Santo, que fica ali na foz do Rio Doce, e tem ondas incríveis ali, a praia de Regência, ondas tubulares perfeitas, uma das ondas mais perfeitas do Brasil. E tem também a Boca do Rio, que é uma onda bem longa, né, bem conhecida aqui em Regência, e do outro lado desse mesmo rio fica a praia de Povoação, a praia que dá altas ondas, muito vento terral, e lá vem a Roberta Milazzo. Tentou um 360 ali, estava com muita velocidade, acabou. Lembrando também que Regência vai ser palco da terceira etapa do circuito brasileiro, né? Que vai acontecer em agosto. Então fiquem de olho também que a galera dos melhores bodyboarders do mundo vão aterrissar em Regência no mês de agosto, dando mais um show de bodyboard. Altas ondas em Regência. Super importante. Onda pesada de Regência, uma onda que não é uma onda leve, tranquila. Regência é uma onda bem tubular, bem seca. Que precisa possibilita também alta performance aí pra galera. Se tiver no hip, é lá mesmo que vai encontrar boas ondas. E Lucas, qual é a melhor ondulação para Regência? Regência quebra com uma ondulação de sudeste, e quebra, na verdade, né, com ondulação de sul, sudeste, leste, mas o ideal, eu diria, seria uma ondulação de sudeste e o vento norte para nordeste, entendeu? Principalmente o vento norte ali, que é o vento mais comum aqui no estado, né? Que é o nosso terral também no Rio. Que não é muito comum, não. De manhã ele fica comum, depois já entra outro vento. Nordeste, aqui para nós é muito comum o vento nordeste, mas em Vila Velha ele não entra tão bem aqui na região da Serra. Lá vem a Joselane. Bom 360 invertido ali da Joselane. Bem rápido, cortando a onda ali. Mais um.
Estilo muito bonito da Joselane com as pernas cruzadas e mais um rolo para finalizar. 2 invertidos ali e um rolo. Vamos ver, talvez essa seja a onda que ela estava querendo, né, para aumentar essa pontuação. Ela está com um somatório de 12,5, trocando uma onda de 5 pontos. Vamos ver se ela consegue aí uma nota maior do que essa 5 para distanciar ainda mais da Roberta. A Roberta está em segundo agora, precisando de 6,51 para ir para a liderança. E a Flávia Neri precisando de 6,26 para não ser eliminada nesse round do campeonato e avançar para o round 4. 11 minutos restantes agora na bateria. Lembre de mandar para a gente aí no chat do YouTube de onde vocês estão assistindo, para quem vocês estão torcendo, o que vocês estão achando desse evento que é o Wahine Bodyboard Pro, promovido pela ArcelorMittal. So remember to give us a shout out, let us know where you're watching from, who you're supporting on this event, which country or city you're staying in the world, and what do you think about all the history and all the heritage that we are sharing from these women here that carry so much of the history of our sport. Aquaton Natação Infantil perguntando aqui como ficou a situação da bateria da Elisângela. Infelizmente a Elisângela foi eliminada na última 2 baterias atrás. Ela acabou ficando na 3ª posição e foi eliminada da competição. Estava um pouquinho, triste ali. Eu encontrei com a Elisângela ali embaixo, ela estava um pouquinho triste por ter sido eliminada, mas mesmo assim acho que a felicidade de estar recebendo um campeonato do circuito mundial em casa aqui supera qualquer coisa. Lá vem a Roberta, boa onda dela na direita, dando um 360, mais outro 360. E acaba ficando por ali a Roberta. Agora faltando pouco menos de 10 minutos para o fim da bateria. Ela que precisa trocar esse 3,75, mas não sei se vai ser suficiente, mas permanece na 2ª colocação. As atletas quando perdem, não tem como não ficar triste. Mas a Elisângela está recebendo, acho que diversos atletas na casa dela também, muito legal ver isso. Ela que mora aqui praticamente na frente do palanque, local máxima desse lugar, ela deve ser a mais local daqui, Ela é local máxima, Elisângela, local máxima. E é também a campeã brasileira Master. Sim, no ano passado. Verdade, ganhando aqui em Elisângela aí na Barra do Jucu. Uma atleta de ponta aí da categoria Master e veio representando bastante também nesse campeonato. Infelizmente na bateria dela não conseguiu encontrar boas ondas, Não são muitos fatores que influenciam, Paula, quando você está lá fora na bateria, corrente, a escolha de onda, às vezes algum erro que a gente comete. Também um pouco de sorte, Não dá para negar que tem uma porcentagem também, às vezes não adianta a atleta, todas têm a capacidade de fazer, mas às vezes não sobe uma onda para ela quando ela precisa ali. E eu acho que é a média de todos esses fatores aí que acaba definindo quem vai se classificando. Mas a Elisângela estava triste, mas feliz assim quando eu encontrei ela, Queria continuar com certeza, mas estava feliz de ter esse evento aqui. Todas as mulheres que eu encontrei, que eu entrevistei aqui, estavam compartilhando a mesma coisa. A gente vê na entrevista ali da Soraya, das irmãs Nogueira com a Andréia, o prazer de estar junto, de juntar todo mundo. Acho que o bodyboard, além da competição, vai muito também, conta muito das pessoas, os lugares que a gente conhece, as pessoas que marcam. Exatamente, e poder reviver isso com certeza é trazer à tona, os sentimentos que essas mulheres tiveram tantos anos atrás aí, quando estavam levando a imagem do nosso esporte, do nosso país lá para cima. Lucas, e você, trabalhando aqui com essa mulherada que não para de falar, que a gente vai lá embaixo, é outra energia, um campeonato só feminino, é bem diferente. O que você está achando? Está sendo uma experiência para você também, Com certeza, está sendo muito bom. A camiseta branca, Roberta, vem com uma boa onda agora. Já. Executa um rolo lá fora, Roberta. Talvez até troque, legal. Essa onda 3.75, esse rolo no outside. Capaz de trocar essa onda dela. Uma projeção muito boa, difícil de achar essa sessão, lá fora que jogue. Mas para mim está sendo uma experiência muito boa, está sendo um aprendizado muito grande. Tá com toda essa mulherada aqui e aprendendo bastante, Eu fiz uma pesquisa, acabei fazendo até uma pesquisa antes, como ia ser comentarista, para poder saber, como não é da minha, muita coisa tá
assim, os homens bem só veem antes os da minha homens, geração. né? Aí teve que estudar cada atleta. Não, tinha atleta, por exemplo, as irmãs Nogueira, por exemplo, a Roberta Milazzo mesmo, que começaram a carreira em 1980, 90. Eu nasci em 94, então, Nossa, de qualquer maneira, eu tinha que fazer uma pesquisa para poder acessar aí essas informações aí que estavam para trás. E mandei mensagem para algumas das atletas também que me responderam de prontidão e para mim está sendo assim um aprendizado, né, sobre a história do esporte. Acho que o esporte tem tantas vertentes, né? Tem a competição, o free surf. Hoje praticamente todas essas atletas aí continuam fazendo free surf e agora estão tendo uma oportunidade para voltar nas competições. Então tem tantas. Eu mesmo sou um praticante do free surf, não participo das competições hoje, Claro. Mas é uma aula para mim. Tá aprendendo tanto, tá participando disso aqui, né? Eu acho que é a história sendo feita. A gente vai ter a primeira campeã mundial da história do bodyboard feminino na categoria Master. Nunca houve uma etapa do circuito mundial que tivesse essa categoria. Aqui está sendo a estreia. Então não se esqueçam, esse evento vai coroar a primeira campeã mundial Master na categoria feminino. A gente está fazendo história aqui e para mim é um prazer gigante poder ser parte da história disso, também, né? com certeza. Jamais vai ser esquecido e você jamais vai esquecer desse momento aqui também, né? Com certeza, ajudar um pouquinho também a colocar as mulheres lá onde elas merecem, né? Lá em cima. Claro, claro. Mostrando toda a relevância aí dessa mulherada no esporte. Muito legal ver isso. A Roberta conseguiu um 5 naquela onda do rolo, então trocou o 3.5 dela e, né, avançou a diferença, né, que ela dificultou a vida da Flávia ali, né? Flávia. E vem a Joselane na esquerda, joga mais um rolo. Joselane está com 7.75 e um 7,5. Duas ondas boas ali para Joselane. E a Roberta fica precisando de um 9.26 para passar para primeiro. E aquilo, o Lucas, que você falou também, né, das categorias que estão sendo surgidas, que está surgindo, né, dentro do bodyboard, dentro do surf. Não só mais o surf competição, né, como as vertentes estão se ampliando e muito legal ver isso também no bodyboard, né? Agora temos uma categoria de onda grande, temos uma categoria, né, mais free surf também, que muita gente se identifica, né, de não gostar muito de competir, não ter aquela pressão de ir para lugares que não se identifica muito com a onda. E tem, claro, o surf competição, que é o atleta completo, que surfa as ondas independentes das condições do mar, que surfa bem em todas as condições, mas é muito legal ver isso também no bodyboard, que o surf, isso começou, né? O atleta free surf, o atleta que gosta de viajar, fazer as trips, buscar ondas perfeitas, e o atleta de onda grande, e lá vem Roberta Milazzo de novo, executando o rolo, mas ficou por ali. E o bodyboard também se enquadrou nessa vertente, né? Vocês do Espírito Santo tem bastante free surf aqui, que gosta dos slabs, que são pioneiros nisso. Muito legal de ver também. E eu também eu sempre falei que eu sou mais adepta ao free surf, é claro que eu compito há muito tempo e eu peguei um ritmo de competição agora que eu falei, agora eu vou. Mas a minha alma é free surf também, de trip, de cair em mar que te dá mais prazer, mas isso é muito singular, né, de cada um. Claro, eu acho que o que é comum, assim, né, a todos no esporte é você estar sempre tentando se superar, né, independente do lugar que você tá, da prancha que você tá usando para surfar. Eu acho que a superação é uma coisa comum para todos. Então, existem muitos atletas que não competem, mas que mantêm um nível, né, muito alto. Atletas que buscam outras vertentes, né, surfar ondas grandes, diferentes tipos de onda. E cada um, né, eu acho que é legal a gente ver cada um se superando ali na sua especialidade, ali, né, na sua familiaridade que tem. E a Roberta Milazzo, a Joselane Amorim já passou a onda ali dando um rolo. Parecia que no drop, mas ficou por ali mesmo. Por ali, não conseguiu chegar a vir na onda, não. Ela agora tá relax, né? Então deve estar tentando fazer um diferencial ali, brincando. A Joselane já pegou várias ondas nessa bateria e precisa de uma nota maior que 7,5 para poder trocar. E eu acho que é bem legal, né? O esporte sempre evoluindo, diversas vertentes surgindo e outras se aprimorando. Lá vem Flávia Neri, boa onda da Flávia, deu um rolo, acabou ficando um pouco presa ali. Vamos ver, ela acabou ficando para trás da espuma. Uma boa onda para Flávia. Flávia precisa de um 7.51, faltando menos de 2 minutos. Vamos ver se vem uma onda para ela. Roberta permanece com boas notas também, 6 e 5.
A situação vai ficando mais difícil para a Flávia, com 7,51. Ela vai precisando de um 7,51 e lá vem a Joselane tentando aumentar mais ainda seu somatório. Joga um rolo ali, boa onda da Joselane, mais um 360, terceira manobra. E mais um rolo, muito boa onda da Joselane, 4 manobras ali, 2 360, 2 rolos, enquanto as competidoras já se preparam ali para a próxima bateria. Vamos ver se a Joselane consegue dificultar ainda mais a vida da Roberta aí, diminuir a chance dela passar para primeiro, apesar de as duas estarem se classificando para o próximo round, a Joselane e a Roberta, enquanto a Flávia precisa de 7,51, com 1 minuto agora restante nessa bateria. A situação vai ficando mais difícil para a Flávia e a chance dela se classificar vão diminuindo. Ela vem remando. Vamos ver, ali, ela né? vem Vamos ver se remando ela na vem. direita, não foi nessa. Nossa, a Joselane arrancou agora um 8,15 nessa última onda de 2 rolos e normal, invertido. E a Jo, ela veio, ela tá com fome, sem deixar. Ela já pegou várias ondas, né? E todas ela tá conseguindo praticamente um high score, né? Muito boa, a Joselane está muito consistente, né? Conseguiu agora um 8,15, uma nota que está bem difícil de achar. A gente viu pouquíssimas notas nesse patamar de 8 pontos para cima. Acho que a Isabela pegou uma nota muito boa. A Isabela, a Sari pegou uma também. E não me lembro de mais outra agora. E a Roberta vem na direita, joga mais um 360, fazendo a linha, enquanto a bateria está acabando. Vai buscar ali joga mais um rolo e termina essa bateria. E a situação não muda para Flávia Neri, que acaba sendo eliminada da competição nessa bateria. E a situação oficial da bateria é Joselane Amorim em primeiro, Roberta Milazzo em segundo e Flávia Neri se despede da competição em terceiro. Nós vamos fazer um chamado para o rápido comercial. Não saia daí, a gente já volta. Já. Welcome back, everybody. We are in the second day of competition at the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. And in the water, it's the heat number 7 of round number 3. And it's Mayla Venturin, one of the locals of this great pitch, in purple. Francis Aoto in white. And Lisandra Tutti in orange. It's going to be another great hit for sure. What a day of action, Lucas. E agora a gente acaba de dar início à 7ª bateria, a penúltima bateria do round 3 na categoria Master, com a local aí, Mayla Venturin, e a gente já tem a Francis Aoto vindo na onda com a camiseta branca, faz um invertido ali, buscando iniciar logo com uma nota acaba ficando por ali, já tentando fazer uma nota logo no início, menos de 1 minuto de bateria. Então a gente tem a Mayla Venturin de blusa rosa, a Francis Aoto de branco e a Alessandra Tucci de laranja. 3 atletas brasileiras, e a primeira onda da Francis Aoto de blusa branca foi um 2,5. Parece que a gente tem uma entrevista pronta com a Luna. Vai daí, Luna. Estamos aqui agora com Joselane Amorim, ela que teve agora uma vitória sólida com notas impecáveis. E, Josi, você que tem muito estilo, muita experiência, quais foram suas estratégias nesse mar? Bom, então, eu estou competindo nas 2 categorias, então eu achei ali um lugar que eu acho que é onde está entrando as ondas e estou ficando ali, esperando a série, né? E tentando ver aquela onda que parece que vai formar mais, assim, então estou fazendo essa estratégia aí. Parabéns! E agora, quais são suas expectativas? Você que está viva ainda na competição nas 2 categorias e foco no título das 2, né? Então, todas as atletas são muito qualificadas, né?
tanto as Master quanto as outras atletas da profissional, então nem se fala de nível de um campeonato mundial, que é, né? Então, cada bateria é uma vitória, então por enquanto eu estou comemorando ainda essa e vou descansar e me concentrar para as próximas. Parabéns, Josi, e boa sorte nas próximas, eu volto com vocês. Obrigado, Luna. Entrevista com a Joselane, que está muito consistente na competição, dando show em todas as baterias aí. Na última bateria agora somou um 8.15 e um 7,5. Poucas notas acima do patamar de 8 pontos e a Joselane veio firme. E agora no início dessa bateria, a Mayla Venturin já foi para a liderança com uma onda surfada, foi um 3.25, enquanto a Francis Aoto está com uma nota, 2,5 e já vem a Mayla ali de novo, fazendo a sua segunda onda, dá um 360, acaba ficando por ali mesmo. Enquanto a Alessandra Tucci está também só com uma onda surfada, que foi uma onda 1,5 até agora. Então a gente tem 26 minutos e 40 segundos restantes nessa bateria que acabou de começar. A Francis veio em mais uma onda ali, tentando conectar para o inside. So the current situation right now for this heat is Mayla Venturin, the local here, in first place with a 3.25 and a 2.5 that just came out with a total score of 5.75 points, followed by Francis Aoto, which just changed the situation and got the lead right now. Francis has a 3.75 and a 2.5 points and a total score of 6.25 right now, leaving Mayla in second with a total score of 5.75 points and Alessandra Tucci in third in need of a 4.26 points to classify in this round, which is an eliminatory round, and only the first two riders of the heat classify to the next round, leaving the third one out of the competition. There it comes, Mayla. Nice style there for Mayla, classic Mayla. Very active there, double spin combined with the roll. And that's going to be a nice score. Mayla right now is looking for a 3.01 to be first. And of course, she needs to change one of those small scores. And I think that's going to be it. So for Mayla to have this event here is also very special, being part of this beach part of her, I'm sorry, for so long. She's been surfing here, so definitely it's a marking her career to have the chance to welcome everybody to her beach. And of course, she has big expectations for herself. And right now in Master Division as well as in Open and Professional Division. And that's what happened. Mayla got a good wave, a 5.5, just 5 minutes after the beginning of the heat. Mayla is now with a total score of 8.75 points, leaving Francis Aoto in second position right now in need of a 5.01 to go to first, and Alessandra Tucci in need of a 4.76 points to classify. Mayla just improving her scores wave after wave with 5 minutes after the beginning of this round. We have 24 minutes to go. That's right. So far, what a great hits we have seen. Joselani killing it. And this is a wave for Alessandra Tucci. Nice reverse spin. And here comes Francis Aoto. Gotta say, she's so strong. That roll was really well projected, and she keeps going, and I think she's looking for another section. She knows the judges like that, and she tries. It's definitely when you pick a wave, you need to try to seize the opportunity as much as possible, because it's going to take you some time to get back there, and also because you're not going to hold the priority. So definitely every single wave that you take, you should try and do as many maneuvers as possible. E a Mayla Venturin já muda a situação, já começa melhorando suas notas onda após onda, depois de 6 minutos decorridos dessa bateria. A Mayla estava na primeira posição e acabou de... A bateria está bem disputada. A Francis acabou de tomar novamente a primeira posição da Mayla. A Francis está com um somatório de 9.25, enquanto a Mayla está com um somatório de 8.75 pontos. E já tem ali a Alessandra Tucci na onda também. Vem com um rolo executado lá de fora, tenta conectar para o inside e acaba ficando por ali mesmo.
Então a situação atual são 22 minutos e 40 segundos para o fim dessa bateria, enquanto a Francis Aoto está na primeira posição, Mayla Venturim na segunda posição e Lissandra Tucci na terceira posição, precisando de 7,26 pontos para se classificar para o próximo round. That's right, and if you haven't done it, make sure to go to the IBC World Tour website to try and get to know all what it's planned for this year. Remember, this is the last event of the South American leg. Great series of competitions that we have here in Latin America, and it was great to bring you the 7 events that we had in Latin America. 2 in Peru, only for juniors. We had 3 in Chile with several different divisions, and there's 2 here in Brazil. So from here, the next event will be the IBC Junior Sandy Beach Pro in Hawaii. That's only for the male junior division. And then we have that will be from 22 to the 24th. It's upcoming. E lá vem Francis Aoto, camiseta branca numa esquerda, bom 360 para Francis. Já joga ali um cutback junto com o invertido também. Tá na primeira posição. Tenta conectar para fazer mais uma manobra ali, joga um rolo na espuma, boa onda para Francis. E tenta mais uma ainda, angariando todos os pontos ali, boa onda para Francis. Ela tá trocando um 3,75. Bem provavelmente vai trocar essa onda aí e vai aumentar ainda o seu somatório, deixando a vida mais difícil aí para Mayla Venturim conseguir a liderança. A Mayla está precisando agora de um 3,76. That's right, I'm sorry, and I stand corrected. Actually, the junior division event is the 25th to 26th. That's the IBC Junior Sandy Beach Pro. I was saying I'm going to tell you the calendar while we're waiting for a wave. And then we have a only drop knee division event, which is the Garden Island Boogie Board Classic, and that's going to happen the 29th and from the 22nd to the 24th of July. And then we're going from the 29th of July till the 7th of August. We are waiting for the so expected IBC Maldivas Bodyboard Pro. That's going to have men, women, junior man, and drop knee. And then there's the Walker Bay Pro, which is from the 19th to the 28th of August. And there it's still the divisions are planned are men and women. And of course after that we're going to Sintra for the classic Sintra Pro. That's from the 5th till the 11th of September with full divisions. All of the divisions are there. That's going to be great. And the Mode Boogie La Salle Pro, which is still to be confirmed. That's for juniors as well, for junior men and women. And the closing of the calendar this year will be in Fronton, which only have the men and the junior division. So with this calendar, the female division, the women division will be ending in Sintra. But remember, this year the IBC have wait a second, there's a wave here for Lissandra Tutti going for the roll, executing it. I think she's going to try to complete. She knows, and everybody knows at this point what the judges are looking for, and it's definitely a few maneuvers. But Lissandra looking for a 5.76 to be second and keep going in this competition. Only first and second will advance. And right now it's Francis Aoto with 6.5 and 5.5. Very solid in the first position. Leaving Mayla needing a 6.51. I mean, it's a big score. Of course, completely possible given the fact that there's still 18 minutes and 20 seconds in the clock. Francis Aoto aumentou a sua somatória com uma última onda de 6,5 pontos, agora com um total de pontos de 12 pontos. E a Lissandra também pegou uma última onda agora com uma nota de 3 pontos, substituindo a nota que ela tinha de 1,5, mas ainda não foi o suficiente para ela poder se classificar na segunda posição. E agora ela fica precisando de uns 5,61 pontos para avançar para o próximo round. E são 18 minutos ainda que faltam para terminar essa bateria.
Então ainda tem bastante tempo para a Alessandra procurar essa onda de 5,51 ou então trocar a nota 3 e 3,15 que ela tem para poder, pouco a pouco, onda depois de onda, buscar se aproximar da segunda posição. Alessandra Tucci, que é uma atleta aqui do Espírito Santo, assim como a Mayla Venturim também, a Mayla local máxima aqui do Jacaraípe, e a Francis Aoto está na primeira posição com a blusa branca. Mandar um agradecimento para os nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, nosso principal patrocinador, juntamente com o Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, a Capaloa, a Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e Mundo Bodyboarding, nossos parceiros de mídia. Então garanta que você está seguindo aí as nossas redes sociais da IBC, o Instagram IBC World _Tour e o site onde você consegue conferir todas as informações, os rankings, todos os eventos passados e o calendário dos eventos futuros, ibcworldtour.com. So make sure to tune in with our social media, the IG, the Instagram, IBC_World_Tour, and our website where you can find all the results, all the previous events, and the scheduled ones at ibcworldtour.com. That's right, and you have to say that in Portuguese. Falei agora. Não, alô, todo mundo seguir aí as redes sociais, no Instagram, né, IBC World _Tour, e no site você vai encontrar todas essas informações aí, ibcworldtour.com, os resultados, os rankings, as informações sobre todos os eventos da IBC, que é a organização responsável pelo circuito mundial de bodyboard, trazendo para você o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022, evento exclusivo para as mulheres, que vai estar coroando a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master feminino, aqui na praia de Jacaraípe, na Serra. That's right, and thank you very much for that update. Remember, round number 3, this is the heat number 7 out of 8 that we're going to be seeing. And so far, the decision is that today, the Master Division is not going to come back to the water. We will be seeing the Pro, which is coming for the repper charge. It's only 2 heats after we finish this round. And we will be seeing 1 round for the juniors, which we are waiting very much. So yeah, 1 round, which is 2 hits. So far, there's 5 hits still planned for today. Essa é a 7ª bateria de 8 baterias na categoria Master. Depois a gente vai ter 2 baterias na categoria profissional, que vai ser a repescagem. E aí a gente finaliza o dia com as 2 baterias da categoria Pro Júnior. Então temos ainda 5 baterias até o fim do dia de hoje. 1 bateria na Master, a repescagem, que são 2 na categoria profissional, e as 2 baterias na categoria Pro Júnior até 18 anos. Thank you for that update. And just what I would like to say, what a day of competition we had so far. Which are your highlights, Lucas? I would say Sari did very well with that 8. Sari just caught like 3 waves on her heat. 3 waves. And it was her debut, right, on the competition. She actually was winning with 2 waves, actually. Yeah. And the 2 first waves. And she just got like 3 waves on her heat and an 8-point score, which was like not many 8-point range score, right? And the last heat as well, Joselane caught an 8.15. She did a very good wave with the 360 and the roll, and she managed to find another section to do another 360 and a good roll as well. Good maneuvers. So I would say that was about it. And also Isabella got a very good wave, a 9-point ride. So and the biggest score of the competition so far, the total score. And it looks like this one is for Lisandra Tutti, going very fast for a roll. Not able to complete, but yeah, that was amazing to watch. And of course, the Nogueira sisters advancing together, that was, well, so inspiring. I went downstairs during my break and took a picture with them, and I'm so inspired. And I think I think the sand is full of tears. We have been crying
all the time. I was talking to Cynthia, and she said, like, I cried like 10 times today already. We cry for happiness because it's so great to be here. There's a vibe very strong here, very, very strong, and it's impossible not to feel emotional. And what else did I enjoy very much? The heat with Neymar and Luna. That's a role for actually Lisandra Tutti, keeping busy. She's actually taking the waves in the inside part. It's fine because it's looking for a 5.61. I'm sorry, to advance. Remember, you can check all the scores. It's all together with the live stream at the IBC World Tour website. There's if you go to home, to the main site, I mean, yeah, the main part of the site, there's a little green square in the upper part, in the left upper part, and you can find the watch live. You click there and it takes you to the live streaming, and right below it's the live scoring system, and it's all there. You can check all the hits. And also, if you want to download the app, it's very handy. We are using this app here, but we might change for the following events. That's why we always recommend to follow the event itself throughout the website, because some of the scoring systems are not applications. Some of them are not available to have in your cell phone. So that's a role for Francis Otto, current heat leader. And I don't know if that's going to be more than the scores that she has now. Acredito que a Francis não vai aumentar seu somatório nessa onda. Ela que troca um 5.5. E passando agora em português aqui, o que a Bego tinha perguntado, né? Ela perguntou quais foram os pontos mais altos aí, que eu achei os highlights de hoje. A gente estava falando sobre a onda, né, da Sari Ohara, campeã mundial, que na sua primeira bateria, estreando aqui na competição, a Sari tirou um 8.15, uma nota 8 na verdade. A Joselane também na última bateria pegou uma onda muito boa, 360 e mais um rolo bem projetado. E achou uma sessão para dar um 360 com mais um rolo também. 4 manobras aí, tirou um 8.15. E não esquecendo também da onda da Isabela Souza, né? Isabela que tirou um 9, uma onda muito boa. Isabela também que é 4 vezes campeã mundial. E a gente tem a onda da Alessandra Tucci. Capixaba pegou a esquerda e jogou um rolo, acabou ficando ali para trás na onda. Além, é claro, da bateria, né, com a Mariana e a Isabela Nogueira. Eu, sinceramente, diria que eu imaginei que eu nunca fosse ver uma bateria dessa na minha vida, né, uma bateria entre as duas irmãs Nogueira. Poder presenciar isso no ano de 2022, né, é um evento histórico, eu diria. E a bateria também da Luna e da Neymara foi muito marcante, bem disputada e até o último minuto, literalmente, quando a Neymara passou da quarta posição direto para primeiro, com uma virada aí impressionante, e deixou a Luna para repescagem ali na terceira posição. Então tivemos momentos bem marcantes hoje aí, Bego. Bien marcantes, de verdad. Moments of a lot of emotions. Definitely that heat between Luna and Neymar. Actually, Luna was advancing and Neymar changed the situation in the very last seconds, leaving Luna for the report charge. And we're going to get to see Luna pretty soon. There's 2 hits. If you're curious, wait a second. Here comes a nice wave for Mayla Venturin. Great competitor right now in the spot number 11 in the World Tour. Mayla Venturin. She's been surfing for a long time. She's always a smiling, very charismatic, a very nice person, and a strong woman. And this is the answer for Francis Saoro. Boa onda da Francis, 360 ali na parede da onda. Tenta cavar para fazer um rolo, mas a onda acaba prendendo ali a espuma, trava as pernas dela ali e não consegue finalizar a onda com uma manobra. Enquanto a Mayla acabou de pegar uma onda e aumentou seu somatório. Tirou uma onda 4,5 agora, está somando 10 pontos na segunda posição, se classificando junto com a Francis Aoto. Enquanto a Alessandra está na terceira posição e precisa de 6,51 pontos para se classificar, faltando 8 minutos para o fim dessa bateria, que é a bateria número 7 de 8 baterias, né, a penúltima do round 3 na categoria Master.
That's right. If you're curious to know who is coming up, and the next heat, the last for the master of the day, will be Aline Rodriguez, Ursula Roles, y Teresa Suklemic. Never say it right, Suklemic. Acredito que é Suklemic mesmo. Suklemic. That will be the last heat of the master division, but remember, we still have 2 heats for the repecharge only, in the professional division. That's, if you're curious, I'll let you know. It's Paloma Fragan, Priscila Medeiros, Mariana Rosa, Teresa Padrella in that heat. And in the second heat is Madalena Valeiro, Francis Aoto, Soraya Rocha, y Luna Harman. Those in that heat is a full elimination round, eliminatory round. And only 2 riders are advancing to the next round. So everything on the table, and they have to leave everything on the field there. That's going to be pretty interesting to watch. And remember, we are going to start with the junior division with 2 heats. The round number 1 of the junior division. It's we have Luna Harman, Julia Wemmersbach, and Pietra Bragato. And we have Isabelle Nunes, Bianca Simoes, and Gabriela Peña. Those are the junior competitors. And here comes a wave for Myla to the right. I think Myla loved those rides. Nice spin there combined with another one. And I think she's going to find a section. Oh, well, no. Mais uma onda da Myla ali na segunda posição. E a Alessandra vem buscando a sua. Tá precisando de 6,51. E ainda tem 6 minutos. São alguns minutos restantes ali para a Alessandra. Tá buscando. É muito capaz de conseguir uma nota alta, ainda tem um tempo. Vamos ver se a Alessandra consegue puxar essa última onda. E se você quiser conferir todas as notas atualizadas, faça o download do aplicativo Stact App, STACT, o nome do aplicativo. Faça o download, lá você consegue acessar o evento ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro e ver todos os resultados, todas as tabelas com as baterias, as próximas e as que ainda vão acontecer. E as que já aconteceram também. Hoje a gente vai ter ainda mais 2 baterias da repescagem da categoria profissional e depois a gente vai dar início na categoria Pro Júnior, onde a gente vai ter 2 baterias. A primeira bateria vai ser Luna Hardman, Julinha Wernersbach da Barra do Jucu. A Julinha, com 10 anos, vai estar estreando nas competições, e a Pietra Bragato. E na segunda bateria a gente vai ter Isabelle Nunes, lá do Sul, atleta muito forte também no circuito mundial e brasileiro, a Bianca Simões da Barra do Jucu e a Gabriela Penha. Então fiquem com a gente até o final da transmissão para acompanhar a categoria Pro Júnior. E lá vem Myla Venturim para a direita, bom 360. Acho uma boa sessão para dar um rolo ali a Myla na parede da onda lá fora e fica por ali. Vamos ver se a Myla vai trocar essa nota 4,5. Precisa de 6,51 para ir para primeiro. E a Tucci também buscando a sua onda. Precisa de um 6,51, tenta conectar ali para o inside, vem construindo uma velocidade junto com a espuma, não consegue, a gente vê ali a frustração da Alessandra. Ainda tem tempo para poder pegar mais uma onda, faltam 4 minutos, ela provavelmente vai levar ali mais uns 40 segundos, provavelmente para chegar até o outside, então ainda tem a possibilidade. A gente já viu baterias hoje aqui sendo viradas no último minuto. A Alessandra é uma atleta que nos anos 90 teve uma carreira impecável, fez muita história aqui no Espírito Santo e no Brasil. E com certeza está ali buscando aquela onda que ela precisa de 6,51 pontos. So the current situation right now of this heat is we have 3 minutes and 40 seconds remaining, and the situation has just changed. Myla has got a very good wave, a 7.25 points, and she's now in first position, followed by Francis Aoto in second, and leaving Alessandra Tucci in the third position, needing a 8.51 to classify. And Alessandra Tucci situation is getting a bit harder right now with 3 minutes left, in need of a 8.51 points. Alessandra, which is an athlete who had a very good career, a remarkable career on the 90s, very competitive athlete, now competing as a master, needs a 8.51. Let's see if she's able to pull it off.
with 2 minutes and 50 seconds remaining on this heat. That's right, and you know what? We will have Maíra Viana commentating alongside with me, so you can have a little break. Thank you for your work. For the next heat, it's going to be great to hear from her. Great competitor from here, from Vila Velha, Barra do Jucu. A gente vai ter aqui a Maíra Viana, né, passando em português. A Maíra vai estar entrando aqui no meu lugar junto com a Begonha. É uma entrevista que a Begonha vai estar fazendo com ela, uma atleta de ponta aqui do Espírito Santo, do circuito brasileiro, do circuito mundial. A Maíra que está em sétima posição no circuito mundial, uma atleta lá da Barra do Jucu, treina com o pessoal lá da escola do Gordinho, só confirmando se é isso mesmo. Léo Costa, acho que ela... É a parceira do Léo Costa, os dois treinam aí uma galera, é isso mesmo. E lá vem a Mayla, boa onda da Mayla para a direita, joga um rolo, a líder da bateria, mais um 360. E acho que ela já vem ali com tudo pro fim. Faltando 1 minuto e 40. A Mayla ainda volta para ver se pega mais uma. Ela que só quer deixar terminar quando o sino tocar. E é isso mesmo, a Maíra que vai chegar aqui é a top 7 atual do circuito mundial de bodyboard. Uma atleta que é um orgulho nosso aqui da Barra do Jucu, do Espírito Santo e do Brasil. E vai estar aqui trocando algumas informações com a Bego, enquanto eu tiro um break um pouquinho para voltar mais tarde com vocês para as próximas baterias. That's right. Thank you for your great job so far, doing amazing. 1 minute to go. And this heat, it's so far Mayla Venturin really solid with 7.25 and a 5.5 leading, followed by Francis Aoto in the second position. And unfortunately, so far, Lisandra Tutti, it's not able to advance, but she's looking for an 8.51. Let's see if in this last 40 seconds, Lisandra finds the wave she needs to get that score. Let's see what happens. And she comes there. Oh, you can see the frustration. Lisandra wanted to take that wave. Of course, she's right now with the first priority. I don't know if she's going to lose it. Last 20 seconds, and I think she has someone at the pitch whistling for her. But here comes Mayla Venturin. Oh, well. Não tá deixando barato, né? A Mayla não para. Agora ela terminou. Agora faltando 6 segundos, sai a vencedora. E a situação final dessa bateria é em primeira posição, Mayla Venturin, segunda posição, Francis Aoto, e se despedindo da competição é a Alessandra Tucci. Nós vamos para os comerciais rapidamente, não sai daí. Céu e mar, praia e verão, sinta a liberdade no seu coração. Vem de meu sorrir e já era janeiro. Do mestre Deus abençoando. A cidade inteira vai cantar. Pra São Benedito, São Pedro, fogueira, bala. Welcome everybody, we are back in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, and next to me I have the pleasure to have Maíra Viana. Maíra, bem-vinda. Muito obrigada por me acompanhar aqui nesta hit. O que você está achando do evento? Boa tarde, né, a todos que estão em casa. O evento está alucinante, né, só feminino, boas ondas,
um céu azul, um solzão lindo, maravilhoso. E tá show de bodyboard, master, profissional, daqui a pouco vem a Pro Júnior. E tá muito bonito. Isso aí, vamos na água, por favor, porque temos ação. In the water, we have the last heat for the Master Division. Remember, we are crowning the Master World Champion in this event, and we have in white. I'm sorry. We have. I lost my sheet. But yeah, we have. Oh, wait a minute. She's coming right there, riding in white. Úrsula, no? Úrsula Roles. Úrsula Roles. Sí, Úrsula Roles. And she's taking that wave in a nice way. And Aline Rodrigues. Aline, também isso. ficou para trás. Aline Rodrigues, que é local aqui de Jacaraípe. Surfou muito bem essa onda. É muito importante aqui pelas locais, não? Sim, Elas sim. são as que mais... Não as que mais, vocês todas han surfado muito. O que significa para você ter essa oportunidade, de ter esse evento aqui, né, em seu estado? Para quem não conhece, né, eu moro aqui no Espírito Santo. Assim, o bodyboard vive, assim, o Espírito Santo respira bodyboard. Neymar Carvalho, pentacampeão mundial, né? Então, onde você vai, as pessoas conhecem, falam. E eu acho que só engrandece ainda mais. Para quem não sabe, eu vim morar no Espírito Santo por causa do bodyboard, pelos incentivos, né, do governo, das prefeituras, que aqui... porque você não é daqui originalmente, eu sou carioca, né? Ai, Sim. olha só! Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu achava que você havia nascido aqui. Não, comecei no Rio e já faz 12 anos que eu moro aqui no Espírito Santo. Por isso. Justamente por causa do bodyboard, por todos os incentivos. Então, assim, ter um evento mundial aqui é coroar, assim, né? Todo o trabalho aí de anos que foi feito. Faz muito sentido, não? Porque aqui também o Instituto Neymar Carvalho estava falando para mim que o Brasil tem a maior quantidade de títulos do mundo, que vocês têm 31 títulos em total. Você sabe que eu achava que era mais, porque não sei, estávamos fazendo conta aí, vamos confirmar aí, mas definitivamente aqui no Brasil, especialmente o bodyboard feminino, é gigantesco. Tem nomes aqui que eu tenho que falar, não conhecia, sabe? Não dá para conhecer todo mundo, né? Mas eu estou muito chocada com o nível, como as meninas estão surfando, de verdade. Não, o nível é altíssimo, tanto da Master como da Pro, né? Temos Mariana Nogueira, Isabela, Soraya. A Master é uma Pro, né? Mais avançada. É uma Pro só com mais anos, né? Isso. Não é só isso. Ok, Maíra, você sabe que a Luna está pronta com a entrevista. Luna, vamos lá. Estamos aqui agora com Mayla Venturim, ela que é local e que foi também campeã brasileira em 2017. E Mayla, conta pra gente como tá sendo, você que sabe é a maior conhecedora desse pico e conseguiu uma nota muito boa de 7, um 7 alto. E conta pra gente qual foi a sua estratégia. Primeiramente, assim, é uma delícia competir em casa, né? Eu saí, infelizmente eu perdi precocemente na profissional, mas estou firme e forte na categoria Master, que é uma categoria inédita no Mundial, e então estou bem focada. Eu espero realmente conquistar esse objetivo, que é conquistar o campeonato aqui, né? Eu sei que tem muitas adversárias boas e todas pegam muito bem, mas eu estou assim, muito feliz de poder estar competindo ainda no campeonato, estar aqui, poder confraternizar com a galera, e é isso. E tem altas ondinhas lá dentro, eu estou muito feliz. E o melhor é a torcida dos seus amigos, do seu marido aqui na beira, né? É verdade, eu tive uma super força dele hoje, agora aqui. Então acho que é fundamental você ter uma pessoa que possa te direcionar um pouco na bateria. Então isso é muito importante, porque às vezes você fica com um pouco de dúvida, será que eu estou no lugar certo ou não? O que as meninas estão fazendo? Então, assim, para mim foi essencial a presença dele aqui. Obrigada. Queria aproveitar e agradecer meus patrocinadores, a Gênesis e a 30 Pés, e mandar um beijo enorme para toda a torcida capixaba, para a galera que está torcendo por mim e para todos os atletas que estão aqui capixabas presentes. Parabéns, Mayla, boa sorte nas próximas. E agora eu vou deixar vocês com a Paola, porque daqui a pouco eu entro na água. E é isso. Valeu, galera.
Parabéns pela Mayla. Super interessante entrevista. Interesting interview there for Mayla Venturin, local here. And so far in the water, last heat for the Master Division. We are not going to see the Master today anymore. Remember, after this heat, we're going to the Professional Division for the repechage round, which is 2 heats. And then we're going to see for the first time the Junior Division with 2 heats of 3 people. And that's going to be it for today. So far is Teresa Suklegmik in the first position with a total of 5.85, followed by Ursula Roles with only one pretty small scores so far. Remember, these are 30 minutes heats and there are only 3 people in the water, so anything can happen. And Aline Rodriguez still hasn't been able to find a big score. Maíra, você que é preparadora física, que também faz aulas profissionais, né? Como você treina a uma pessoa que já surfa? Você também faz isso, como polir, não? Como melhorar o surfing? Sim, eu gosto de trabalhar bastante a preparação física, ainda mais nessa condição de mar. É primordial estar bem preparado, porque é um mar longe, tem que manobrar bastante e voltar. Então você tem que estar com a preparação em dia. E o polimento da manobra aí vai ajustando, né? Conforme os treinos. Então Você que faz? Você filma? Você fica na areia? Sim, a gente filma, né? Eu filmo as ondas e surfo também, entro na água. Com elas? Sim, para o posicionamento. Né? Tem toda essa questão de posicionamento, de direcionar ali a vala que vai entrar. E a filmagem hoje em dia eu acho que é um dos melhores, que aí a pessoa se vê, ela realmente vê o que está fazendo, às vezes um detalhe da mão, da cabeça, né, que a gente consegue ajustar e aí consegue melhorar o surf, né? Então, we have a wave here for Ursula. Take us through it. 360. Vamos ver. Vamos ver se ela vai conseguir invertido. Não sabia que vocês chamavam de invertido ou reverse speed. Mas tem sentido, né? Reverse, invertido, sim. Invertido. Porque invertido, você sabe, em inglês é invert, não? Sim. Como chamam o invert? Invert. Só que invertido aéreo. Aéreo. A gente coloca o aéreo. É isso. So, I was asking her because Maíra is a physical trainer and she also do private lessons for professional bodyboarding, and I was asking her what it takes to surf here and what's the preparation she tried to teach. She said she surfs with their students, she films, she shows them, and she says in these kinds of conditions, in these kinds of ocean, you need to be very physically trained and also polish the maneuvers. So, isso, tem que ter uma preparação física muito forte, né? Para poder ir e voltar rápido, né? A gente veio de 2 etapas, né, do Mundial no Chile. A onda totalmente diferente do que a gente está vendo. Então, são 2 tipos de preparação. A Aline está vindo ali na esquerda, executou um bom rolo. Isso aí, saiu da onda. Então, como eu estava falando, né, a gente veio de 2 etapas de mundiais no Chile. A onda totalmente diferente. Uma onda buraca, rápida. E aqui não, aqui já é uma onda mais extensa, de manobra, água quente, porque isso também influencia bastante, água gelada e água quente. Então, a gente faz a preparação de acordo com a onda do próximo campeonato. Tudo isso é também direcionado, é pensado. E você dedica a sua vida ao esporte, né? Sim, porque eu dou aula, né, de personal, de natação, de atividade física, bodyboard, né, várias atividades, e o bodyboard como profissional, né? Então, tô fazendo exercício o tempo todo. Por isso que você sempre tá assim, perfeita. Tem um corpo aqui, cara. Vem a Tereza na esquerda. Começou com o normal, outro normal. Por que vocês giram tão rápido? Qual é a técnica? Porque acho que levantam bastante seu corpo, né? Como tem um jeito aí. Sim, ela levanta bem o tronco, a jogada
rápida da perna, viu? Ela cruzadinha a perna, então faz uma alavanca, né? A perna e o tronco. Então você gira mais rápido, assim, né? A manobra sai muito mais rápida. E geralmente a maioria das atletas tem esse tipo de onda também, já estão acostumadas. Estava conversando com algumas ali, eu estou adorando essa onda e tal. E eu acho legal. Informe a ocorrência. Uma onda desse tipo, acho que coloca as atletas a estar se superando, né? A estar treinando em outro tipo de onda, em outra condição. Eu acho que tá bem legal assim o evento. Well, I was asking her about the techniques for the spins because I've been. I mean, it's not that I don't know what the Brazilian style, but definitely the Brazilian style is very beautiful. See, their spins are very fast, and as she said, it's the unique movement. It's one movement all together, and raising the legs real fast, and gazing the chest. So, but all at the same time, it gives you to spin fast. Okay, if you're tuning in and you want to ask something to Maíra, se vocês querem perguntar alguma coisa para Maíra, bota a sua pergunta lá no chat do YouTube. Agora ela pode responder. Como a gente faz para ter uma aula especial com você? É só entrar em contato, né, pelo Instagram, WhatsApp, telefone, e a gente agenda uma aula, a gente faz até uma assessoria online também, se não for aqui do Espírito Santo, a gente conversa. Estou gostando! Sim. Acho que eu vou te chamar, vou te ligar. Para quem não conhece, eu tenho um técnico, né, que é o Léo Costa. Sim. E eu faço toda uma preparação voltada, né, para os campeonatos. A gente fez uma preparação para o Chile, aí nós fizemos agora uma preparação para Jacaraípe, que, como eu falei, é totalmente diferente. E eu acho que isso ajuda demais, assim, eu tenho certeza que o meu surf de competição evoluiu bastante, tendo uma pessoa ali para me auxiliar, para me filmar, para me colocar na vala certa, né, tudo isso. Eu fui para o Chile, ele não pôde estar comigo, mas de noite ele mandava o resumo das baterias, o que eu tinha que fazer, questão de prioridade, de remada. Então são detalhes que no final fazem uma diferença. Com certeza. I asked her about. She was actually explaining her preparation. She said she had a very different preparation from the first, because we're coming from the two first events of the World Tour, which were in Chile with a very different wave. But she had a very different preparation to that kind of wave, and when she came back to Brazil, she had a whole different preparation for this event right here. And she said it's very important to have someone to guide you in that type of preparation, that it shouldn't be just like that. I have to say, I never had a training. I had some help from some people, but not like that. I pretty much would love to have that. Eu gostaria muito de ter alguém assim, porque acho que sim, é verdade, é certo, né? Não, e tem coisas que a gente acha que tá certo ou não consegue enxergar, e uma pessoa de fora vem e te explica, e aí você pensa, caramba, é mesmo. E aí você vê que as coisas começam a se acertar. Às vezes uma questão psicológica, até uma conversa antes da bateria, um apoio, ou questão, né, técnica de surf. Então é um conjunto. Você tocou como se fala, tema? Sim, um tema muito importante aí, porque a preparação física todo mundo sabe, né? Mas a preparação mental, o que você faz para isso? Atenção, deixa eu ver essa onda aí, Nando. Não, passou. Como você se prepara mentalmente? Ó, Úrsula para a direita ali, ó, abriu com invertido, a onda tá abrindo, vamos ver se ela vai conseguir finalizar. Ficou para trás no rolo. Então, a questão mental, eu não faço nenhum trabalho com psicólogo, com terapia assim esportiva nessa área. Ainda não. Ainda não, mas acho que é um ponto importante hoje, né, a ser trabalhado. Mas eu tento assim me blindar de algumas coisas durante a competição que eu sei que podem influenciar. Então, por mais que eu não faça um trabalho específico com um psicólogo, uma terapia assim, esportiva,
eu consigo ajustar algumas coisas para não deixar influenciar, assim. Como que? Estou aqui tirando todas as dicas da Maíra Viana. Ela não vai falar, conheço ela. Atenção, a wave there. Oh, well, difficult. The wave is difficult at this point. Sim, agora essa bateria tá bem devagar, né? Sim, bastante. Para o que a gente tá vendo, vem vendo, saiu da onda. Talvez seja a transição aí da maré. Vamos ver. Então, olha só, tem aqui Vinícius Viana que pergunta como foi a adaptação no Espírito Santo, Meira? Então, assim, a galera aqui do Espírito Santo me acolheu muito bem, com um gordinho lá na Barra do Jucu, o gordinho, né, todo mundo sabe, né, o paizão que é, o técnico. Máximo héroe. Sim, eu fiquei na casa dele várias vezes, eu vim e voltava, na verdade, no início, ó lá, direita lá. Rolo, voltou. Vai entrar no somatório, acho que com certeza, né? Sim, porque tá bem devagar e... Sim. Acho que sim, olha só, ela continua, mas não acha. Então, eu... Gordinho, né? Foi por um bom tempo, foi o meu técnico, me acolheu, eu morava na Barra do Jucu, treinava direto. Só vivia para isso, literalmente. Eu não trabalhava, só treinava e competia e... vendia material esportivo também na época. E aí fui me encaminhando, me tornei capixaba, né? Eu represento o estado do Espírito Santo, tenho o Bolsa Atleta do governo, já tive o Bolsa Atleta da Prefeitura de Vila Velha também. Então eu fui construindo a minha história aqui, já fui campeã capixaba. Então, o estado do Espírito Santo vive o bodyboard, eu não sei se você percebeu. Sim, são totalmente. inúmeras escolinhas, atletas, tanto masculino como feminino, de ponta. É gigantesco. Então, assim, pro meu nível de surf de competição, foi super importante. Olha só que importante, né? Well, I asked her about... There was a question about how did she adapt here. She said, well, she's coming originally from Rio de Janeiro, but she's been living here for 12 years now. And she said, first of all, she had a lot of help from Gordinho. Gordinho, one of the heroes of the sport here in Brazil. His job here in Espírito Santo with so many athletes has been one that have to be a standout. And there's a wave here for Aline Rodriguez. Not much there for her. So Maíra was saying that she came here just because this state is fully developing bodyboarding. There's equally as many numbers of schools for female and male bodyboarding. What an interesting... I'm very happy that you came here and have the chance to say all these things because I'm pretty sure many people don't know that. Eu estou muito contente que você venham para aqui e falou de tudo isso, porque com certeza tem muita gente que não sabe. Eu mesma sabia que aqui é um lugar grande pelo bodyboarding, mas com certeza não sabia esses detalhes, né? Sim. So, yeah, I have... aqui tem Aaron Mello. Sim. Fala, sintonia perfeita. Parabéns, Maíra. Leo Costa faz muita diferença nos treinos. Excelente profissional. Espírito Santo, muito bem representado. Valeu, Heron. Heron, que é lá de Guarapari. Também já foi atleta profissional. E foi o que eu te falei, né? A gente é um conjunto de um trabalho, né? Que a gente vem fazendo. Eu e o Léo Costa, a gente já colheu o título brasileiro. Agora a gente está aí atrás do Mundial. Vamos lá. Estamos aí tentando dar uma madura. E... Está em 11 agora? Sim. 11. Não, 7. Não, o quê? Ai, cara. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a posição no ranking da Maíra é 7. Sim, essa é a 7ª, né, do ranking. Então, um resultado aqui é super importante, né? Eu estou bem focada nisso. É dos melhores de sua carreira ou não? Você já ficou... Já fiquei entre as top 8, mas bem... Ah, sim. Bem muito tempo atrás. Mas a gente mira o ponto mais alto, claro, né? Claro, tem que ser. A gente tem muita coisa aí pela frente, muito campeonato. E você é 34 anos. 34 anos. Ano que vem vai quebrar tudo aqui, Master. Será?
As you can see. Vamos lá. Well, 8 minutes and 40 seconds, and so far it's Ursula Robles in the first position with 8.15, and Teresa, it's needing a 4.66, very close heat, and Aline, it's looking for a 2.26. Oh well, Teresa has to be careful because Aline can take that away from her really fast. Aí vem a Aline aí, ó, na esquerda. Tá buscando mais uma onda, executou um rolo, voltou. Aí. E eu acho que agora... vai trocar, né? Vai trocar e a Teresa ali tem que abrir o olho. Quebrou o olho. Abriu o olho. Abriu o olho. Teresa tem que abrir o olho porque a Aline atacou, né, o lip ali, um bom rolo. Sim, foi bom. Sim, atenção, porque ela tá precisando de um 6. Aí, ó, virou 5,5. Foi para primeiro, viu? Olha só. Agora, então, look at that. That's the answer of Ursula. She kind of like heard her first place was taken and she took the first wave she could and perform a roll and a spin. That was a good job for Ursula. Right now, Ursula only needed a 5.86. Might be that, but so far, Aline Rodriguez, what a great job. She got a 5.5 and changed the situation from being third to first. These kind of things can happen at all times here, especially when the points are very close to each other. So let's see how this heats unfolds. The heat that started a little bit slow right now, very active. Teresa ali, ó, perdeu a segunda posição, tentou pegar outra onda ali para tentar virar, mas não conseguiu, infelizmente. Agora no finalzinho, né, tivemos um pouquinho mais de ação, mas a bateria ainda está muito igual. Qualquer uma pode pegar uma onda e fazer a diferença. See, when the heats are so close to each other, definitely anyone can change the situation. That's why sometimes I say, well, you need a small score, go and mark the points fast because the other competitors will keep taking waves, they keep racing the points and making it harder. Você tem que tomar rápido ondas, trocar rápido as notas, porque às vezes quando tá com competidoras muito boas, elas vão trocar as notas baixas, né? Rapidinho. E como a bateria tá sendo ainda, né, que ainda não terminou, de 30 minutos, então é bastante tempo, né, para pegar onda, para esperar. É muito mesmo, né? É muito tempo. Ai, que beleza de ter essa oportunidade, né? Sim, surfar. Sim. Só 3, quase 10 minutos por pessoa. 30 minutos, então dá tempo de escolher, voltar, pegar onda boa. Sim. Mas ainda assim, é muito tempo, mas que legal ter tanto tempo para surfar. Então aqui, deixa eu ver, aqui temos Instituto Neymar Carvalho, falando 31 títulos, enquanto a GOB, APB e IBC. Agora, fora disso, deve ter alguns mais. Sim, talvez. Só na Wahine tem mais de 15 títulos mundiais. Claro, tem duas da Mariana, da Soraya. A Mariana tem um, né? Ou dois? Não. A Mariana não sei. Depois eu falo alguma coisa que eu não sei de cabeça, assim, o certo. Vou procurar isso aqui, porque o Lucas fez um trabalho muito legal de contactar cada uma das Masters. Sim. Sim, olha só. Arrumadinho aqui. Olha aqui. Ele fez o dever de casa. Sim, sua pesquisa. Sozinho. Ó, a Aline lá na esquerda, ó. Vem passando a onda, não saiu. Cadê? Essa aqui é profissional. Ela fez uma pesquisa de... Com todas as atletas, né? Sim, informações. Muito legal. Eu estou fazendo também a minha, mas não dá para conhecer todo mundo, né? Sim, e é importante, né? O atleta se sente valorizado, gosta, né, de escutar as informações corretas, dá até um ânimo, então... Essa aqui é para vocês, é para a gente que assiste para vocês, sabe? Então, com certeza, temos que ter todas essas informações dos atletas, né? Olha só, profissional.
Vou procurar aqui para não falar besteira, como vocês falam. Ou quantos... Então, mas tem 5 da... Ah, não. A Mariana... Sim, 3. A Mariana tem 3. 1992, 95 e 98. Então, claro, 3 aí, 2 Soraya, são 5. Atenção, uma onda aqui para a Úrsula. Ai. Ficou para trás na onda. Sim. Então, 5 com Neymar são 10. Isabela, 4. Isabela, 4. Então, 14, mas eles falaram 15, o que mais? Vou procurar aqui. Mas é assim, sim, esse evento aqui é um evento incrível para mim, de ter a oportunidade de conhecer elas, de olhar elas aqui ao vivo, sabe? Eu falo, mas eu não olho muito ao vivo, estou aqui como se estivesse em minha casa. Mas... E na verdade, até para as mais novas, né? A nova geração, para mim, que não fui da época, né? Da Mariana, claro. Da Soraya, ainda peguei o finalzinho ali da Soraya, ainda competi com a Soraya. Então, ver elas surfando, então, é muito legal, né? A Joselane? A Joselane dispensa comentários. Ela tá sempre... Ela disputa o circuito brasileiro, então a gente já sabe o nível, né, da atleta. Aí lá a Aline na esquerda, ó. Executou um rolo. É muito bonito o rolo aí pela Aline. Sim, fez a linha cavada. Let's see if Aline can improve her total score. But yeah, we were speaking about the opportunity of having all these riders. Maida, it's not from the generation of Mariana or Isabella. A little bit she had the chance to surf with Soraya at the end of her career in that moment. But definitely, for her, it's also a great thing. And I tell you, it's been impressing everyone. For the Chileans, we had the chance to come 9 here, and they are completely impressed, because we don't have that many generations in Chile, for female bodyboarding. Actually, it's one before Paloma or something, and Paloma it's only 40 years old. So for them to watch someone with more than 50 years fit, surfing amazing, it's really impressive, Eu estava falando que pelas chilenas, porque a gente não tem tantas gerações, sabe? Acho que sim. Acho que lá tem 3. A Paloma, que é a referência. A Paloma é como a maior, ela tem 40. É antes que ela teve algumas bodyboarders, mas não como aqui, sabe? Não KPA mundiais, não que surfam assim, entendeu? Então, para elas, quando chegaram aqui, elas ficaram loucas, cara. Falavam, como é possível? Tem 32 mulheres que estão todas malhadas, como se fala? Sim, malhada. Malhada, cara. Surfa muito, bonita, ativa. Elas falaram, cara, olha, wait a minute, uma onda aí que é bom estilo aí pela linha. And the heat is over, and that's a nice looking wave for Aline. And I don't know if that's going to change the situation. So far, it's Aline Rodriguez and Ursula Roles advancing to the next heat, and unfortunately, Teresa saying bye to the competition. Maíra, você vai ficar hit mais com o Lucas? Quer? Se posso. Beleza. Então, you don't go anywhere. We're going to hit a quick commercial break, and you're going to be back with the first heat for the Open Division. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem dos aços com alto padrão e cada vez mais inteligente para pessoas, para
planeta. ArcelorMittal. Welcome back, everybody. The second day of competition, and I'm joined by Maira Viana. This is the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, an event only for women, and we're going to be crowning the Master World Champ here. And we have the Pro Division as well. Let's go straight to the water. Agua, por favor, because we have the first heat of the repechage for the Professional Division, and in the water in purple, we have Paloma Fragan from Chile, the last Chilean card. We have Priscila Medeiros in white, and we have, can you believe that? I was saying the heats, and then it went away. Oh well, I'm gonna grab my phone. There you have it, Teresa Padrella in blue, and Mariana Rosa from Portugal, as well as Teresa in orange. This is gonna be a great hit. Viene un hit de infarto, la última chilena en el agua, Paloma Fragan. Este es un hit de repechaje, recordando que de aquí solamente pasan 2 competidoras, por lo que hay que darlo todo, hay que dejar todo en la arena o todo en la playa, si se quiere. Paloma Fragan, última oportunidad. Y también tenemos a 2 portuguesas y a Priscila Medeiros, que es una rider súper buena también brasilera. Maíra, esse aqui vai ser um hit que vai botar fogo. É bem misturado, né? Uma chilena, 2 portuguesas e uma brasileira. E ninguém vai querer ficar pelo caminho, ó. Paloma já abrindo ali a bateria, não? Sim, é Paloma. Viu? Já vindo normal, invertido, conectou a onda, outro normal. Vai finalizar. Boa onda aí pela Paloma, 3. Three river. Oh, and this is the answer of Priscila. Priscila also been surfing really good. Sim. And I think she did a roll there and combined with a spin. Sim, sim. Priscila, que foi mãe, né, recentemente, voltando às competições. A filhinha cresceu. E aí é a Mariana Rosa. Mariana Rosa, ficou para trás no rolo. A bateria já começou com bastante ação, né? Bastante. Ninguém querendo ficar para trás, todo mundo abrindo ali uma onda. Estava falando que isso, que eu fiquei no meio da conversação, estava falando que pelas chilenas foi incrível de descobrir, né, que a idade é nada, que você pode continuar surfando se você treina, se alimenta bem, tudo isso. Elas ficaram, sabe, assim loucas, como falavam muito assim, cara, você viu tanta mulher? Porque elas são, quase todas são menores mais novas que vêm por debaixo de 30 anos, né? Então elas têm amigas que falam para elas, ai amiga, você com 30 anos não dá para estar brincando, bodyboarding, não sei o quê. Sim, sim. Entendeu? Entendi. Então, para elas foi muito chocante, bom jeito, né? É bom exemplo, né? Foi um exemplo bom para as chilenas que se pode muito mais, né? Com certeza, que ali vem a Teresa, ela é a atual campeã nacional do Portugal. Sabe que a entrevista está pronta com a Paola lá? É a ganhadora do hit anterior, Paloma. Vamos. Ok. A Paloma ali, ó, já abriu com 4,5. Priscila um 3,5. A Paloma que mandou 3 giros? Sim. Você fala giro? Ela variou bastante na onda, abriu com normal, invertido. Outro normal. Outro normal. E tentou um rolo, né? Tentou finalizar, mas veio fazendo a linha certinha da onda. Sim, a Paloma tem tanto anos surfando. Sim, ela é bem experiente, sabe que tem que ser feito. Sim, tanto anos. Ela surfa o dia todo. Toda semana toda ela surfa, não, sem importar como está a onda. Olha aí, ali vem a Mariana Rosa. Ela também fez um super bom papel no outro hit anterior. Ai, estou esquecendo português. Desculpa. Eu fico sem vocabulário. Okay, everyone that is tuning in, at this point is Paloma Fragan already in the first position with a 4.5.
and followed by Mariana Rosa. Remember, these are 30 minutes heats, and whoever advances in the first, whoever stays in the third and fourth position is going to be leaving the competition, and only it's advancing the first and the second. And here comes Paloma. This is the backup score. Vamos a ver qué puede hacer. Oh, se le Backwash, né? Como são baterias de 30 minutos, né? As meninas podem selecionar bem as ondas, escolher, ter paciência para pegar uma onda melhor. Y si estás sintonizando ahora y le vas ahí a la Paloma, a Mariana, a Priscila, a Teresa, déjenos saber desde dónde están y a quién van en este hit, quién creen que va a ganar. Cadê vocês? Fala agora. Deixa eu saber por quem você está torcendo aqui. Bora, Teresa, tem aí... Cadê Daniela Freitas? Daniela Freitas, se eu não me engano, ela mora no Havaí. Ó, Paloma. Nice reverse. Ó, a onda tá armando. Paloma, como você falou, sabe o que tem que ser feito. Olha aí, quase parada na areia. Sim. Tá pegando bastante onda, né? Mas tem que ser assim. Sim, porque a onda pode abrir e proporcionar, né, a manobra, uma boa manobra. Então ela tá surfando. Agora vamos lá com essa última onda da Priscila. Agora sim, eu chamo de Paloma, cara. A Paola está pronta com a entrevista. Paola, vamos lá. Confusão, né, Bego? Paloma, Paola. É isso aí, galera. A gente está aqui com a Aline Rodrigues, atleta capixaba, local de Jacaraípe. Ela conhece essa onda como ninguém. E aí, no vira-vira ali, né, Aline? Ela conseguiu uma nota boa, que foi de terceiro para a primeira posição. Você falou que tá difícil o mar, né? Tá bem difícil. Mas lá dentro eu falei assim, manda uma onda boa. Graças a Deus veio essa onda e eu consegui virar. Isso aí. Qual a técnica para surfar bem essa onda? Você que é local daqui, conhece cada espacinho dela. É particularidade, eu não posso contar o segredo, não. Não agora. Mas é muito treino, né? É normal, aqui o trabalho é normal e rolo. E quem conseguir fazer esse tipo de onda vai se dar bem no campeonato. Essa combinação, a Aline, que voltou agora para as competições, né? Sempre correu o circuito capixaba, tudo. E tá feliz de estar aqui, Aline, com essa galera, com as nossas ídolas também, né? Nossa, tá sendo maravilhoso viver essa energia de campeonato novamente. Eu falo sempre que essa energia de campeonato é a melhor fase da nossa vida. E tá com essa experiência novamente é sensacional. Você agora com o filho, tá ali com sua família, né? Eu prometi pra ela, antes de levar ela pra escola, ela falou assim, mãe, você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira bateria. Eu fiquei, nossa, agora tem que cumprir. É isso aí, cumpriu e muito bem. Parabéns, Aline, te vejo no próximo round, que será amanhã, tá bom? Muito obrigada. Back to you, guys. Com vocês. Obrigada, Paola. Parabéns pela... Aline, cara, esqueci. Ela tem 4 filhos, né? 4? Não é? Uma filha, eu acho, acredito. Desculpa. A Aline ali não quis falar muito o segredo, né, da onda. Mas tá certo, é isso aí. Você tampouco quer falar o segredo. Cada um escondendo as suas cartas. Acho que o segredo de vocês é isso aí, que não falam. Olha, a Tereza ali, ó, já fez uma boa onda. Agora vem Priscila. Rolo, completa a manobra e sim. And look at that, Teresa Padrella changed the situation and got a 6 and a 2. Now Teresa is in the first position. Paloma is in second position, needing only a 3.51. And Priscila, we are waiting for that last score because Priscila was looking only for 3.76. Attention, that might be a change of situation. And Paloma could be knocked to the third position. And Mariana Rosa, she hasn't been able yet to show herself. She's looking for a 4.76. Mariana is a very good competitor as well. She's only 19 years old. And definitely she can change the situation as well. So let's see what happened in this heat. Let's read something. And some of the comments. Where are you? Cadê vocês? Aqui tem
A Carolina, força Teresa Padrella, a Madalena, bora Teresa. A torcida da Teresa tá em peso na internet, né? Essa aqui, Maria Pinto, é sua mãe. Maria, obrigada pela assistência. Isso aí. Aqui fala Paloma Fregan, tá conectada aí. Deve ser a filhinha, né? Não, lá torcendo pra mamãe. É o noivo. É o Omar. Ah, ele tá perguntando como... Ah, olha só, é pra você. Sim, eu comprei uma prancha com a Paloma pra surfar essa onda, né? E, ó, tá andando a prancha, tá andando, sim. Tô conseguindo pegar boas ondas. É isso. Então, Daniele Brito, gente, com certeza eu voltarei a compartilhar. Tem que voltar, Daniele. Edna Barros lá, mandando um alô pra Priscila também, ó. Vem Tereza de novo na direita. Pena, ficou ali pra trás, no invertido. Sim, a verdade, eu acho que a mensagem que esse evento aqui está mandando, porque eu sei que ainda tem mais competidoras aqui no Brasil. Ainda mais, isso aqui não é tudo. Não é tudo. E boas competidoras. Sim. Do mesmo nível que muitas pessoas não conhecem, né? Como você falou, ficaram impressionadas. Mas é isso, tem muito mais e com nível, assim, muito grande, porque é o esporte, né? Não tem como viajar, família, dinheiro, né? Infelizmente, não dá para ser atleta, viver do esporte, mas a gente tem muita competidora boa aqui no país. Quando vocês fazem os brasileiros, quantas competidoras tem por divisão, por categoria? Atenção. Paloma, normal, outro normal. Paloma, se lhe vê que está ativa. Sim, tá correndo atrás, tá manobrando. Com todo, Ai, que pena. Ficou ali. Muy bien para Paloma Fregan, claramente, haciendo fuerte. Ah, mira, Omar pregunta dónde está Daniela Freitas. Daniela me parece que está en Hawái, sí, es lo que estábamos diciendo. Ela está em Havaí, né? Sim, vive lá já acho que há bastante tempo. Ela era a mulher do Larson Ronquillo? Não? Acho que sim. Sim, não se lembra. Não me lembro. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que sim. Ela casou com ele. Sim. Não sei se estão juntos ainda. Bom, agora eu quisiera mandar um alô pelos patrocinadores ArcelorMittal como name sponsor, Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Serra, Capaló, Compropay, Ervas Naturais, DNA, Farmácia de Manipulação e, of course, por supuesto, nossos media partners, Ride It e Mundo Bodyboarding. Obrigada. Thank you very much, everyone, for making this possible. Without your support, this event for sure wouldn't be here. And, of course, big shout out to Neymar Carvalho for organizing all this, and all of you as well for welcoming us this well. And look at that, there's a change of situation. Paloma right now is in the first position with a 4.5 and a 4, leaving Priscila. Priscila also climbed some places, and now Priscila is second with a 4.25s. And Teresa Padrella right now needing a very small score, a 2.51 to be second, and also 2.51 to be first. Interesting. A bateria ainda tá, né? Faltam aí, ó, um pouquinho mais de 17 minutos. Ainda com certeza as atletas vão pegar mais onda. Vem a Mariana aí, ó, pra esquerda. Cavou bem forte, executou um rolo, voltou. Já conectou com o normal. Tentou outro rolo ali, sim, fez a onda. Cara, que boa onda! Sim. Que boa onda aí pela Mariana. Boa onda, fez uma boa cavada, né? Executou o rolo. Vamos ver aí, vamos esperar. Ela que está precisando de um 6 para avançar. 6:01. Olha aqui, tem alguém aqui, é o Daniel Ber, olha que fala. O segredo é sobre o 360, né? O segredo sobre competir aqui. Olha, tem onda aí.
pico compartilhado é... Sim, tem onda para branca e para azul. Estamos aguardando uma nota importante aí pela Mariana. Sim, sim. Ah lá, já saiu lá. Ah, você saiu 5,75, sim. É, boa. Agora ela só está precisando de 2,76. Então, o Daniel Martins, o segredo é saber se posicionar no pico. Cavar antes de jogar os 360 e finalizar. Onda de 2 ou 3 manobras. Evitar de manobrar com o bico da prancha virado para a areia. Ele, então, Daniel já deu uma dica aí como surfar a onda para a galera que está ainda em competição. Obrigada, Daniel. Valeu. Yeah, that's right. Right now we're waiting for important scores. I think Priscilla took another wave. Let's see. Yes, we're waiting for scores for Paloma, for Priscilla, and for Teresa. Let's see what's happening in here. It's a very tight heat. The scores are very close to each other. There's still a lot of time, 15 minutes and a half in the clock. And in the water we have the last Chilean, which is Paloma Fragan, one of the best competitors in the story of Chile. In Chile, Paloma almost win all the nationals. Like, you compete with her in the national event, there's like almost no way to win them. Eu te falo, Paloma ganha tudo lá. Tudo. Okay, there's a change of situation. Teresa gets a 6. I'm sorry, a 4. After that, yeah. Teresa gets a 4. Paloma gets a 5.35, which is enough to leave her in the second position. And now Priscilla is looking for 5.61 to be second. And it's Mariana is only looking for 4.11 to be second and 4.26 to be first. Very tight. Let's see how this heat unfolds. But yeah, 14 minutes and a half. And a lot going on here. And if you are here in Espírito Santo, come and check this place out. You have to come and see this live. This is a single opportunity. Manda aí convite para pessoas daqui do Espírito Santo. Então, a galera aí que está assistindo pela internet, venha para Jacaraípe. São os melhores atletas do mundo, né? Estão aqui competindo. Ó, Mariana, bem aí na esquerda, na direita, invertido. Mariana tá surfando muito. Sim, aí sim. Surfa, e se você olha bem, ela surfa quase igualzinho para a direita que para a esquerda. Isso não todo mundo faz, né? É. Isso é importante, né? Muito. Surfar para os dois lados, assim. Acho que todo atleta, né, tem que saber surfar para os dois lados. É primordial. E vamos lá esperar essa onda aí da Mariana. Não deu para virar. A bateria tá bem apertada, né? Bem apertada, sim. This is a very tight heat so far, and right now it's a little bit of a pause, not much going on there, a little bit slow, we will say. So if you want to ask something to Maíra, this is a great time. Eu tava falando, né, Bel? A galera que tá assistindo pela internet, vem pra praia, que é totalmente diferente. Sentir a emoção, o calor das baterias, as viradas, a torcida, né, na areia, e prestigiar, né, esse evento lindo. Tem os açaís do Gordinho. O açaí do Gordinho também, aqui do lado. Tá muito bom. Uma delícia, né? Sim, tem que vir, tem que vir. Tem feito uns dias maravilhosos, né? Bem bonito, sol, tempo agradável. E o azul aí, ó. E a Teresa. Tava com a P1 ali, né? Felizmente a onda fechou. Sim, é tão difícil às vezes de saber qual é a onda correta, né? Sim, que vai abrir, né? Ó, Paloma. Nice roll there for Paloma. Gazing there to show the world she completed the maneuver. Like, I'm here, I completed it. Give me the points. Aqui viene Priscila. Bonita, acabada aí. Um rolo também. Sim.
Vamos ver se a onda vai oferecer mais alguma coisa. Normal. Ficou por ali. Vamos ver se ela tá em quarto, né? Tá precisando de nota. Vamos ver se ela consegue virar nesse rolo. $11 minutes and 30 seconds, and so far it's Teresa Padrella, the current Portuguese national champion, in the first position, followed by Paloma Fregan, one of the best bodyboarders, or I have to say the best bodyboarder from Chile. There's a very good bodyboarders there, but in terms of a complete athlete, Paloma is the most complete. Nice roll there for Mariana Rosa. Mariana is doing also a great job. I really like her. She's very active. Like she's keeping busy, you know, taking a lot of waves and performing good maneuvers. And this is one nice wave for Teresa. I think this wave has potential. Sim, Look at sim, that. ó, entrou na vala agora. Ai! Voltou. Eu achava que ia ser mais fluido, sim, né? Sim, voltou. Completou, Mas né? completou. Completou a manobra. E interessante que essa bateria, né? Teresa e Mariana é a nova geração, né? De Portugal. Mas Mariana ainda mais. É mais nova ainda que Teresa, creio. Sim, sim. Mas é a renovação, né? De Portugal. Elas estão vindo forte aí, ó. Dando duro. A Teresa que vem das Boogie Chicks, que estão aqui com Catarina, sim. A Mariana também é uma competidora super forte de lá, que só tem 19 anos. Ela bem tá nova, né? Sim, bem Teresa nova. também, acredito que... Se não me engano, a Teresa tem 20 anos, não? Acho que sim. Vou procurar aqui. Passar a informação correta? Claro que sim, vou procurar aqui a informação que nosso amigo Lucas. Mas é a nova geração de Portugal. Ela com certeza, sim. As duas aí. E já marcando títulos, né? Ela sim, agora já. Campeã nacional. Deixa eu ver, aqui estou procurando. Mariana. Movimentação ali no outside. Paloma já remando. Vamos ver. Foi para a direita. Invertido. Buena onda aí. Sim, sim. Parece que vai ter um potencial. Se ela consegue finalizar a onda. Já ficou pelo caminho. Paloma se está divirtiendo ahí, está surfeando, pero como quiere. Sí. Está feliz. Qué bueno ver también una representante chilena, porque la verdad que fue para nosotros difícil. Venimos 9, creo que ninguna de nosotras esperábamos que íbamos a terminar tan rápido, pero bueno, son cosas que pasan. La verdad que fue una experiencia, ha sido y va a seguir siendo, porque faltan varios días de competencia todavía, una experiencia muy linda que nos llevamos igual un montón de enseñanza, y sabemos también que nos tenemos que preparar más, ¿no? Para poder venir a estos eventos, que bueno, yo personalmente no tengo tiempo de entrenar nada porque vengo de trabajar los 6 eventos, pero yo creo que vale la pena buscar prepararse más y enfocarse más, y yo creo que las chicas se van de aquí con un mensaje increíble de surfear mucho más y de prepararse más físicamente. Aquí viene una ola para Priscila, nada. No, fechou. Agora as meninas estão em outside, né? Esperando uma onda melhor. Vamos ver. E é isso, né, Bergo? Eu acho que toda viagem é experiência. Ainda mais para essas meninas do Chile que estão começando, acredito, né? Assim, a viajar, a competir o circuito mundial. Então, ó, vem Priscila para a esquerda. Um invertido. Bonito invertido, sim, né? Jogou um pouco de água. Agora tentando a conexão. Vamos ver se a onda vai proporcional. Não, ficou pelo caminho. Eu acredito que por mais que tenham perdido, com certeza elas vão voltar com muita experiência, muita bagagem, muita vivência. E até porque eu acho que é uma onda diferente de vocês, não? Muito. Sim, né? Então, acho que elas estão aproveitando para treinar, água quente, toda hora elas passam sorrindo, estão felizes. Então, acho que tá sendo válido. Ó, vem Teresa aí, normal. Líder da bateria.
Teresa nació el 27 de diciembre de 2000. Vai fazer 22 anos. Ah, sim. Tem 21. Aqui tá. Sim, sim. De qualquer forma, novinha. Muito, com certeza. 21. Tem 10 anos já surfando. Ó, metade da vida surfando. Imagina. Imagina. Eu comecei aos 24. Eu comecei com 15 anos. Olha, também bom. Sim, 15 anos lá na escolinha do Guilherme Tâmega, em Copacabana. Ah, sério? Sim, sim. Mas não tinha o Guilherme aí, não? Sim, ah, sim. sério? Opa, ó. Olha aí. Ó, boa onda. Muy bonito. Rolo. Bueno, hola, y podemos escuchar a las chilenas que están gritando bonito. Reverse, bien pronunciado para Paloma, combinado con un rolo. Paloma de aquí clasificaría para la ronda número 6 que están esperando todas las que avanzaron en primera y en segunda posición. Tú estás en la ronda número 6. Eso. Y claro, aquí se está jugando algo súper importante. Atención, ahí entró la última ola de Paloma Freigan y logra cambiar la situación. Ponerse en la primera posición con una sumatoria de 10.5. Aquí viene una ola más para Priscila. Recordando que solamente la primera y la segunda avanzan para la ronda número 6 y continúan en competencia. Muy importante, la ronda número 6 es una antes de los cuartos, serían los octavos de finales, ¿no? Isso mesmo. Sim. Os oitavos. Fala assim em português. Você entendeu tudo o que eu falei? Sim, eu compreendo. Bateria bem disputada. Priscila acabou de pegar uma onda boa, acredito que vai entrar no somatório. Também não quer deixar a Paloma nem a Tereza de se distanciar. Mariana com a P1 ali, eu acho que agora vai ficar um pouco mais seletiva, esperar uma onda. Aí, ó, entrou no somatório da Priscila, 4,65. Ninguém tá deixando barato, né? Estão todas... Não. Olha as notas, tá muito perto. Muito igual. Acredito que essa bateria aí vai ser decidida no último segundo, isso né? aí, nos últimos segundos. Well, very tight heat, and we are saying here that it's going to be decided probably in the last seconds, because all of the competitors need very small, not too much points. Right now, Teresa looking for a 4.51 to be first. And Mariana Rosa looking for a 4.26 to be second and take the place from Mariana. Priscila only looking for a 5.36 or a 5.86 to be first. So, meaning that if she gets a wave and she do a good roll and a few spins, she get the score. I mean, that's not hard for her. She's been surfing really good in these events, so definitely she can do it. As well as Mariana and as well as Teresa, but now it's Paloma Freigan in the first position, getting the job done so far. É isso mesmo, Mergo. Todo mundo tem potencial de virar, é só esperar uma onda um pouco melhor, que dê para encaixar os invertidos de 60, finalizando com rolo. Acredito que dê a virada. Então, tá todo mundo no outside ali, ó. Aquela tensão, esperando a onda salvadora. E tem as prioridades lá perto do nome? Sim, a Mariana está com a P1. Tereza, segunda prioridade. Paloma, terceira. E Priscila, quarta. Priscila ali que está com a quarta prioridade, está até um pouco mais distante das outras competidoras. Mariana remou. Não. Yeah, I have some information. Mariana was second in Pro Junior in Sintra in 2021, third in Women in Sintra in the professional division in 2021, and she's under 18 Women's National Champion of Portugal in 2020. That's Mariana Rosa right there, and she's been surfing for 10 years now, and she has 19, so she started to surf at 9. Sim. Oh, wow. Vem Priscila remando forte, ó, lá na esquerda. Ai, ela perdeu aí, né? Talvez perdeu um momento ali do rolo, mas continua ali na onda, invertido. Vamos ver se a onda vai abrir.
Mas a Priscila ha surfado muito, sabe? Sim, Sem sim. importar qual é o resultado agora aqui neste hit, ela já surfou muito bem os outros hits. Sim, tem vindo desde lá, né? Sim. Da primeira fase. Da primeira fase. Sim, surfando bem. No, definitely. All these ladies have been surfing really good. Remember, this is round number 5, so 5 rounds in this division, and if they have been getting until here, is because they know the way pretty much. Actually, the only ones seeded was Paloma, and Teresa. It's coming from, I think, the round number 3, and Paloma comes from round number 4. So, but also Paloma is surfing in master, and today she surfed in master as well. So she's still in competition in the master division. So great job. And so far, with 50 seconds in the clock, it looks like Paloma is going to be taking this, unless Mariana remando, conseguiu entrar. Let's see, Mariana finds a roll there, keeps going, and connects with the spin. Good technique there, but I don't know if that's going to be a 4.26. Let's see what the judges think. It's a very small score that she needs. And that might be possible. I don't know. I'm not a judge. I don't know anything about that. Maybe it's the last chance for Mariana Rosa to change the situation. Young Mariana Rosa, with only 19 years old, looking for a 4.26, and there's still 15 seconds in the clock. Let's see if Mariana can take away the place from Teresa. I don't think she can take away the first position from Paloma. Well, we are not really sure about how much. I think it was a 3.6 for Mariana. Is that the last wave? Okay, we're gonna hit a quick commercial break, and we're gonna be back with the official results for this hit. Don't go anywhere. Comerciais, por favor. Welcome back, everybody. This is the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, and we are in the third day of competition. And in the water, we have the last heat for the reprecharge round for the open division or pro division. And the women, of course, this event is only for women. So let's just go straight to the water to check who do we have there. Vamos na água, por favor, Lucas. Vamos embora para a água, começando agora a segunda e última bateria da repescagem, né, na categoria Pro feminino, round 5. E a gente tem aqui Luna Hardman, Francis Aoto, Soraya Rocha e Madalena Valério, com 28 minutos e 50 segundos restantes. Vamos ver aí 3 brasileiras e a Madalena lá de Carcavelos, como é que elas se saem. Já começa a atividade ali na água, vem a Luna, faz um invertido ali na espuma, não consegue conectar até o inside. Luna que tomou uma virada aí, uma reviravolta pela mãe na última bateria, estava passando em segundo, e aí a Ney, faltando 1 minuto, menos de 1 minuto na verdade, para o fim da bateria, pegou uma onda muito boa e acabou mandando a filha para a repescagem, e agora ela vai lá lutar pela chance de continuar na competição, já que esse round é um round eliminatório. Então só a primeira e a segunda atletas que se classificam para o próximo round, enquanto a terceira e a quarta acabam se despedindo da competição. E a Luna já avança em primeiro lugar ali, com 2 minutos decorridos, com uma onda de 1.75 por enquanto. That's right. So 30-minute heats in this reprecharge, and remember, only the first and second advance to round number 6, where there is a lot of competitors
with the sharpened teeth waiting for them. And it will be the 8th finals, octavos de finales. One step closer to the podium. And this event had 31 competitors. And we have a lot of competitors for the Master Division for today. We're going to see the Junior Division for the first time in the water after this heat. And here comes Soraya Rocha, 2 times world champion back in 2000 and 2001. Soraya Rocha was on fire, and she's still on fire in this heat, marking there the first maneuvers so far. And remember, it's a top of 12 waves, and the best 2 waves are the ones that are counting, and Soraya Rocha gets a 2.5. Soraya está fazendo uma campanha muito boa desde o início do campeonato. Inclusive, só a única bateria onde ela teve mais dificuldades foi sua última bateria na categoria profissional, e aí acabou indo para a repescagem, mas ainda tem essa chance, né, agora no round 5 para poder voltar na competição. Exceto por essa bateria, a Soraya veio destruindo todas as baterias em primeiro, passando aí muito forte. E tem Madalena Valério para a esquerda, camiseta azul, continua ali na frente da espuma, a Madalena. Vamos ver a Luna aí agora de blusa rosa, já rema para a direita. Luninha já faz um invertido ali, bate o pé um pouquinho para voltar na onda, continua com um rolo. Vamos ver se ela vai conectar até o fim da onda, se ela vai tirar mais alguma coisa ali dessa onda. Acaba ficando por ali mesmo a Luna. Só surfou uma onda até agora e vai completar essa segunda onda aí com 1,75 que já tem. Enquanto a Soraya está em primeiro também com uma onda 2,5. Quase 5 minutos decorridos dessa bateria e ainda pouca ação por parte das atletas, poucas ondas surfadas. A bateria agora, a situação acabou de mudar, entrou uma onda 5 pontos, essa última onda da Luna. Então ela fica com 5 junto com 1,75 que já tinha e vai para a primeira posição. Enquanto a Soraya está na segunda posição, deixando a Madalena em terceiro e a Franz na quarta posição. Parece que a Paola está pronta com a vencedora da última bateria para a entrevista lá embaixo. Vai lá, Paola. Agora tá ouvindo? Bom, a gente está aqui com a Paloma, a única atleta chilena que está representando aqui, né, o Chile, super feliz. Ela que está correndo as 2 categorias, Master e Profissional, arrebentou nessa última bateria. E para ela falou que realmente é um desafio essa onda, né, Paloma? É difícil, uma onda bem que você não está acostumada, né? Muito difícil, mas como você disse, é um desafio para mim. Eu estou muito contenta de lo que he podido surfear y también muy agradecida de estar acá y haber conocido a muchas de las chicas que yo siempre veía cuando pequeña, como Soraya y Mariana y todas las otras chicas que no conocía y que me ha impresionado mucho, que todas têm muito level e demasiado increíble para mim. E você mirou como ainda continuam no mesmo estilo, as chicas, né? Com o mesmo ripping. Isso é impressionante, né? Impresionante ver a las meninas más mayores ripping y con una vida de playa que es digna de mirar y sobre todo para nosotros en Chile que no tenemos tanta cultura deportiva, ver eso es realmente muy muy bueno. Isso aí, parabéns, Paloma, tem surfado, tá aqui representando o Chile com a sua torcida também, as meninas, né? E eu te vejo no próximo round, que será, acho que amanhã solamente. Felicitações, quero mandar um alô para o Chile. Obrigado, muchas gracias al Club Amaguara, a la Cormudepi de Iquique, a Walk Roll y también un gran beso a Omar y Maya. É isso aí, parabéns, congratulations, felicitação, Paloma. Back to you guys. Thank you very much, Paola and Paloma. Soraya Rocha right now in the first position with a total of
8.5. It's good because Soraya coming in the previous heat, she didn't serve that much from what she does, what she knows how to serve, and in this heat she's on fire again. Look at that, completing that roll. It looks like she heard me. I think she's going to be ditching that 2.5 and make herself more comfortable in the first position. But Luna Harman, she has to be very careful because she's only needing a 3.51, and here comes Madalena Baleiro. Let's see, Madi trying to roll there, and Francis Aoto, very strong competitor who hasn't taken many waves too. Anything can happen in this heat, and I would like to thank all of our sponsors. Thank you very much, ArcelorMittal. Wait a second, here comes a wave for Lunita. Boa onda da Luna, veio executando invertido, mas parece que a onda foi acabando ali. E a situação atual da bateria, faltando pouco menos de 22 minutos para o fim. A Soraya Rocha voltou ao ritmo normal. Na última bateria estava com um pouco de dificuldade para encontrar a onda, mas já voltou on fire ali a Soraya, com uma nota 6 e uma nota 4.25 na primeira posição, seguido pela Luna na segunda posição, Madalena de Portugal em terceiro e a Francis Aoto em quarto. Nessa que é a segunda bateria e última bateria do round 5, repescagem na categoria profissional. Depois nós vamos dar início às últimas duas baterias do dia, que vão ser as baterias da categoria Pro Júnior. A primeira bateria vai ser da Luna também, que está aí, já vai provavelmente continuar na água para a próxima bateria, junto com a Júlia Wernersbach e a Pietra Bragato. E aí a segunda bateria, a gente vai ter a Isabelle Nunes, grande campeã lá do Sul, a Bianca Simões e a Gabriela Penha. Então sigam aí a gente até o final, mandem aí suas boas energias para todas as atletas aqui. E hoje a gente vai ter a estreia, logo logo, da categoria Pro Júnior, que é a categoria para atletas até 18 anos de idade. Enquanto isso, nós chegamos aí a 10 minutos decorridos nessa bateria. A Soraya continua na mesma situação em primeiro ali, a Luna em segundo, e a Madalena fica precisando de um 3.51 para poder avançar. E aí a gente tem a Soraya de novo, boa onda da Soraya com bastante velocidade ali, executa um 360 e um rolo. Vem com bastante velocidade essa onda da Soraya. Talvez ela troque aquele 4.25 e amplie um pouco o seu score ali. Vamos ver se a Soraya vai fazer o que ela está fazendo nas últimas baterias, né? Que foi deixar a vida das outras competidoras cada vez mais difícil. E ela conseguiu. Right. Yeah, that's right. Definitely Soraya killing it there. Great performance always. Such a pleasure to watch the 2000 and 2001 world champion Soraya Rocha surfing in this heat with the new generation, such as Luna Harman. She's right now alongside with Isabelle Nunes, the most famous junior competitors from Brazil at this point, and actually Luna is leading the junior woman ranking. And here comes Francis Aoto with a beautiful reverse spin and another one. She keeps going, and I think she might find the section, and of course she does. Beautiful style, and she keeps going. This is going to be an important wave for this amazing competitor, completing almost completing that roll. Definitely, I knew Francis Aoto was not gonna leave everything easy there for the rest of the competitors. Took some time to take the second wave, but that was a good initial score for Francis. Francis, which is in 5th place on the national ranking in Brazil, and actually in 13th place on the world ranking at IBC. Franklin is doing a very good campaign this year. She's got a 3rd place on the second stop of the Brazilian, just right now, just a few days ago at the Itacoatiara Pro. She is 7 times champion in her state, Paraná. There we have Madalena from Portugal doing a nice 360, trying to connect and find another section for a roll. There goes, good roll for Madi. And she tries to complete, does not complete. We can see she got a little bit frustrated, but she still got time to get another one. And the situation has changed with Francis last wave. She got a 5.75 right now and went all the way from 4th place to 2nd
classifying to the next round together with Soraya right now, leaving Luna in need of a 3.66 to advance to the next round, and Madalena also needing a 4.66 points. There goes good way for Francis from Guaratuba, Paraná, 5th place on the Brazilian circuit right now. Francis doing amazing on the this year on the tour, both world and the national tour as well. Coming strong. She was surfing really good and consistent in the 2 World Tours events that we had in Chile, and I'm hoping so much to keep seeing her in the following tours. So, I mean, in the following events. Francis, which is mother of 2 surfers as well, Isabella, which is 12, and Rafaela, 9. She loves to go surfing with her family. It's so good to see how the culture pass on from each generation. A Francis, que também tem uma família aí inteira do surf, né? As filhas Isabela, de 12 anos, e Rafaela, de 9 anos, também são surfistas. E é muito legal a gente ver como é que a cultura do surf atravessa gerações, né? Se torna um hábito familiar. Nada melhor do que fazer o que a gente ama com as pessoas que a gente ama, né? Carregar a nossa família para dentro da água. E é isso que a Francis faz lá em Guaratuba, no Paraná, garantindo aí sua classificação para o round 6. A Francis com uma nota total, um somatório de 8.65. That's right, and if you haven't done it, remember you can watch everything all together in the IBC World Tour website, which is the ibcworldtour.com. There is the live streaming and there is the live scoring system all together, and you can take the time to check all the little buttons this site has. It's pretty interesting. If you're a bodyboarder, you need to get involved with the World Tour. I know this is it's been a hard job, and this is the tour we have coming from a lot of work and passion, and that's a nice looking wave for Luna, spinning there, finding a place for a roll, and you can tell a roll is an explosive one when you see the hair flick. How would you say that in Portuguese? O cabelinho balançou. O cabelo da Luna jogou pro alto, e vem também a Soraya já respondendo um normal invertido. Segura um pouco ali para tentar pegar a última sessão e dar um rolo. Completa a manobra a Soraya aí logo depois de uma boa onda da Luna, que vai trocar com certeza aí esse 2,5 com a última onda. Pegou uma onda muito boa ali com bastante velocidade, jogou um rolo na última direita da Luna. E a Francis agora vem depois de todas as 3 atletas pegarem uma onda. A Francis vem na esquerda, joga um 360 ali, cava para mais uma sessão, invertido, jogando água ali. Tenta buscar a parte final da onda, no inside já bem branca a onda. Vamos ver se a Francis vai conseguir finalizar mais um rolo ali e acumular mais alguns pontos. Não, fica por ali mesmo a Francis. Vamos ver se vai ter mudança na situação da bateria. A última bateria do round 5 aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, o evento que vai coroar a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master da história. Então a gente está fazendo história hoje aqui, e é nessa semana na praia de Jacaraípe, aqui na Serra, Pico do Solemar. Temos diversos nomes aí, e hoje já começamos a ver alguns nomes grandes se despedindo da competição, né? A Elisângela Fragoso, tivemos grandes nomes aí já que começaram a deixar. E a onda da Luna realmente agradou bastante os juízes. A Luna tirou um 7,5 junto com 5 pontos. Ela está com um somatório agora de 12 pontos e meio. Jogou duro ali para Soraya agora. Soraya que estava bem disparada na frente, agora precisa de uns 6,51 para ir para primeiro. Portanto, a situação mudou. E agora classificam a Luna e a Soraya na primeira e na segunda posição. E já vem Luna de novo na direita, joga o invertido, muda para a esquerda ali, vai para um lado, vai para o outro, jogou um rolo, tira o cabelo da cara. Não, pero já tira o cabelo da cara e dando 360, ela não para.
e fica por ali. O que eu falo como esse hair flick é quando você faz a manobra. Então, se está como voltando del rolo e vê el pelo assim volando, el cabelo, O cabelo. É como Cabelo que você sabe que é forte, sabe? Sim. I'm saying that the Luna got a 7.5 because that roll that she did, you can tell it was a very strong one because you saw the hair when she was coming from, turning around the roll. She had so much power that the hair kind of like were like flying around. Oh my god, I ran out of words. That's what we're looking for after all when we're surfing in a bodyboard, right? Powerful flying, maneuvers. we look for a flight, right? For a flight maneuver, and Luna throwing a good roll. It's hard to find actually today here a section that throws you in the air, but Luna managed to find a good one there and managed to score a 7.5. Now she's got a total score of 12.5, and Soraya right after her with an 11.5 total score, leaving Francis Aoto in need of a 5.76 and Madalena in need of a 7.51 in the fourth place to classify and keep going on the contest here at ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. That's right. And Madalena Valero hasn't been too lucky so far, and I know for a fact she can do it. She's looking for a 7.51. Strong competitors she's facing at this point. Luna, the new generation, not the latest. We were in the press conference, and I asked how many generations we have in this contest, and we start counting, and it looks like there is 7 generations, and Luna will be from the 6th. And we're counting a few daughters like Catalina Sosa daughter, and a few other girls, which will be the 7th. And I think there's a junior that's really young. Yeah, it's Julia Wernersbach. She's actually 10 years old, and she's just debuting on the competitions here at this contest. Julia is it's her first contest ever, and she's going on the heat, just the one after this one. I think Julia is ready. She's ready to go. She sent me a message earlier asking if she was gonna go to the water today, that she was getting a bit anxious. 10 years old. So look at this. We have the oldest competitor, 56, I think. It's Raquel. Mm-hmm. She said, I am the oldest competitor. And then, what was the name? Julia. Julia, 10 years old. 10 years old. So it's a 46-year gap. There was a lot of history in between, right? So good to see this mix of generations here, as we saw one heat on the first day, Luna and Soraya, which was champion of the world in 2000 and 2001, and Luna probably on her way to the title on, I don't know, maybe this year or the next few years. Luna is battling hard for the title. Right now in the first position for the junior division, so there's a big chance if Isabelli led her in this event or in the following events, but there's a big chance that Luna become the world champion, the junior world champion this year, and it will be the first junior world champion from the tour, because the junior division, the female junior division, it's a novelty. Ay, look at that, that's Julia, right? Yeah. Oh my god, I love her. So that's the youngest competitor of the event. She has 10 years old, and she's gonna be facing big athletes, big names, with her in the upcoming heat. And yeah, I was saying that Luna is first in the rankings, and she will be the first junior world champion in the women division to be crowned.
So thank you, the IBC, for trusting in this division and pushing our sport. Here comes Madalena Valeiro. Nice looking reverse spin combined with the roll. She can't land it. Oh, that's unfortunate for Medi. There comes Francis looking for her second place back. She does a reverse, tries to get some speed and do a roll. And let's see if she'll find anything else here. Take a look at both sides. Probably want to show one more roll. Didn't find anything. Goes back to the water. And Luna will be staying in the water for the next heat together with Julia Wernersbach, debuting on the competitions, and also Pietra Bragato on the yellow jersey on the next heat, beginning the Pro Junior division. Yeah, Luna has the same rash guard, the same singlet, so she's going to be staying with that purple singlet for the next heat. She won't have time to change it. She'll have to stay in the water. And let's see, it's going to be also a challenge for her to compete in two heats. Yeah, but poor Julia and once. Pietra. Poor Julia and Pietra. Well, I don't know how Julia and Pietra surf, but I don't know them, and it's going to be great to get to know them. It's equally as good to know the juniors, the young competitors, as to know the oldest competitors. It's so great, I have to tell you. My heart is full of happiness by seeing 89 competitors in this event, getting to know all these legends and all these new generations and some, mid generations that are not that young or that old, right? And let's see, where are you tuning in from? We have Vanessa Carmona asking, a Dada Oliveira continua? Acho que sim, a Dada continua, né? Luna. There comes Luna, stays there. And Julia is also a Neymar Carvalho's Institute athlete, so she was very telling me that she's very thankful to Neymar. She just loves to bodyboard, and that's why she's competing here. So let's see how it's going for Julia, how is the learning going from Neymar and all the others at Neymar Carvalho's Institute. Soraya on the right with two spins. Good way for Soraya, holding a bit, goes for the roll. Yeah, keeps going on the line. Another spin. And the fourth maneuver, another roll. Good way for Soraya. Let's see if she will be able to change that 5.5 and get closer to Luna. She actually needs a 6.51 to go to first place. But anyways, she's classifying on the second position, and Francis is in need of a 5.76 to advance to the next round. Wow, what a pleasure to watch Soraya surfing. Not that it's not a pleasure to watch the rest, but definitely Soraya, it's amazing. And Francis also. And of course, what do you look at that, Luna with that total score of 12.5, and Madi Valero, who hasn't been able to show what she's capable of, but Madi is a very good bodyboarder right now with a total of 7.9, looking for a 8.51 to be second and advance. Remember, the third and fourth are leaving the competition, so right now it's Luna and Soraya advancing to the next round, which is going to be tomorrow. That will be round 6, where there is a lot of good competitors waiting for whoever make it in this heat and the previous heat. E agora, com 4 minutos restantes para o fim dessa bateria, a Luna continua ali na primeira posição. Uma onda muito boa da Luna de 7,5, jogou ela lá para a primeira posição, seguida pela Soraya Rocha com 6,5 e um 6 em segundo, e a Francis, que está precisando tirar um 6.76 para se classificar para o próximo round. E em quarta posição está a Madalena Valério com a blusa azul, que não conseguiu encontrar ainda uma onda suficiente para poder jogar ela para a terceira ou segunda posição. A Madalena está tendo um pouco de dificuldade ali, mas ainda tem 3 minutos e 20 segundos. E a gente conhece a Madalena, sabe que pouco tempo que ela precisa ali, a questão de uma onda para poder tudo mudar.
E a Luna vai continuar na água já para a próxima bateria. O gordinho já está ali na água, na areia, passando aquela tranquilidade, passando aquela energia que ele já faz há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, desde de quando treinava a Neymara, e agora poder passar isso para a Luna também. Gordinho, grande ícone lá da Barra do Jucu, adorado por todos aí. Se você conhece o Gordinho, manda aquele alô, aquele abraço aqui no nosso chat, na nossa live. Luninha vai continuar para a próxima bateria. Ela já vai continuar na água com a blusa rosa para cair com a Julinha lá da Barra, Júlia Wernesbach. E a gente tem onda aí da Madalena. A Madalena vem fazendo um invertido, acelera de novo para fazer um rolo. Vamos ver se ela completa ali, completa e acaba saindo já da onda para tentar trocar aquela onda 3.9 dela e chegar mais próximo ali da classificação. A Madalena Valério de Portugal. E a próxima bateria vai ser a bateria da Pro Júnior, onde vai cair a Luna, que continua na água, Julinha da Barra e Pietra Bragato. Boa onda da Luna, já vem executando um 360 e um invertido. Acelera para procurar mais uma sessão, acaba ficando por ali. A Luna precisa de uma nota maior do que 5 para poder se classificar. E ela olha pela areia, para a areia, buscando aquela orientação do Gordinho que está ali na frente, seu treinador. E manda ela voltar para a água. Volta. Volta que ainda não acabou, não. Esquece tudo. Volta lá, olvídate. O Gordinho tá aí. Não vai ter descanso. Não. Aqui você tá para competir. This is a good way for Francis. Attention. Whoa. That was a nice looking roll. Actually, Francis connecting a spin and a roll. And she's looking for a 6.76 to be first. And I think she's leaving the competition. Oh. Well, there's still 1 minute to go. No, she will try. She goes back. Yeah. So far, the results are what you see in your screen. Last minute. Let's see if either Francis or Madalena can change the situation, because right now it's Luna and Soraya advancing to the next round. And remember, for today, we're going to see 2 heats for the junior women right now. And the day it's going to be over. So we are going to finish with 2 more heats. And here comes Soraya for the last seconds. She's not leaving any way for anyone. So a spin there with the roll for Soraya. And I don't think that's going to be more than the 6s that she has. And these are the last 13 seconds. What a great performance from Luna. E a bateria chega próxima do fim agora. 3 segundos restantes. E é isso. Fim de bateria. Resultado oficial: Luna Hardman em primeiro, classificando juntamente com Soraya Rocha na segunda posição e deixando Francis Aoto e Madalena Valério eliminadas da competição. A gente vai para um comercial rapidamente e já volta. Não saia daí. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com um alto padrão e cada vez mais inteligente para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. E a gente está de volta agora com o início do primeiro round na categoria Pro Júnior, com a atleta Luna Hardman de rosa, Júlia Wernesbach, lá da Barra do Jucu, de camiseta branca, e a Pietra Bragato. Agora a gente vai para a água, que vai começar a ação com as Pro Júniors, aqui no ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro 2022. Thank you very much for that introduction. This is the first hit of the junior division in the water. Still, she didn't even leave the water. Luna Harman with the purple singlet. And as my partner here was saying, Julia Wernesbach
in white and Pietra Bragato in orange. A Luna tá um pouquinho cansada. Pouquinho, só um pouquinho. É quase 1 hora direto ali na água que ela vai ficar. E o ritmo de aquisição bateria, coração acelerado. Ainda não começou. Ela tá descansando aí. Ainda a bateria não começou. As outras competidoras ainda estão entrando na água, na verdade. A Julinha e a Pietra. Enquanto a Luna aproveita ali para dar uma respirada, uma descansada. A Júlia tá ali, inclusive, com a sua treinadora ali para poder... ela tá entrando... Não, tá auxiliando a Julinha ali para entrar, eu acredito. Ai, que acredito legal. que é a treinadora dela. A Julinha, que tem 10 anos de idade e já tá participando. É a mais nova geração, né, de todas aqui. Se tem uma coisa que a gente está falando nesse campeonato, são de gerações, né? Esse campeonato aqui é mais do que uma competição, é um encontro de gerações. E a Julinha é a última geração, atleta com 10 anos de idade lá da Barra do Jucu, já participando do seu primeiro campeonato mundial. Já estrear no mundial é uma honra, né, Bego? These kind of things are very good. Lucas was saying that Julia has 10 years and this is her first time in a World Tour champion, of course, with 10 years. And what a great opportunity for her to just add up opportunity. I mean, experiences. And she's got a trainer there helping her to get out of the water. I mean, get out. And I think Luna will be sitting there quietly and calm, enjoying the rest, the little break she has. And the heat still haven't started. It's a 20-minute heat, and after this we are going to be over. I mean, we're gonna have one more heat, and it's going to be over the next heat. It's Isabelle Nunes, Bianca Simois, y Gabriela Peña. Bianca and Isabelle. I don't know Gabriela. Gabriela is from where? I'm sorry, I'm not sure actually. Oh. I'm not sure. But I know Bianca Simois, very good competitor. I think she loves rides. A lot of people from Villa Velha love rides. Yeah, there's so many good right-handers in Vila Velha as well, but there's also left. So yeah, it's up to each one, right? I could never pick one because there are so many good waves to both sides that I had to train always. Dude, come on, you keep telling me about the good waves and I haven't gone there. You have to check out, Bego. You have to stay some more days. Sunday, we're gonna go surfing. Yeah, let's do it. I'm telling you, I don't want to hear anything. Everybody is welcome to meet. We have so many good waves here in Vila Velha, and it's definitely worth taking some time and getting to know this place, Espírito Santo in general, from north all the way to the south. There are so many good waves on this coastline. It's a blessed coastline here in Espírito Santo. Man, I wish I could have more time, but definitely gotta run home, craving to get back, and the heat is officially on. It's a 25-minute heat, and Luna Harman in purple, Julia in white, and Pietra in orange. There you have, that's Julia going there, 10 years old. E a bateria acabou de começar, né? 25 minutos. As baterias da categoria Pro Júnior. A Luna já tá lá no outside junto com a Pietra. E a Júlia tá chegando ali, próximo do outside. Então, podem aguardar aí muita ação. Enquanto isso, enquanto a bateria começa devagar, a gente aproveita para agradecer os nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, o Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Ride It Magazine e Mundo Bodyboard, que são os nossos parceiros de mídia. E se você não segue já, comece a seguir o nosso Instagram da IBC, IBC World _Tour, e confira o site também, onde você vai encontrar todos os resultados das competições, o calendário das competições também, com todas que já passaram e as que estão agendadas. E o site é ibcworldtour.com.
sintonize lá para você poder acompanhar esse evento tão especial que é o Circuito Mundial de Bodyboard, e a IBC proporcionando. A gente está fazendo aqui um evento totalmente focado nas mulheres, né? O evento que vai estar coroando a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master. Já tivemos eventos, 2 eventos na perna sul-americana, já tivemos 2 eventos lá no Peru, dedicados somente a essa categoria que está na água agora, que é a Pro Júnior. Depois tivemos 3 eventos no Chile, um período aí de altas ondas lá no Chile, de sul a norte do Chile, e agora temos o segundo evento aqui no Brasil, depois do Itacoatiara Pro, com altas ondas também. A gente está tendo o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, evento exclusivo para as mulheres. E a situação atual, a Luna está pegando a primeira onda agora, com a blusa roxa. A Luna já vem, faz um 360, continua ali, joga um rolo, boa onda para a Luna, mais um 360 invertido. Ela acelera na frente da espuma para fazer mais uma e acaba ficando por ali. Boa onda para a Luna, que vai ter que enfrentar uma barra aí, já está há mais de 30 minutos dentro da água e já ficou direto para a segunda bateria. Competir 2 baterias seguidas, tem que ter realmente um preparo aí, exige mais do atleta, né? Não é como você tá na água fazendo um free surf. A competição, ela requer mais mesmo, ela acaba te cobrando mais, o coração fica mais acelerado, tem todos os outros fatores ali, né, que acabam cansando mais o atleta, né? Surfar, às vezes, num mar grande também durante as competições é bem complicado. E aqui com o vento que já entrou, provavelmente lá dentro tem uma corrente. A gente vê ali a Julinha batendo o pé para poder chegar no outside. Vamos ver como é que vai ser essa estreia da Julinha. Ó, já tá virando ali, querendo pegar a onda. E vai vir ela, Julinha, a primeira onda dela. E ela já sai rodando para fazer um 360. Acaba ficando por ali. Boa onda da Júlia, com quase 4 minutos decorridos. Já sobe na prancha para voltar para o outside. Atleta com apenas 10 anos de idade, lá do Instituto Neymara Carvalho. Um instituto que foi criado com a fusão da escola do Gordinho, né, e o trabalho que a Neymara fazia. E eles dão treinamento gratuito para crianças e para adolescentes, né, que são matriculados na escola. Basta você ter 6 anos. Eu vi que os requerimentos para você participar lá, ser um atleta do Instituto, você só tem que estar estudando, não reprovar. Então eles levam muito a sério também essa questão de você, da vida do atleta, né, de encaminhar um atleta também fora d'água para uma vida melhor. E a ideia deles é não só disseminar o bodyboard, mas direcionar esses jovens através da prática do esporte, não? Então o bodyboard acaba sendo uma ferramenta para melhorar a vida desses atletas aí, dessas crianças. Muito legal o trabalho que a Neymara faz junto com o Gordinho, o Fábio Silva e o pessoal lá da Barra do Jucu. Well, that's a lot of information. Thank you very much for that. I am very happy to have you next to me. Actually, he was explaining that Instituto Neymara Carvalho, who is actually tuning in right now and let us know that who is next to Julia, it's Camila, which is another student from the Institute, and she's giving support to Julia there. Então, eles estão falando aqui, boa sorte meninas, bateria linda, com 2 estreantes. É assim. Well, I want to translate what Lucas was saying about the Institute of Neymara Carvalho. It's, oh my God, I was going to start to speak some crazy Portuguese there. You can tell now at this point, we are also a little bit tired, but very happy to be here. So it's a mix between the Gordinho school. Gordinho is one of we have been speaking about him throughout this event, and here comes Luna. Oh well, actually getting stuck in that one. And Gordinho and Neymara merged their both institutes or academies, and right now it's free classes. Yeah, they basically merged Gordinho Bodyboarding School, which is many decades old, and Neymara founded a institute. So they mixed the school of Gordinho, and then she created the institute, and they give like free classes
of bodyboarding. They give To all types of... everyone, or they to- charge to someone and to the No, they don't charge needed? anyone. It's an NGO actually. Oh so my it's God. Doesn't have fins lucrativos. So it's not a commercial thing. They just do it for love, and they also have incentive of the government as well, and they work with companies and the government to make it possible. They give like free bodyboarding classes to all of the kids every Saturday in the morning. If you go to Barra do Jucu, you'll see a lot of kids on the beach from all ages, kids and teenagers as well. They I give think that's all types where of events. Guilherme comes from. Gui da Barra, yes. Of course, Guilherme Montenegro. He's amazing. That's right. Wow, what a great place. I mean, we know the story of Gordinho. Most of us, he has been training many athletes. I think Lucas Nogueira, Maíra Viana. So many good names here in the so state. many names. Leonardo Costa as well. Oh, actually, yeah, Leonardo. Yeah, Leonardo Cali, Cristiane Cali, Eliton Loureiro. So Eliton many good Loureiro. names. Eliton Loureiro is living now in Hawaii. And Gordinho basically taught everybody in this state. All the pros. Yeah, and all of these pros actually started teaching as well. And there comes Julia on the left. Oh, let's see how she goes. And she goes for the spin, stays in front of the foam. So cute to see her. There goes, lá vai Julinha. Julinha pega uma onda e vai até lá na areia e joga pro 360. Ela tá com vontade. Julia only have 10 years old, and she's Neymara's Carvalho Institute a student, and as Lucas was explaining, it's a great to know all this information. I know about the existence of the institute. I didn't know it was all for free. I knew I heard they will give some free classes, but I didn't know all of them were for free. The only requirement is that you are a student studying, and that you are doing good in school. Do not fail school, right? Yeah, if you that you fail don't fail school for bad behavior or something like that, that's They kick you definitely off. that's definitely something that they'll try to correct with you. And yeah, I mean it's they use bodyboarding as a tool. It's not just a bodyboarding school, but they use bodyboarding as a tool to help these kids, because around Barra do Jucu, which is a neighborhood here in Vila Velha, there are other neighborhoods with many problems related to social vulnerability and criminality and this kind of stuff. So what they do is they gather all of the young kids and teenagers that are exposed to these problems, and they put them in the water. They they teach them classes and Look how put she them to runs. events. There she goes. Oh my God, she's like training really hard. I would have been very tired. Look at Neymara right there. Of course, she's pushing her. And little Julia, she's actually tall for being 10 years. Yeah. Oh, And the situation now and is look at that, 15 minutes left. Then Julia is in second position. Julia's got two waves right now, a 2 and a 2.5. Leaving Pietra with only one wave, a 3-point ride, and Luna is in first. So Luna in first, Julia second, and Pietra in third position right now with 14 minutes and 40 seconds left to this heat. 14 minutos e 40 segundos faltando para o fim dessa bateria. A gente tem a Luna em primeiro, com uma boa onda aí de 6 pontos logo no início da bateria. E tem mais uma onda de 1,5. Enquanto a Julinha está com a segunda colocação. A Julinha está com 2,5 e uma nota 2. Ela que tem 10 anos e está estreando nas competições aqui no ArcelorMittal, Wahine Bodyboard Pro. E a Pietra Bragato, que está com uma onda só de 3 pontos. Ainda não pegou a sua segunda onda, a Pietra. Mas já rema ali para uma direita. E é ela que vem. Vamos ver como é que vai ser essa da Pietra. Se ela vai vir até o inside. E ela vem ali, encontra mais uma sessão, onda para Pietra. Ela dá uma passada ali, vem até o inside, buscando fazer ali uma linha na onda. Está em terceiro a Pietra, acabou de surfar a sua segunda onda, faltando 13 minutos e 40 segundos nessa bateria, que é a primeira bateria do round 1 da categoria Pro Júnior.
São 2 baterias no total. Depois dessa a gente vai ter mais a segunda bateria do dia e última. E a situação agora mudou. A Pietra acabou de tirar 4 pontos na última onda dela e ela pula para a segunda posição. Fica então a Luna na primeira posição e a Pietra nessa última onda tira 4 pontos. Ali vai para a segunda posição, já sai na areia correndo. Pelo visto, a corrente está bem forte lá dentro do mar, com o vento nordeste que já está batendo aqui na praia. A Neymar ali comemorando com ela, feliz com a última onda da Pietra, 4 pontos, enquanto a Julinha está chegando ali no outside. Dá pra gente ver a felicidade ali da Neymar de ver as novas gerações participando, né? E evoluindo aí a cada dia. A Neymar é única. Ela comemora, ela organiza, ela fala, ela tá fazendo, ela compete. Ela é única, com certeza. Well, if you're tuning in, Leonardo Andares asking qual categoria está competindo, é a categoria Junior Pro. We're going to have this heat and one more heat, and it's going to be over for the day. And we're going to be back tomorrow early in the morning around 7:30 to start at 8. This is what we do every day. And we are going to tell you what's going to be happening tomorrow. And that's, of course, a call from the technical team. And so far, so good in the only women event of the IBC World Tour this year, crowning the Master World Champion here and giving important points for the junior division and of course for the pro division this year. The Wahine, the ArcelorMittal, Wahine Bodyboard Pro. Remember, ArcelorMittal, it's our main sponsor, and thank you very much to them for also having us. The first day we went for a visit there. It was great. We got to know the company. We got to know their mission. Actually, they are very compromised with the ocean, since for them the ocean is one of the main resources, and they take care of it, and always return the waters in best conditions that they take it. And also they have a huge area, green area, 7 acres, if I'm not wrong, and they have 7 lagoons, and it's full of nice crocodiles that are not offensive or anything. And here comes Luna Harman. She's of course trying to assure her place there. I think she's a little bit tired. Anyways, she has to be careful because Pietra only need a 3.51. I think she needs to mark some points there, and then she can rest. Maybe. Watch out, Luna. Oh, yeah. They're coming after you. Of course. E a Luna tá ali na primeira posição, logo seguida pela Pietra, um total de 7 pontos, e pela Júlia. E eu recebi a mensagem aqui no chat, o pessoal do Instituto Neymar Carvalho mandou aqui, falando que na verdade quem tá com a Julinha lá na água, e ela que vem na onda ali, é a Camila, né? A Belgo tinha informado, na verdade, que quem tá ali com a Julinha é a Camila, aluna também do Instituto Neymar Carvalho. Uma geração ajudando a outra aí, e a Neymar lá na areia assistindo todas. Então, conecte aí e permaneça aqui com a gente. Faltam 10 minutos dessa bateria e depois a gente vai ter mais 25 minutos da segunda bateria na categoria Pro Júnior, para a gente poder encerrar o segundo dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. So stay with us here. We still have 9 minutes, about 9 minutes for this heat to get over, and then we'll have another one for the Pro Junior division, and then we'll be over for the day here at the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. What is this that I'm reading in your research? That Julia is a young entrepreneur. Let me know, what is that about? Actually, she's making bijuterias like colors and stuff. Yeah. She actually makes it handmade and sells it on the Instagram. I believe her parents help her with the Instagram thing and selling. But she's 10 years old and she's already doing it, and
I mean, it's an entrepreneur, right? There comes Luna. Luna veio numa esquerda ali. E como eu estava falando com a Bego aqui em inglês, a gente estava mencionando aqui que a Julinha, além de pegar a onda de bodyboard, né, e de amar pegar a onda de bodyboard, ela também faz peças de miçanga e colares, pulseiras, acessórios de todo tipo e vende eles no Instagram. Então acredito, né, que os pais dela auxiliem ela nesse processo. Lá vem ela na onda, Julinha, tentando ganhar velocidade ali para jogar um 360. Ela acaba voltando ali. Vamos ver, ela tá querendo finalizar essa rotação. A Julinha, ela faz essas peças e com a ajuda dos pais dela ali, ela vende essas peças pelo Instagram. Então, muito legal ver os pais aplicando, né, a Julinha já com o empreendedorismo, ela desenvolvendo, né, essa habilidade de fazer alguma coisa que ela gosta, poder ganhar um dinheiro com isso também. Muito legal de ver a Julinha. Confiram o Instagram da Julinha, Julia Wernesbach, estreando hoje aqui nas competições. E já pegou uma onda aí, 2,5 e uma onda de 2 pontos. Vamos ver essa última onda da Julia, o que os juízes vão achar. Ela está na 3ª posição agora. And Luna sitting comfortable there with a 7.75. I think she's looking to find one good wave and relax a little bit, because she knows the rest of the competitors are trying. I mean, surfing there, of course, it's a great chance for them, but of course there is a difference. I mean, Luna has been surfing from a long time, and she's 16 years old, and having Neymar as a mother is a big extra motivation, you know. And Luna definitely showing some skills, and for sure Pietra actually only needing a 3.76, completely possible for her. Let's see if she can find something and maybe mark those points. Who knows? And probably even knocked out Luna out of the first position. She comes. Pietra, nice looking one. Oh, this is a nice wave. Oh, unfortunately she gets stuck there. Good wave for Pietra. It was a nice section for her. Yeah, and there comes Luna on the right, doing a reverse, throws some water, tries to find the sweet spot and go for a roll. There she goes, Luna. Definitely going to increase her score of 1.75. There's another 360 and kicks off of the wave there. And also Julia has increased her score. She had a 2.5 and a 2-point ride. Now she's got a 2.9 with a total score of 5.4 points. Julia in 3rd place, Pietra in 2nd place, and Luna leading the heat with 5 minutes left for this heat to get over. And then we'll go to the last heat of the Pro Junior and close off this 2nd day of the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Luna Harman coming from winning in Antofagasta in 2022 in a great way. She actually was 2nd and changed the situation in the very last 30 seconds. And also Luna, 2 times Brazilian champion in the open division, 2 times champion, Capixaba champion, which is from here, from this area. They call Capixabas to the people that comes from Espírito Santo. And she is the current Brazilian champion in the open division. She was in the 2021, and she's fighting at the moment to get good points in that for the 2022 Brazilian Open division. So well, she is, of course, everyone knows she is Neymar's daughter. And she's the current leader of the World Tour ranking for the junior women division. Luna who has a big rival, Isabelle, right, from the south, which is in the next round. Isabelle actually from Paraná, cidade de Paranaguá City. Let's see if they'll get to meet
on the final. Luna is on the lead right now. She just got a 5.25 wave, and it's now winning by 4.25 points, and leaving Pietra in need of 7.26 points to go to first position, and also leaving Julia with in need of 8.36 points to classify. Let's see how Julia will pull this off. She's actually pedaling with the help of Camila, going to the outside. The winds have picked up during the day here at Solimar, and the currents are rising, getting stronger. So that's why we see the athletes running out of the water to the left to see if they manage to get some space in the competition area here in front of the structure. And there goes Julia trying to go back to the outside. I think she has a pain in his shoulder. Remember, she's being recovering from injury in her shoulder. So I think she's saving her shoulder. She has the points, and she's trying to remain quiet. And we have been speaking about the 3 divisions that we have here, but we haven't said much about the PCD event, the PCD heat that we're going to have, and also the Legends heat. And the PCD, we have Cynthia Belli, who also competed in the Master. Yep. We have Cristiana Dantas. Both are cancer survivors. We have Erika Rodriguez and Mariana Gesteira. That's going to be more towards the end of the event that we're going to see them surfing. And we also have the Legends heat, which is 4 athletes. The pioneer of this Espírito Santo estate is Raquel Brandão. Jica Vargas, which is the pioneer bodyboarder of Brazil. She actually started to surf in 1981. And we also have Isabela Nogueira and Claudia Saboya, who lives right now in Hawaii. So those 2 heats are 2 special heats that we will be having. So it's not just the Pro Division, the Master Division, and the crowning of the World Champion in the Master Division, but there is also, and of course the Junior who we are watching right now, but there is also 2 special heats that are going to be amazing, and you have to follow. And thank you very much, Neymara, for thinking about everything and giving a space to everyone. Yeah, thank you, Neymara, for making it possible and bringing all of these special people together. Me and Bagel, we got to know 2 of the athletes of the PCD division, Cynthia Belli and Tiana Dantas, 2 very special people from the north part of the country. There comes Luna, kicks out of the wave, saving some energy for the final. And we got to meet Cynthia Belli and Cristiana Dantas. Such nice people. We heard their stories, their history, and how they got to heal of cancer, and everything they learned from it, everything they share from it. Such a nice experience to know them. There goes Luna to the left, doing a nice reverse. Acabou. And This is this one. It's she tried to do a reverse of the leap. This heat is over. Official results is Luna Harman advancing and Pietra. And of course, congratulations to Julia Wemmersbach for her first time in a World Tour event. We're going to hit the last commercial break and going to be back with the last heat of the day. Don't go anywhere. Eu tenho o sonho agora de fazer as Paralimpíadas lá em Paris, né, 2024. Eu tenho mais ou menos 2 anos e meio, né, para treinar, pegar índice. E eu me vejo indo para aquela Paralimpíada, ganhando medalha, ficando famoso. 151 atletas e atletas capixabas de alto rendimento estão sendo beneficiados pelo Bolsa Atleta. O financeiro é concedido pelo Governo do Espírito Santo e Secretaria de Estado de Esportes e Lazer e cobre gastos com alimentação médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo. O auxílio mensal varia de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 para a categoria estudantil,
R$ 1.500 para atletas da categoria nacional, R$ 2.000 para atletas da categoria internacional e R$ 4.000 para a categoria olímpica. Investimento de R$ 2.300 mil. Foi a primeira que fui bolsista e comecei a ter esse... E desde aí criei um vínculo, uma amizade que muito legal. Eles realmente acompanham essa minha carreira de atleta desde a minha infância. Mais de 1.000 atletas foram beneficiados pelo Bolsa Atleta. A próxima pode ser você. Do Bolsa Atleta desse programa, por causa assim, amiga. Uma atividade para continuar lutando e conquistando título. E quando eu tive idade para poder concorrer à Bolsa. E desde 2019 eu venho tendo essa relação com esse esporte. Governo do Espírito Santo. Bienvenidos de regreso, welcome back. We are in the second day of competition at the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Today, a full day of action. And in the water, we have the last heat of the day. Is the second heat of the round number 1 for the junior division. Let's just go straight to the water. Director, por favor, agua. Para Iña, por favor. Oh, well. Thank you very much, everyone, for tuning in. It's been great to have an all-women event. And right there, Isabelle Nunes. Oh, well, Isabelle wanted to... I think Isabelle has been craving to surf. This is her heat for... I mean, she lost the other day in Open. So I think she has a lot of vontade de surfar, né? Definitely, we can see that. Less than 1 minute from the... Actually, 2 minutes after the beginning of the heat. Isabelle just coming strong, paddling all the way to the wave. And there comes Bianca, which is also an athlete from Neymaras Carvalho Institute. Stalling there, waiting for the section. Probably managed to get a roll done. There she goes. Ends up behind the foam there. Let's see. Gabriela Penha on the wave. Got a right-hander. Let's see what Gabi will find out. Didn't find much on that one. Let's see how the situation will stay after all of these waves surfed. Now we have 21 minutes and 30 minutes remaining on this heat, which is the last one of the day for the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. And let's find some time here to thank our sponsors, ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal da Serra, Capaloa, Compropay, Ervas Naturais, DNA Farmácia de Manipulação, Haidit Magazine e Mundo Bodyboarding. So, if you don't follow already, go to our Instagram at IBCWorld_tour and also to the website where you can find all the results, the calendars of the previous events and the scheduled ones, ibcworldtour.com. Se você não segue ainda nas redes sociais, acompanhe a gente no Instagram ibcworld_tour e no website ibcworldtour.com para acompanhar todos os eventos do circuito mundial de bodyboard IBC. E agora a gente tem 20 minutos e 37 segundos restantes nessa bateria. A Isabelle Nunes, do Paraná, já conseguiu pegar uma boa onda ali para começar, 5 pontos, sua primeira onda, enquanto a Gabriela está com 2 ondas aí de 1,5, somando 3 pontos na segunda posição, deixando a Bianca em terceiro com apenas 1 onda surfada até o momento, na última bateria do dia aqui no ArcelorMittal. Já tem a ação da Isabelle. That's right, she comes here nice. I love her style. She's very fast and radical. And look at that beautiful roll combined with the... I mean, first she did that great reverse and then the roll and then the spin. So that's going to be a nice backup score for Isabelle Nunes. Currently second in the World Tour ranking for the junior division. So she's looking for important points in this event. Boa onda da Isabelle, estilo bem agressivo, né? Ela tem um estilo bem forte, bem legal. Vamos ver, provavelmente os juízes vão gostar daquela primeira manobra dela ali, não invertido, jogando água com bastante velocidade. A Isabelle que está com somente uma nota 5 e agora esperando a nota dessa segunda onda. E sai a segunda onda da Isabelle, muito boa. Os juízes gostaram bastante, deram 7,25 e já vem ali a Gabriela Penha.
Gabi pegou uma onda, tentou jogar um rolo ali, mas acabou ficando presa atrás da espuma. E a Isabelle dispara na frente aí, com 6 minutos agora decorridos da bateria. A Isabelle está com um somatório de 12,25. Enquanto a Gabi está em segundo e a Bianca Simões na terceira posição agora. A segunda bateria da Júnior feminino. Lembrando que esse campeonato vai ser o campeonato que vai coroar a primeira campeã mundial de bodyboard na categoria Master feminino em 2022, aqui na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. Lá vem a Bianca. This is a wave for Bianca. Let's see what she can do. Nice roll. Another strong competitor in the junior division. And the last wave for Isabelle was a 7.25. So now she's very solid in the first position, leaving the rest of the competitors in combo situation. And it looks like we have the interview ready. I think it might be Paola or Ney. Tô aqui. Ai, olha só! As duas entrevistadoras. Pois é, tá eu e Luna aqui. Luna que ficou 2 horas dentro d'água agora, né? Não consegui nem entrevistar ela na bateria anterior, que ela ganhou a última bateria da categoria profissional. Passou em primeiro e agora ganhando essa. Luna, você tá praticamente campeã mundial Pro Júnior. O que falta? Falta algumas etapas ainda, falta essa em casa, Portugal e França, mas é um passo de cada vez. Eu estou muito feliz. Essa bateria foi muito especial, que eu competi junto com a nova geração, porque eu já estou um pouquinho mais velha, mas elas estão começando agora, então foi muito divertido. Eu quero incentivar elas, porque eu sei que elas acabam se inspirando em mim. Então eu quero dar sempre o melhor exemplo, mas a mais emocionante foi a Pro, porque eu estava numa expectativa, eu estava um pouco nervosa, mas eu consegui fazer uma nota boa e passar em primeiro, e agora eu tô, é o campeonato mais longe que eu já fui na profissional feminina no Mundial, porque as outras eu perdi nessa fase que eu ganhei, na repescagem. E agora eu consegui passar, então eu tô muito feliz, eu tava com um gostinho e muito bom. E agora eu quero agradecer também, saiu o O do Organics, mas é Organics, a GT Boards, a Capaloa e ao Instituto Neymar Carvalho, Caveira tá aqui, o Gordinho tava me ajudando também. Parabenizar minha mãe por esse campeonato, tá irado. E é isso, é muita coisa pra falar, eu entrevistei o dia inteiro, agora é minha hora de falar. Mas é isso, estou muito feliz. Será que você vai pegar sua mãe aí no próximo round? Acho que não sei o chaveamento ainda, vamos ver. Vamos ver, é a maior expectativa. Imagina Luna e Neymar, ia ser muito legal também, né? Mas espero que não, porque Neymar vai pesar mãe, você filha. Mas enfim, parabéns. Só na final. Tá bom, obrigada. Mas é isso, parabéns Luna, arrebentou. Foi lindo de ver a nova geração com Luna também, que se inspira nela, que né, você deve ser ídola para elas, com certeza. Que ela treina lá também, né, as pequenininhas. Uma é filha da Nara e a outra treina lá no Instituto. E é isso, parabéns, você está arrebentando como entrevistadora, como competidora, como filha da Ney. Obrigada. E é isso, gente. De volta com vocês, agora vamos esperar a última bateria do dia. Muito obrigada, Paola. Parabéns para a nossa entrevistadora também. 2 entrevistadoras fazendo entrevista aí. Não se sabia qual estava fazendo qual entrevista. Muito legal. Gostei muito dessa entrevista aí. Parabéns pela Luna também, surfou muito. Luna representou hoje, no dia de competição de hoje, ela passou ali, foi para repescagem, né, e depois conseguiu se classificar na repescagem. Já ficou direto ali para a bateria da Pro Júnior. Se classificou também na Pro Júnior. E agora ela está aí. A princípio vai enfrentar a Isabelle e a Bianca, mas ainda tem 14 minutos e 40 segundos nessa bateria e muita possibilidade de mudança da situação. A Isabelle está com 7,25 e 1,5 na primeira posição, enquanto a Bianca está com um somatório de 6,25 e a Gabi com 2 ondas de 1,5, somando só 3 pontos por enquanto. A Gabi precisa de uma combinação de pontos, combinação de ondas, na verdade, um total de 12,26 pontos para a Gabi poder se classificar para o próximo round e final, né? Que seria a final no caso. Enquanto a Isabelle já vai garantindo
o lugarzinho dela na final ali, com uma onda muito boa que ela pegou agora há uns minutos atrás, um invertido jogando água, um estilo bem agressivo ali, um estilo bem arrojado da Isabelle, lá do Paraná, atleta lá do Paraná, que está representando aqui na Praia do Solemar, em Vila Velha. Um grande parabéns aí para todas as atletas da categoria Pro Júnior. Foram 5 atletas no total, a Julinha, a Gabi, Luna Hardman, Isabelle Nunes e a Bianca, pela participação nesse evento dedicado exclusivamente para as mulheres. A Isabelle é lá de Paranaguá, em Paraná. Foi campeã agora no último evento lá no Peru, o Lurim Pro 2022, etapa do Mundial, dedicado exclusivamente à categoria Pro Júnior. E ela foi vice-campeã também no evento de Antofagasta, no Chile. Ficou em terceira posição no São Conrado Classic, que foi a primeira etapa dela a primeira etapa do circuito brasileiro, né? E foi a estreia da Isabelle também na categoria profissional. A Isabelle é 2 vezes campeã brasileira, campeã sul-brasileira, 4 vezes campeã paranaense e 4 vezes campeã catarinense. Então a Isabelle, apesar de nova, ela vem conquistando muitos títulos aí já. Estreou na categoria profissional e já está mandando muito bem. Ela que está competindo na Pro e na Pro Júnior. E vem a Bianca na direita, executa um rolo ali, acaba ficando presa atrás da espuma, não conseguiu desenvolver muito. Está com uma nota 4,75 e uma 1,5. Vamos ver se ela vai mudar esse 1,5 ou se vai ser uma outra onda. 1,5 para ela que não vai alterar a situação. Essa aqui é a última bateria do dia, faltando 12 minutos para o encerramento, e que também vai fechar o segundo dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, o evento onde a gente vai ter o prazer de coroar a primeira campeã mundial da história do circuito mundial de bodyboard na categoria Master feminino. Então temos aqui 7 gerações de bodyboarders, temos aqui atletas com um gap de 46 anos, a Bego estava falando aqui. Era a Raquel Brandão que você falou? Sim, Raquel, 56. A Raquel com 56 e a Bianca e a Julinha com 10 anos. Então a gente tem 46 anos de intervalo aqui de história do bodyboard, de gerações diferentes competindo aqui no mesmo campeonato. Luna Hardman competindo contra Soraya Rocha, foi campeã em 2000, 2001, bicampeã mundial de bodyboard. Nós temos vários títulos mundiais aqui entre as atletas que estão participando dessa etapa. Muita história sendo compartilhada, muita história voltando à tona aqui, e graças a Deus um momento para a gente poder escrever também a história, né, no cenário do bodyboard mundial, com a primeira campeã Master. E vem a Gabi ali numa cavada, acaba ficando presa ali na parede da onda, não consegue desenvolver muito nessa, provavelmente não vai mudar a sua situação. Enquanto isso, a Isabelle Nunes está com a prioridade número 1 e com a primeira posição agora, trocando uma onda de 5 pontos. Então a Isabelle já está numa situação bem mais tranquila nessa bateria, com 10 minutos e 28 segundos ainda para o final, deixando ela ali numa situação para poder escolher uma boa onda, que vai dar pelo menos 5 pontos para ela aumentar esse somatório aí. That's right, and if you're tuning in right now, this is the last heat of the day. We had a full day of action. We saw a full round of the Master Division, and that was an elimination round. And right now we are in the 4th round for the Masters, and we are in the 6th round for the Open. We saw 2 rounds of the professional or Open division for the women, and we saw this very first round for the juniors. So tomorrow it's going to be another stacked day with heats very impressive as the ones we saw today. And thank you very much everyone for joining us. Here comes Bianca Simoes, second at the moment, and looking for a 7.51 to be first. Bianca at second, and still Gabriela needing Gabriela it's in combo to be first.
So let's see what she can do. And there's still 9 minutes. And remember, tomorrow we're going to continue. This is the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. And thank you very much, ArcelorMittal, for trusting in this event, for joining us. It was a pleasure to meet you at your courtyards. And the press conference was amazing there. And here comes another wave for Isabelle Nunes. I love her style. She's very fluent. And I love her spins. Those are real perfect. That's the third one. And she's going to keep going. And I think she's looking for the roll section. And if not, she's going for another spin for sure. Well, she's not for the giving roll. up, huh? There she goes. Oh, well. It's pretty cool to watch. Isabelle Nunes from, I think she was originally from Santa Catarina, but she lives in Paraná. Is that She lives right? in Paranaguá City. Paranaguá actually. City. Yeah, Right. it's very close, and she is also 4 times champion of the state in Santa Catarina as well. Oh my God. She's actually, I think this is her last year in junior. So last chance for her to become the first junior world champion. Remember, this division, it's a novelty in the IBC World Tour. We invented this division. We didn't have it wasn't there before. So thank you very much to the IBC World Tour for making this happen and support the juniors. This is the future of a sport in their hands. There is it let us know that the sport is in good hands. I'm sorry. So definitely it's a great bet from the IBC World Tour to bring this division this year. Thank you very much. And Instituto Neymar Carvalho, of course, tuning in for Bianca Simoes because she's from there. And Gordinho is giving everything in the shore, training Bianca. I wish I could have a Gordinho there in my city. I love that He's guy. the only one. There's just one Gordinho, and it's here in Barra do Jucu. If you want to meet him, have the pleasure to meet him, you have to come to Barra do Jucu. Such a nice neighborhood, place where bodyboarding is a cultural thing. If you go there, you probably see, any day you'll see kids and people from all ages and everywhere. There he is, the master, Gordinho and Leo Costa as well. Oh my God, that's Actually, Leo Costa was trained by Gordinho many years ago, and I was trained by Leo Costa on another school of bodyboarding that he had, and there they are. They're looking for Bianca, and Bianca from Barra do Jucu, and also Gabriela Penha. Gabriela Penha, ela é vice-campeã Open da segunda etapa do circuito estadual em 2022. Esse ano a Gabi já ficou como vice-campeã na segunda etapa e 5ª colocada na primeira etapa do Brasileiro 2021. A Gabi, que é atleta do Instituto Viva a Vida, projeto esportivo social com aulas gratuitas, fundado lá em 2005. Mais um projeto, entre tantos outros, né, como o Instituto Neymar Carvalho, a Escolinha Pompeia de Bodyboard também, que formou tantos campeões aqui no estado. Também junto com a Escolinha Ambiental, lá no Secret. São diversos projetos aí, onde esses atletas ensinaram bodyboard por tantos anos, para tantas gerações, né, tantas outras pessoas que continuam até hoje passando esse conhecimento. So a quick update in English, just talking about all of these projects besides Institute of Neymar Carvalho, as well as Escolinha Pompeia de Bodyboard, Pompeia Bodyboarding School, and Environmental School of Secret as well, which is another spot in Vila Velha, and so many athletes that have taught bodyboarding for so many years and keep passing the legacy to the next generation of athletes. So we have 4 minutes now remaining on this heat with Isabelle Nunes
in first place, Bianca Simões in second place, and Gabriela Penha in third. 4 minutes remaining for this heat, so we'll close the second day of contest here at the ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2022. So stay tuned with us on the social media, and tomorrow morning we'll be starting another day of contest here, and you can wait so much action here from these women. There it comes, Bianca Simões. Bianca Simões, nice looking wave section there, executing a roll, continuing with the spin. And Bianca looking for a 7.51. I don't think that's going to be that score, but she's going to be changing that 1.5 for sure. So great job there for Bianca, making proud Gordinho. Right there you can see she's talking to him. Gordinho almost telling her what to do. And what a great chance for Bianca to have her trainer there. And remember, today is the second day of competition in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. And here comes the leader of the heat, is Isabelle Nunes. With the spin, reverse spin, but unfortunately not able to complete. Let's see if what she can do, but she's very solid in the first position, actually making Gabriela, who's coming right there, almost performing a roll. Gabriela Peña looking for a combo. I mean, he has to change those two scores, but no matter what, it's a winner just to be competing here. Remember, these are the future of our sport, and it's great to know that there is a few girls that are going to be holding it up for the bodyboarding, the female bodyboarding. After seeing so many masters in the golden times of bodyboarding, the female bodyboarding, we just want to make it grow. I, for one, want to come back to my country where I live in Chile and work harder than ever, because I'm more motivated than ever. And I know for a fact my club, all the girls are very motivated. And we're going to be training. We're going to be doing some mini contests between us, and we are going to get better, because coming here was definitely something that marked our lives. It's there's a before and an after from ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. This is marking lives and influencing in a good way many of us. Faltando agora 1 minuto e 20 segundos. A Bego falando aí, inclusive, que está bem motivada para voltar, quando ela voltar para a terra dela, lá para o Chile, a treinar cada vez mais e também cada vez sentindo mais essa necessidade de passar para as outras pessoas, né, ensinar um pouquinho. Às vezes, às vezes a gente pode até fazer isso não só através de uma escolinha de bodyboard, né, mas passar esse conhecimento adiante, levar o bodyboard para todas as outras pessoas. E lá vem a Isabelle, mais uma direita, vem com bastante velocidade ali a Isabelle. Vamos ver o que ela vai fazer, dá um rolo, a onda fecha para ela, dá um rolo e já cai com mais um 360, mais um outro 360, vai conectar até o inside para trocar uma nota de 5 pontos. Vamos ver se ela consegue achar mais uma sessão. Vira para a esquerda e dá mais um rolo ali, Isabelle. Isabelle and Aline that haven't get home from Antofagasta. Look at that nice roll for Bianca Simões. Bianca actually had a 5.5 on her last wave, and she continues until the very end. And Isabelle and Aline traveled to Chile, and they have been traveling since then. They went to Itacoatiara and they came here. So great job there for Isabelle Nunes and Bianca Simões advancing to the next round. And of course, congratulations to this girl that is coming out, Gabriela Peña. Great job for Gabriela. Just to be here, it's winning. It's adding up to her experience. And we are more than happy to have her. This is what's going to happen. We're going to hit a quick commercial break, and we're going to be back in no time. Don't go anywhere.
céu e mar, praia e verão. Sinta a liberdade no seu velho. Eu tenho sonho agora de fazer as Paralimpíadas lá em Paris, né? 2024. Eu tenho mais ou menos 2 anos e meio, né, pra treinar, pegar índice. E eu me vi indo pra aquela Paralimpíada, ganhando medalha, ficando famoso. 151 atletas e para-atletas capixabas de alto rendimento estão sendo beneficiados pelo Bolsa Atleta. O financeiro é concedido pelo governo do Espírito Santo via Secretaria de Estado de Esportes e Lazer e cobre gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo. O auxílio mensal varia de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$500 para a categoria estudantil, R$1.500 para atletas da categoria nacional, R$2.000 para atletas da categoria internacional e R$4.000 para a categoria olímpico. Um investimento de R$2.300.000. Foi a primeira vez bolsista e comecei a ter esse apoio dessa esporte. Vínculo, uma amizade aqui muito legal. Eles têm essa minha carreira de atleta desde a minha infância. Mais de 1.000 atletas foram beneficiados pelo Bolsa Atleta. O próximo ou a próxima pode ser. Eu sempre soube do Bolsa Atleta desse programa por causa da Tanice, minha amiga. Só que eu não tive, então eu continuei lutando, nome e conquistando título. E quando eu tive idade para poder concorrer a bolsa, consegui. E desde que eu venho tendo essa relação com essas pessoas. Governo do Espírito Santo. A última foi muito boa, mas a primeira foi a melhor. Não, mas a última foi 6 e pouco, cara. Fala, eu mandei um rolo. 7h25 Paola, ready. Oi, galera, a gente estava aqui trocando ideia com Isa e sua mama. E aí, Isa, última bateria do dia. Isa ganhou. Isa que está em busca do título Pro Júnior Mundial também, né, Isa? Tá aqui na cola com a aluna. Vamos ver até o fim do ano como é que vai ficar isso. Como é que tá ali dentro d'água? Você tirou excelentes notas. Eu tô muito feliz. Eu tô aqui treinando há dias e eu quero agradecer minha mãe, a Mariana, que estão comigo todos os dias. Infelizmente eu rodei na Pro, mas eu vou continuar a tentar dar o meu melhor e eu tô muito feliz. Isso aí, Isa, parabéns. Isa que tá constante, veio do Chile surfando pra caramba, né, Isa? Tá numa bateria. Já foi pra casa? Não, desde o Chile eu fui pra Itacoatiara e agora eu tô aqui, tô cansada, minha mãe também tá. Então eu acho que todo mundo merece, mas eu também mereço muito. Isso é a Aline, que é a super mãezona que tá sempre acompanhando, né, Aline? Muito bom ver isso, essa geração junta, a mãe acompanhando. Isso aí faz toda a diferença, né, Isa? Realmente, ela tá comigo a todos os momentos, então pra mim é ótimo. Parabéns e a gente se vê amanhã. É isso aí, gente. Uma boa tarde para todos. Amanhã check-in 7h30. Acho que hoje time to relax now. E é isso. De volta com vocês e até amanhã para todo mundo. Beijo! Então é isso, pessoal. Hoje a gente encerra o segundo dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Tivemos bateria na categoria profissional, na categoria Master e na categoria Pro Júnior, definindo já a final. E amanhã de manhã a gente volta para mais um dia de competição.
That's right, everyone. Thank you very much for tuning in, for your great messages and your support. Remember to share this live stream and help us grow the division. We had an amazing day full of action with all the divisions in this event present. And remember, we have a full day tomorrow. 7:30 is the check-in, and it will be the third day of competition right here in the ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro. Thank you very much, everyone. We'll see you tomorrow.